Esta história começa antes da destruição causada pelo dilúvio. Quando ainda existia outra civilização na Terra, sobre o lugar que hoje, convertido em lenda, chamamos de Atlântida. Tinham uma sabedoria que era produto da evolução da consciência do homem por milhares de anos. Eram verdades aprendidas sobre o funcionamento do universo e do processo que chamamos vida. O estudo das constelações lhes revelou que a humanidade era uma união vivente entre o céu e a terra, e que as estrelas e os sóis a influenciavam, formando estações, ciclos e ritmos. Sábios sacerdotes da Escola de Conhecimento de Narrakal, na Atlântida, descobriram que o planeta estava nos momentos finais de um destes ciclos. Avisaram, sem que lhes dessem ouvidos, que uma catástrofe eminente destruiria as estruturas que organizavam a vida do homem. Sem o apoio da maioria da população, construíram alguns barcos fechados por todos os lados e os protegeram com campos eletromagnéticos de forças que podiam penetrar e dissolver a matéria. Comandados pelo sumo sacerdote Shiktet Ahelish Vomalitis, subiram a bordo com suas famílias, alguns instrumentos e animais domésticos e afastaram-se de Atlântida. O planeta estremeceu, os céus derreteram e as águas arrasaram os continentes, apagando quase todos os rastros de sua civilização. Como evidência próximo ao Egito, foram encontrados uns gigantescos monumentos de pedra chamados megálitos, que por seu tamanho, peso e difícil montagem, revelam uma tecnologia desaparecida, certamente da civilização Atlante. A primeira evidência está em Baalbek, Líbano. Lá se encontram os 3 maiores e mais pesados monumentos de pedra do mundo, chamados monolitos. Cada um pesa 1.200 toneladas, mede 25 metros de comprimento, 8 de largura e 5 de altura. O maior peso que podemos levantar com um guindaste é o ônibus espacial Discovery, que pesa somente 150 toneladas, 1/10 do peso dos monolitos. Não existe hoje tecnologia para levantá-las e muito menos para posicioná-las com tanta precisão. O lugar onde foram talhadas fica a 3 quilômetros, onde se encontra uma pedra do mesmo tamanho que nunca foi utilizada pelos construtores originais. Em virtude do seu tamanho, a misteriosa plataforma tornou-se um lugar sagrado para as culturas que, depois do dilúvio, se assentaram na região. Assírios, persas, gregos e, por último, os romanos construíram seus principais templos sobre a plataforma. A segunda evidência está em Jerusalém. A cidade é sagrada para 3 religiões. Lá existem outros desses megálitos, monumentos gigantescos, pesando cada um mais de 800 toneladas. Por seu enorme e inexplicável tamanho, também se converteram em lugares sagrados em volta dos quais cresceu Jerusalém. Fazem parte da enorme plataforma que sustentava o templo dos judeus e que hoje segura a mesquita de Al-Aqsa e a cúpula da Roca. As pedras fazem parte das fundações do Muro das Lamentações. Hoje chega-se lá por um túnel que revelou as enormes pedras. Os megálitos de Baalbek e de Jerusalém faziam parte de construções desaparecidas com o cataclismo universal e permaneceram em seu lugar por serem tão imponentes. Este cataclismo destruiu a civilização Atlante.
Isto aconteceu por volta do ano 10.900 a.C., quando o sistema solar transitava no signo de Leão, e está registrado nos livros sagrados de todas as culturas do mundo. Quando se recuperou o equilíbrio, os sacerdotes sobreviventes ao cataclismo desembarcaram no centro da superfície terrestre, no lugar onde sabiam que afluem as forças telúricas do planeta. Esperavam utilizar essas forças para dar impulso ao pensamento do homem, construindo maciças formas piramidais que ressoavam, concentravam e transformavam a vibração fundamental do planeta em energia. Seres muito avançados espiritualmente, que tinham um conceito de progresso que não estava baseado em aquisições materiais, mas em encontrar a paz e a harmonia interior, transformando o limitado homem animal num super-homem. Estes sacerdotes, num momento que chamaram de Zep-Tep, o Tempo Novo, viram ressurgir das águas um oásis estreito e longo, uma terra fértil, rodeada pelo deserto protetor, às margens de um longo rio. Chamaram-no Egito. A terra que emerge das águas, o país de um único rio, o Nilo, com as melhores condições para gerar uma nova civilização. Os sacerdotes viram o cataclismo como uma oportunidade de orientar a humanidade a um destino mais alto e estruturar neste novo ciclo uma sociedade dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. A esfinge demonstra os enormes ciclos de tempo que consideravam. Sua forma de leão com cabeça de homem ressalta o ciclo compreendido entre a Era de Leão e a de Aquário, os tempos de influência da nova civilização. Viam a vida como um processo desenhado por Deus, no qual o homem reencarna sucessivamente para aperfeiçoar-se e ascender na hierarquia do universo. O espírito do homem que não entende o Criador, nem a razão do universo ou de sua própria existência, se encarna num corpo para viver experiências que lhe permitam adquirir sabedoria e compreensão. O lugar em que reencarna e experimenta tudo tem dois extremos opostos. É um universo polarizado e dual, que permite a comparação entre as partes, para compreender qual é a verdadeira. Aprende-se individualmente o resultado de cada decisão e comportamento na vida. O sofrimento permite entender a felicidade e a angústia permite entender a paz. Ao longo de muitas vidas, comparando os dois extremos, entende-se que a verdade está no centro, na neutralidade do amor. Através da reencarnação, o homem compreende a vida, se transforma num ser que respeita tudo que existe, compreende que tudo tem a sua função, aceita que todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis, são perfeitas, pois são lições para o aperfeiçoamento espiritual. Vida após vida, o homem vai subindo de nível, tem mais informação, permanece em paz e harmonia, maneja mais energia vital, se transforma num ser tolerante e respeitoso que alcança mais poderes. Compreende que no universo dual, em circunstâncias contraditórias, a única coisa que não tem polaridade é o amor. O amor é neutro como Deus. Com o Zodíaco de Penderat, ensinaram que esse processo de aprendizagem concede a cada espírito um ciclo cósmico, 12 eras zodiacais. Um giro completo do sistema solar, recebendo a radiação de cada uma das 12 constelações.
Durante esses 25.920 anos, reencarna 700 vezes em diferentes corpos, lugares, tempos, circunstâncias, condições e personalidades. Em cada vida aprende algo diferente. Cada vez nasce influenciado de diferentes maneiras pelas forças que as estrelas irradiam. Assim, todo ser vivo cumpre um ciclo cósmico, recebendo energia das 12 constelações e a influência dos céus, que marcam ritmos e produzem estados diferentes. Conhecendo a relação deste processo de aprendizagem, das vidas do homem na Terra com o movimento do planeta e do sistema solar, regeram os seus planos pelas estrelas. Estruturaram um método para revelar informações sobre Deus, o universo e o processo de aperfeiçoamento durante milhares de anos. Uma forma de mostrar ao homem o que é a vida e para que existe. Estabeleceram fases para revelar informações sobre Deus ao seu povo, etapas que mudariam com as eras zodiacais na abóbada celeste. Épocas dedicadas a estudar como Deus criou o universo e depois a consciência do homem. Cada fase da revelação foi dirigida por um centro religioso construído ao longo da coluna vertebral do Egito, o Nilo. Atuaram como os chakras, ou centros de transformação e distribuição de energia e informação ao corpo do país. Desenvolveram em 4 épocas 4 centros religiosos, cada um deles dedicado a explicar e conseguir a compreensão do povo sobre uma fase do Gênesis. Cada um deles dedicado a um momento distinto do único Deus, com nomes e formas simbólicas diferentes. O primeiro centro religioso estabeleceu-se em Anu, chamada Heliópolis pelos gregos. Ao começar a Era de Gêmeos, no ano de 6.620 a.C., na época pré-dinástica do Egito. Uma época dedicada à simetria na arte e na arquitetura. Foi dedicada a revelar informações sobre as características, qualidades e significados de um Deus absoluto, o único Deus, a causa original, o todo, que chamaram Atum-Ra, a unidade homogênea, estática, antes de manifestar o universo. O segundo templo estabeleceu-se em Mênfis, ao começar a Era de Touro, ano 4460 a.C. Foi dedicado a revelar informações de outro momento de Deus, quando manifesta o universo, os planetas e os homens, quando ativa a sua vontade, a sua energia divina e cria a matéria. Essa característica criadora de Deus chamaram de Tá. Durante essa época, sente-se a influência de Mentu, o touro que representa a Era de Touro, em todo o Egito, até no nome dos faraós. O terceiro centro religioso foi criado em Hermópolis, dedicado a Tote, assim chamaram o único Deus, quando multiplica a criação sobre a terra com a diversidade da natureza, das plantas e dos animais. O quarto centro religioso estabeleceu-se em Tebas, com a chegada da Era de Ares, o Ram, no ano de 2300 a.C. Foi dedicado a revelar informações sobre as características, qualidades e significados de Deus, quando cria à sua imagem e semelhança a consciência do homem. Chamaram-no Amon-Ra. Nessa época, acontece o momento culminante da civilização. Constroem-se centenas de templos onde a imagem de carneiros predomina, e os faraós incorporam Amon e Ram aos seus nomes. As mudanças de era ou constelação zodiacal determinaram a duração de cada fase da revelação. O povo entendeu aos poucos que existe um só Deus, que por suas características e momentos diferentes em que cria o universo e o homem, tem nomes diferentes.
Criaram uma escola de mistérios para transmitir o seu conhecimento, garantindo sacerdotes sucessores de sua casta para continuar o processo de revelação. Se desenvolveram ao redor dos templos e centros religiosos. Em seu interior, se dedicaram a converter os iniciados em seres respeitosos, capazes de guiar seu povo e manejar as forças fundamentais da natureza. Escolheram seus discípulos entre todos os meninos do Egito, pelo nível de consciência e de sensibilidade que demonstravam, dando-lhes a possibilidade de dedicar-se a uma vida de sacerdócio. Deram-lhes informações sobre o processo de aperfeiçoamento, sobre Deus e o universo, através da reencarnação. Ensinaram-lhes ciências, artes, religião e filosofia. Foram treinados a exercitar seu autocontrole, aprenderam a conservar a sua energia vital, a compreender a importância do respeito e do livre-arbítrio, acelerando seu processo evolutivo. Foram convertidos em sucessores de sua casta, sacerdotes com o conhecimento e o poder que este produz, com a missão de guiar o povo num caminho de aperfeiçoamento geral. Foram encontradas estátuas de sacerdotes, uns saindo de um cubo, outros representados como escribas, seres com o conhecimento. Alguns poucos tiveram adicionado aos seus nomes a palavra Hotep, que significa sábio, como Imhotep ou Amenhotep, filho de Rapu, como reconhecimento de sua sabedoria. Foi dos templos onde concentraram o conhecimento, o poder, a riqueza material e espiritual que impulsionaram a organização da civilização egípcia. Utilizaram o olho de Horus como símbolo desta organização fechada de sacerdotes que dirigiu o destino do Egito por milhares de anos, nas sombras, atrás do faraó. A escola de mistérios utilizou o olho de Horus como seu símbolo, uma assinatura que aparece nos muros de todos os templos do Egito. Um símbolo que traz à mente e evoca o seu significado, sua ação principal, e transmite uma ideia de uma maneira muito simples, além das palavras. Seu significado pode ser entendido milhares de anos depois de ter sido desenhado. Os olhos são o sentido do sol, a origem da vida. Atuam percebendo a sua luz e as vibrações da cor. Transmitem à mente a intensidade e a força do fogo. Os olhos são os terminais nervosos que percebem a vontade divina, a intensidade da luz, a força de Deus, que os egípcios chamavam de Fi. A força que condensa o espírito na matéria, dando lugar ao universo, o lugar de experimentação da consciência. São os únicos nervos na superfície do corpo e que podemos observar em seu funcionamento vital. Florescem dentro de esferas cheias de um líquido branco cristalino. Os olhos simbolizam a dualidade. O olho esquerdo é solar, sensível ao negativo. O direito é lunar, sensível ao positivo e afirmativo. Cruzam a sua informação para produzir a imagem mental correta do espaço. Simbolizam a experimentação da consciência num universo de contrastes, para encontrar a verdade por comparação entre as partes opostas. Reagem à luz ativa do Sol, produzindo na mente a verdadeira luz, a energia vital luminosa. Uma luz invisível que torna possível a inteligência e a compreensão da realidade. Os pássaros evocam a ação de voar, a liberdade sem limitações materiais. O falcão é o pássaro que vê melhor.
Horus, o falcão, representa o espírito quando completa a sua aprendizagem na vida mortal e limitada. Quando entende as verdades do universo, porque as verificou em muitas vidas e se eleva sobre as limitações materiais, sobre o tempo e o espaço. O olho de Horus é a consciência imortal que tudo sabe, tudo vê. Pode voar muito alto sobre tudo que existe, ou fixar a atenção em qualquer detalhe. Evidentemente, os sábios sacerdotes se viam como observadores e guias de um movimento de aperfeiçoamento em direção à luz. Por isso, o seu símbolo era o olho de Horus, o olho que tudo vê. A começar pelos templos, os sacerdotes do olho de Horus guiaram em paz e harmonia o aperfeiçoamento espiritual do povo, revelando informação sobre Deus, o universo e o processo que sofre a consciência do homem. Protegido por muros altíssimos, cada templo era um enorme complexo, onde moravam milhares de pessoas, homens e mulheres igualmente, porque não havia distinção de sexo. Dedicavam pelo menos 21 anos de suas vidas recebendo informação e treinamento para se converterem em sacerdotes ou sacerdotisas. O processo de aprendizagem era realizado em vários templos, onde permaneciam por longos períodos enquanto recebiam as informações necessárias. Havia treinamento correspondente a esse e provas de autocontrole para alcançar outro nível em outros templos sobre o Nilo. Cada templo era uma biblioteca viva com informação especializada. Cada um continha uma lição diferente sobre o universo ou a razão da existência. Cada templo continha em seu interior um tema sagrado distinto, com informações que dão sentido a tudo que existe. O nível básico se realizava durante os primeiros 7 anos, quando recebiam informações gerais sobre o universo e treinamento para manipular os centros energéticos mais baixos do corpo. Havia templos como o de Kom-Ombo dedicados a entender a necessidade do universo dual e polarizado, para permitir à mente comparar entre extremos opostos e assim compreender a verdade. Em seu interior, aprenderam a controlar o medo da perda, a entender que se possui em cada vida o necessário para adquirir as experiências de aprendizagem. Tinham instalações que despertavam o medo da morte para aprender a controlá-lo e entender que a morte é apenas um passo para outra experiência. Em túneis com água e crocodilos, grandes alturas, lugares fechados com serpentes, os iniciados provavam a sua determinação. Lá receberam a informação para superar o medo ao abandono, os instintos de agressão e defesa, a entender a existência de programas mentais inconscientes que geram reações automáticas para poder controlá-las. No templo de Luxor em Tebas, transmitiram os conhecimentos que tinham sobre o funcionamento do corpo e o treinamento para que a consciência se identificasse com ele. O templo inteiro era como um organismo humano, cada salão representando um órgão, com informações nos muros sobre sua função principal, sobre o benefício que o organismo inteiro obtinha ao realizá-la e a sua relação com os outros órgãos.
Em seu interior, realizavam exercícios de concentração e de movimento, levando a sua mente a cada órgão, até que o corpo inteiro estivesse consciente e os manipulasse à vontade como um excelente instrumento. Vários templos, com sacerdotisas de Néftis e Ísis, se dedicavam a transmitir informações e treinamentos sobre as percepções físicas, as emoções e desejos carnais, sobre a diferença das emoções superiores, a intuição e a inspiração. Aprenderam a transmutar as paixões e as sensações do corpo, com o poder do espírito, a elevar a consciência e sua depuração vital, a solicitar a canalização de energia e inspiração de espíritos em planos mais evoluídos para despertar a criatividade. Muitos templos, como o de Hathor em Denderah, estavam dedicados às ciências, astronomia, astrologia e matemática. Em seus terraços, se dedicavam a registrar os céus, a entender as diversas energias que cada constelação emite e os efeitos que produzem. Seguiam dia a dia os desígnios das estrelas, controlando a duração do ano solar, a data exata da enchente do Nilo, o momento em que a Terra mudou da Era de Touro para a Era de Áries e os lugares que afetam o processo de evolução. Depois de receberem informações dirigidas à razão e treinamento para controlar sensações, emoções e pensamentos, dedicavam outros 7 anos ao lado direito do cérebro, à inteligência do coração, a encontrar a diferença entre pensar e meditar. O templo de Karnak, o maior do Egito, estava dedicado à consciência, a analisar as forças que a moldam, a entender o processo de evolução e a acelerá-lo, utilizando conceitos, palavras, sensações, pontos exatos ou movimentos. Aprenderam a concentrar-se si mesmos, a diferenciar entre o eu superior e o ego, a identificar-se com um ser ou objeto externo até sentir e transformar-se no que se pensa. Realizavam exercícios de telepatia em lugares próximos, depois à distância, num momento determinado do dia, até aprenderem a comunicar-se mentalmente a qualquer hora. Recebiam informações sobre o tempo e treinamento para vivê-lo como um eterno presente. Entendiam que pensar é comparar para conhecer, e que quando se sabe tudo, não se pensa nem se compara. Aprendiam a mudar de estado ou nível vibratório, a manejar as circunstâncias externas, conseguindo o equilíbrio emocional como uma decisão mental interna. Cada templo continha 3 níveis de informação. Era uma maneira de revelar informações simultaneamente a homens em diferentes níveis ou estados evolutivos. O primeiro nível transmitia informações básicas dirigidas ao povo. Cada templo contava uma história simples, repleta de símbolos e personagens fantásticos. Um drama sagrado facilmente compreensível. As ideias eram expressadas como mitos em forma de história. O mito, a história fantástica, foi utilizado como método para revelar ao homem um mundo que ele só entende imperfeitamente. Os mitos ganham vida quando se acredita neles.
Inventavam personagens com características simbólicas, com formas que trazem à mente sua função e atividade principal, que participavam de histórias simples e parábolas que contam verdades sobre a natureza humana sem a aridez e a abstração da filosofia ou da metafísica. O povo recebeu a informação sobre cada tema sagrado ao conhecer a história central de cada templo, ao conhecer as fraquezas e forças de cada personagem, as circunstâncias que atravessam e a maneira como os resolvem. Utilizavam um segundo nível de informação, dirigido aos discípulos, seres com um nível espiritual mais elevado, aos quais se explicava diretamente o mesmo tema sagrado de uma maneira mais concreta e profunda. Para isso, utilizavam as cenas descritivas do mito, talhadas nos muros do templo. Explicavam cada personagem, o que simboliza no universo, a parte do processo de aperfeiçoamento que representava, o porquê da sua forma, comportamento e sua função principal. A sabedoria dos sacerdotes do Olho de Horus fica evidente na história contada por cada templo e nas formas que utilizavam como símbolos. Só ao olhá-los, vem à mente a ação vital que representam, ou a qualidade que se ganha ao realizá-la. Ao representar homens com cabeça de animal como símbolo, os transformam em ideias que evocam a característica vital do animal. Trazem à mente a função do animal no universo. Um homem com cabeça de chacal adquire as suas características, seu instinto de orientação no deserto. Seguindo as suas pegadas, chega-se sempre a terras cultivadas. É, portanto, um excelente guia. Cada símbolo evoca uma simbologia. A forma simples de um pássaro evoca na mente o voo, a liberdade. Um disco solar sobre a cabeça de um homem fala da sua iluminação, da sabedoria que irradia, da informação que tem, do nível da sua consciência. Estudaram detidamente os animais e insetos. Assim, reuniam um profundo conhecimento sobre a sua vida, sua atividade principal, suas necessidades vitais, os hábitos que desenvolviam para supri-las, sua dieta alimentar, a duração de sua gestação, seus hábitos sexuais e o sentido principal da sua existência. Escolheram os animais mais idôneos para representar uma ação vital e o que acontece no universo quando se executa. O processo da lagarta que se arrasta e tece para depois transformar-se em borboleta. De todos os pássaros, o falcão é o que vê melhor. Tem um cérebro óptico com a vista mais perfeita e desenvolvida. Por isso, é escolhido como símbolo para representar essa função vital, o sentido da visão. Uma figura humana com cabeça de falcão é um ser que tudo vê, que domina o panorama, vendo perfeitamente cada um dos detalhes em que foca a sua atenção. Estas figuras chamadas deuses ou néters pelos egiptólogos que acreditam que o Egito era politeísta e que adorava os animais, representam apenas uma ação vital, um comportamento que transforma e aperfeiçoa. Cada ação importante da vida tem um símbolo que a representa, comunica a transformação que acontece na essência do indivíduo que a executa, o que obtém dela. Um par de braços indica a adoração, um par de pernas a ação de andar, uma boca a ação de falar.
E por último, num terceiro nível de informação, cada templo guardou um código secreto embebido no próprio símbolo. Era conhecido apenas pelos altos sacerdotes e mestres, com informações sobre forças e energias fundamentais, como controlá-las e utilizá-las para prestar serviço ao seu povo. Em templos como o de Horus, em Edfu, o sumo sacerdote levou seus discípulos mais evoluídos a deslocar sua consciência no templo, abrindo o inconsciente para reviver e compreender as vidas passadas em seu processo de reencarnação. O sumo sacerdote foi sempre um ser muito adiantado no caminho espiritual. Ele não se identificava com o corpo, conhecia perfeitamente o seu funcionamento e que energias utilizar para equilibrá-lo. Controlava do centro nervoso no alto da cabeça o mais alto nível de energia vital. Permanecia num eterno presente, irradiando amor, guiando e servindo com seu divino poder. A matéria apenas recebe, se contrai. Dar é irradiar. Esta é uma característica vibratória do espírito. Os seres de cada nível recebem e transmitem aos níveis inferiores. Em seus salões, entenderam que a realidade se compõe de 7 níveis de energia vibratória, 7 correntes energéticas com 7 diferentes níveis de poder ou força. O corpo tem 7 chakras ou centros de transformação da energia fundamental do universo. Cada ser humano, em sua vida presente, utiliza um desses 7 centros, dependendo do nível de evolução de sua consciência. Quanto maior compreensão do universo, mais respeito, mais alto o chakra ou centro nervoso utilizado para transformar a energia, maior quantidade de energia processa diariamente e mais poderes transcendentais tem. O sumo sacerdote podia controlar as forças fundamentais pelo altíssimo nível de energia vital em que permanecia o seu organismo. Seu sistema nervoso tinha uma resistência correspondente a esse nível de energia. Assim, em todos os templos do Egito, os iniciados receberam informação e treinamento, aumentaram paulatinamente seu nível de energia vital e, de maneira correspondente, o nível de resistência dos nervos de seu corpo. Aprenderam a manter-se em paz, harmonia, a respeitar tudo o que existe, a aceitar a perfeição do universo para conservar seus níveis de energia vital, no caminho do aperfeiçoamento que leva à onipotência, ao controle de forças e energias superiores. Um intenso preparo físico, mental e espiritual que terminava com o momento de experimentar o tudo e o nada, o manifesto e o não manifesto, e receber numa pirâmide uma poderosa energia que permite vislumbrar o 7º nível de consciência. Durante a Era de Touro, se dedicaram a experimentar uma forma piramidal de tecnologia ressonante, que transformava as vibrações do planeta em energia. Um conhecimento herdado a ser colocado em prática. Colocaram maciças formas piramidais de milhões de toneladas em pontos nevrálgicos sobre a malha eletromagnética do planeta.
A massa piramidal, que continha milhões de partículas de quartzo, vibrava com a Terra, produzindo energia pela fricção de suas moléculas, num fenômeno que hoje chamamos de peso elétrico. Construíram muitas pirâmides, até chegar ao modelo perfeito da pirâmide de Quéops. Seus corredores, galerias e câmaras transformaram essa energia em som, fazendo vibrar em níveis cada vez mais altos o que fora preparado física, mental e espiritualmente. Esta força impulsionava a mente do homem a perceber outras dimensões, chegando a outros estados especiais de consciência. Com esta ajuda externa, os iniciados vislumbravam o sétimo nível de consciência. Retornavam relembrando o êxtase obtido, as verdades verificadas, para transmiti-las a seus companheiros com palavras e ações. Em suas meditações posteriores, obtinham novamente esse estado de unidade sem movimento, até que essa situação se consolide definitivamente, e eles fiquem de maneira permanente no estado de Deus-Homem, sempre irradiando energia positiva de amor. O conhecimento sobre as formas puras do universo, os blocos básicos com os que se organiza a energia e a matéria, foram fundamentais para o desenvolvimento da civilização egípcia. Hoje chamamos essas formas puras de sólidos platônicos. 5 polígonos com seus lados e ângulos iguais, baseados em triângulos equiláteros, a forma divina, sem tensões. Utilizando essas formas, puderam produzir efeitos de ressonância e concentração energética, para elevar a percepção da consciência, para conseguir efeitos de supercondutividade, com os quais se anula a força da gravidade. Hoje se descobriu que o planeta tem pontos nevrálgicos, chamados nodos diamagnéticos, onde se pode controlar a força de gravidade do planeta e produzir fenômenos de supercondutividade. A supercondutividade permite amplificar ou diminuir a força da gravidade. Ao aumentar o peso das pedras, se enterrava conhecimento, sem que fosse necessário escavar. Ao diminuí-lo, tornaram as pedras leves para empurrá-las e movê-las facilmente, desde pedreiras longínquas. Na ilha de Sehel foram encontrados hieroglifos com fórmulas e ingredientes para produzir uma espécie de concreto que parece rocha. Cientistas franceses os decifraram parcialmente. Suas experiências confirmam que se trata de polímeros, que ao solidificar-se produzem uma espécie de pedra. Isso explica a facilidade para fazer juntas tão exatas entre as pedras dos seus templos, conseguindo usar os blocos já fundidos como forma para os novos. Mas o mais importante foi a sua visão de que a vida é um processo desenhado por Deus para ampliar a consciência do homem. Que o espírito do homem encarna repetidamente num corpo para compreender a harmonia pelos resultados de suas decisões. Ao viver muitas vidas com experiências opostas, de angústia e de paz, de depressão e de felicidade, de riqueza e de pobreza, de saúde e de doença, compreende a razão da sua existência e acaba com as limitações materiais, transformando-se num super-homem imortal. Um ser que não perde na morte a consciência ou a informação acumulada. Um espírito sábio ao final de um processo, que sobe outro degrau na perfeição do universo. O homem reencarna muitas vezes. No princípio, a sua animalidade é dominante. A intolerância e a agressão determinam uma vida de sofrimento.
Aos poucos, se enche de dores e, ao tentar remediá-la, deixa de atacar, encontra a paz e, com ela, altos níveis de energia vital. Com a informação do processo de aperfeiçoamento e das leis que o regulam, os egípcios melhoraram de vida, aceitaram os momentos difíceis como parte do seu caminho de aprendizado, permanecendo assim, em paz e harmonia. Os templos revelaram como homens em um mundo de dor podiam transformar-se em seres sem limitações físicas, com conhecimentos para transmutar a matéria e locomover-se livremente no tempo e no espaço. Entre as contradições de cada vida se aprende algo e se renasce um pouco mais sábio. Na polaridade entre a luz e a escuridão, entre o medo e o amor, se aprende a encontrar a paz e a harmonia, a manter a energia vital. Ao sentir na pele os tormentos e a angústia que produzem a ira, o ódio, o rancor ou a vingança, se compreende o valor da harmonia. Ao compreender que cada decisão produz paz ou sofrimento, pode-se passar do inferno da vida ao céu da mesma. O povo entendeu que todas as ações da vida diária, pescar, semear, colher, são uma maneira de aproximar-se de Deus, de se aperfeiçoar a cada dia. Construíram uma comunidade em paz e uma tal felicidade que, quando o historiador grego Heródoto visitou o Egito no ano 500 a.C., não pôde deixar de afirmar: de todas as nações da terra, os egípcios são os mais felizes, sãos e religiosos. Apesar disso, não tinham uma palavra em sua língua que significasse religião. Não viam diferença entre o sacro e o mundano. Viam-se como os encarregados de compreender que Deus, o universo e o homem formam uma unidade manifesta pelo amor. Nestes programas do Olho de Horus, veremos a mensagem que os egípcios transmitiram em seus templos: que todos os homens avançam por um caminho de aperfeiçoamento que leva muitas vidas. Alguns estão mais evoluídos que os outros, mas todos chegarão à imortalidade e à consciência permanente, somente aprendendo a ser flexíveis, a aceitar as circunstâncias e a respeitar todos os seres que nos rodeiam. O caminho pode ser de sofrimento ou de paz e harmonia. Depende da valorização do que se tem e de agradecer a oportunidade de estarmos vivos para tomar consciência de que fomos criados por amor. Existiu no Egito uma fechada e misteriosa organização de sacerdotes cujo símbolo era o olho de Horus. Eram o poder real nas sombras atrás do faraó. Foram os herdeiros de sacerdotes sobreviventes do ciclo anterior da humanidade que viram no dilúvio uma oportunidade para orientar a humanidade em direção a um destino mais alto e estruturar uma sociedade dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. A partir do nada, ao redor de templos e centros religiosos, desenvolveram a civilização egípcia. E nos templos concentraram o conhecimento, o poder, a riqueza material e espiritual.
Cada templo revelava um tema diferente. O templo de Osíris, em Abidos, a reencarnação. O templo de Kom-Ombo, a dualidade. O templo de Luxor, o corpo do homem. O templo de Hathor, em Denderah, a gestação. O de Ísis, em Philaet, o princípio feminino. Cada templo ampliava o conceito do processo evolutivo. O templo de Horus, em Edfu, revelava a existência da iluminação. O de Karnak se dedicava à evolução da consciência. Cada templo era um livro vivo, contando uma história diferente, especializando-se numa parte da revelação. Os templos transmitiam o conhecimento através de histórias simples, cheias de mitos e personagens fantásticos. Revelavam informações utilizando uma história fantástica, uma parábola com ensinamentos, um mito cheio de personagens simbólicos que explicavam a vida como parte de um processo de aperfeiçoamento. Cada personagem representava uma força que moldava o caráter, que levava a agir de uma maneira específica, produzindo como resultado uma ação vital que aperfeiçoava. As formas dos personagens e a ação vital que representavam indicavam a sabedoria dos sacerdotes do Olho de Horus. Para escolhê-los, estudavam profundamente os animais e insetos, até entender a sua função vital e o que se obtinha através dela. Depois, escolhiam um animal que melhor representasse uma ação vital e o combinavam com um homem, num símbolo gráfico muito simples. Assim faziam com que a mente transferisse e evocasse as suas qualidades e características. Um homem com cabeça de falcão convertia-se num ser que tudo vê, como um pássaro que evoca a liberdade e a leveza do espírito. Um homem com cabeça de chacal tinha qualidades de guia. Outro com um sol sobre a cabeça indicava a sabedoria que irradiava, o alto nível de evolução da sua consciência. Um desses personagens simbólicos foi chamado de Osíris. Em Abidos, protegido do exterior por altíssimos muros, está o templo que relata a sua história. Um enorme complexo onde viveram milhares de pessoas. Neste programa, veremos o que este templo revelava. Abidos se encontra a 150 quilômetros ao norte de Tebas, a última capital do Império Egípcio, seu último centro religioso. Por volta do ano 1300 a.C., Sete I e seu filho Ramsés II construíram um templo dedicado a revelar a existência da reencarnação. O templo era formado por 2 pátios fechados, dois enormes salões com altíssimas colunas, sete santuários e uma série de câmaras e áreas de serviço.
Osíris era o senhor da reencarnação. Representava a força que impulsiona o processo evolutivo do homem através de muitas vidas, transmutando-o num ser perfeito e imortal. Neste templo, os sacerdotes do Olho de Horus revelaram que a reencarnação é um processo evolutivo criado por Deus para permitir que o homem compreenda a evolução do universo. A informação na consciência é ampliada lentamente, através de muitas vidas, para transformar a ignorância dos seus filhos em sabedoria. Um processo que converte espíritos inocentes em seres experientes, que entendem a razão da sua existência. A reencarnação transforma um ser denso e rígido que permanece na baixa vibração do medo num ser flexível, etéreo, que vive na frequência altíssima do amor. Aos poucos, a sucessão de vidas transforma um homem animal num ser sábio e respeitoso, capaz de manipular imensos poderes com responsabilidade. Um super-homem. O processo de aperfeiçoamento se realiza na Escola Universal dos Contrastes, uma realidade de opostos, polarizada e dual, de luz e escuridão, de matéria e espírito, de sofrimento e felicidade. O contraste permite comparar as partes antagônicas. As situações opostas permitem diferenciar e compreender qual é a verdade que leva ao aperfeiçoamento espiritual, à paz e à harmonia. Esta porta só se abria 4 vezes por ano. 4 dias significativos que uma sociedade orientada e regida pelos astros demonstrava através de sua arquitetura seu conhecimento dos movimentos do Sol. Esses dias de equinócios e solstícios definiam os ciclos climáticos da Terra. As 4 esquinas do Sol marcavam as mudanças de estação, a enchente do Nilo, o tempo do plantio e da colheita. O primeiro raio de sol entrava pela porta do templo, iluminando o interior do santuário de Amon-Ra, a Barca de Ouro. A nave simbolizava o caminho da consciência na Terra, o do Sol nos céus, a causa dos dias e dos anos num universo que nunca se detinha. O povo só podia entrar até esses pátios para participar das cerimônias que se realizavam ao entardecer e ao amanhecer de solstícios e equinócios, como em todos os templos do Egito. Este primeiro salão continha informação sobre o tempo e o espaço, os ciclos zodiacais que produzem ritmos, tempos difíceis e fáceis, a alternância necessária no universo de contrastes. É nesse mundo de ciclos que o espírito encarna repetidamente para sentir na própria pele situações que lhe permitam compreender quais são os valores que estruturam o universo. Em cada vida, adota uma nova personalidade, com outra família, em outro lugar e tempo, para experimentar situações definidas por um novo destino. Tem uma mente livre para decidir como agir nas situações que enfrenta e para analisar o resultado de seu comportamento.
É assim que evolui ao tomar milhões de decisões e avaliar os seus resultados. Curiosamente, numa dessas vergas, há uns símbolos muito estranhos, que chamaram a atenção por sua semelhança com helicópteros e objetos voadores. Milhares de histórias se teceram querendo explicar o seu significado. Há os que dizem que nessas vergas foram escritas mensagens para os homens do futuro. E no momento em que estes símbolos forem entendidos pelos visitantes do templo, chegará a nova era de Aquário e a humanidade viverá o fim de um ciclo e uma mudança transcendental. 36 colunas sustentam o alto teto do salão seguinte, dedicado à ordem universal, ante as 7 capelas que arrematam o templo. Num dos muros aparece Ísis, irmã de Osíris, que rege a consciência do homem, representado pelo faraó Sete I, que tem o cajado de pastor de toda a humanidade. Dá o sopro de vida, o instante divino em que o espírito encarna num corpo, para encontrar verdades sobre o universo, ao compreender os resultados de suas decisões na vida. Em cada vida se tem um novo corpo que obedece às decisões da mente e envia permanentemente informação do mundo exterior através dos sentidos e terminações nervosas. Vida após vida, o homem experimenta uma série de circunstâncias ao se relacionar com outros seres. Os acontecimentos difíceis são a lição que veio aprender, o destino que lhe corresponde. A reencarnação transforma o homem pouco a pouco num ser tolerante. Alguém que aprende a respeitar os outros, a não querer mudar ninguém, a ser flexível, pois compreende que todos têm a sua missão. Evolui e entende que experimenta aquilo que tem que aprender, que tem o que precisa, que tudo o que acontece é perfeito, que os contrastes existem para a compreensão do universo, e assim, desenvolvem uma grande confiança em Deus. Transformam o sofrimento em paz, a intolerância em respeito, a agonia em harmonia, encontra a felicidade. Assim, eleva sua energia vital, alcança sentidos e poderes e torna-se um ser invulnerável. A reencarnação transforma um homem mortal com limitada consciência temporal num ser imortal com consciência permanente, que pode entrar e sair voluntariamente da matéria. O homem tem mais que uma vida. A morte é apenas uma porta para mudar as circunstâncias e receber outro destino. Cada vida é uma lição diferente, uma parte do processo de aperfeiçoamento para chegar cedo ou tarde, através do respeito e da paz interior, à imortalidade. A revelação egípcia estabelece que cada espírito passa por esse processo de aperfeiçoamento durante um ciclo cósmico, uma volta do sistema solar ao redor do Sol central da galáxia. Durante esse período de tempo, 25.920 anos, o planeta Terra passa por cada uma das 12 constelações das estrelas que formam os 12 signos zodiacais na abóbada celeste.
Isso acontece para que o espírito receba as diferentes energias e forças das estrelas durante 12 eras de 2160 anos. 12 ciclos que produzem diferentes processos e estados. Durante essa volta, o espírito reencarna umas 700 vezes em diferentes corpos, lugares, tempos, circunstâncias, condições e personalidades. Durante essas vidas, ascende do primeiro ao sétimo nível de consciência. Em cada vida aprende algo diferente. Cada vez nasce marcado de maneira diferente pelas forças irradiadas pelas estrelas. Para revelar esse processo de aperfeiçoamento, de reencarnações, os sábios egípcios criaram o mito de Osíris. Uma história com duas forças opostas que se manifestavam na mente e no universo polarizado para permitir a evolução. A mente do homem, influenciada pela tensão entre essas duas forças fundamentais, decide comportamentos e ações que produzem resultados com os quais se aprende. O sofrimento permite entender a felicidade. A angústia permite entender a paz. O mito tinha 4 personagens fantásticos. 4 irmãos que se juntaram de maneira natural e, ao fazê-lo, representaram duas forças opostas, a luz e a escuridão. Osíris e Ísis representam a força da luz, que impulsiona o homem à espiritualidade, à harmonia, a avançar para aperfeiçoar a consciência. São o motor das reencarnações. Set e Neftis simbolizam a força da escuridão, que impulsiona o homem à materialidade, aos prazeres sensoriais, à densidade da inconsciência e à imobilidade da ignorância. Osíris é a força ativa masculina. A vontade baseada nas certezas adquiridas, na informação verificada para impulsionar ações que produzam harmonia, paz e felicidade. A forma simbólica de Osíris é a de um homem envolto em faixas, um espírito envolto pelo corpo. Tem uma coroa branca, a consciência em formação sobre a sua mente, com 2 plumas laterais, as 2 forças polares do universo, a dualidade contraditória que lhe permite comparar para compreender a verdade. Em sua mão esquerda, leva o gancho de pastor, a força que guia o rebanho humano pelo caminho das transformações e dos ciclos. Na mão direita, leva o instrumento que separa as espigas boas das ruins. Cada decisão, cada colheita produz o resultado de um sofrimento. As espigas ruins são de harmonia. As espigas boas são a consciência ao compará-las, o que permite o aperfeiçoamento. Set representa o peso da animalidade original que atrasa a espiritualização da matéria. É a vontade egoísta de obter o prazer, ainda que isto cause caos e sofrimento aos outros. É um instinto que domina. O confronto dessas duas forças ativas e masculinas é seguida pela parte passiva e feminina. Ísis gera as emoções superiores, as intuições, no mundo interior. Recebe a inspiração e produz as ideias, a busca e a adoração de Deus, o êxtase. Neftis recebe as sensações e os desejos gerados pelo corpo. Gera a análise elementar perceptiva do mundo exterior através dos sentidos.
Ao fundo do salão da Ordem Universal encontram-se 7 santuários que são o coração do templo. Explica as fases do Gênesis, a aparição do pensamento humano e os princípios divinos, as forças que impulsionam seu processo de aperfeiçoamento. O primeiro santuário está dedicado a Thoth e ao nascimento do faraó Sete I, que representa no templo o nascimento da consciência do homem no universo. A primeira é a cena simbólica. O sumo sacerdote da escola de Horus, coberto com a pele de um jaguar, a força da animalidade original abandonada, ajuda no nascimento do faraó Sete I. Nasce a consciência que pode participar da evolução do universo. Thoth, um homem com cabeça de íbis, simboliza o verbo divino, que dá nome a tudo o que existe. Representa o princípio multiplicador do único Deus, que ao nomear, cria um ser divino. Thoth carrega o livro do destino, onde anota as transformações de cada espírito, os nomes e formas, as diferentes personalidades na cadeia de reencarnações que nos levam à imortalidade. Cada espírito recebe um corpo, um nome. Neste caso, Sete I, uma personalidade temporal como faraó, determinada pelo ciclo e pelas circunstâncias, onde cumprirá seu destino temporal de aprendizagem. Thoth escreve em seu livro o nome dentro de um laço, chamado cartucho egípcio. Cada laço tem um nó na sua base e representa uma das vidas temporais do Espírito Eterno. O nome é a vibração da palavra divina que dá forma ao corpo e define a personalidade temporal do espírito encarnado. Em cada vida tem-se um nome diferente. É uma lição de cada vez. O destino define as circunstâncias que são necessárias viver para que se aprenda. Thoth é o escrivão dos céus. Arquiva a lição que o espírito encarnado deve aprender no livro do destino e no momento da sua morte escreve os sucessos obtidos. Ele é o ser responsável pela palavra, é o inventor da linguagem, da escrita e do intelecto que retém, compara e analisa. Ao lado de Thoth está Seshat, com a sua coroa de 7 pétalas. 7 é o número do processo. 7 são os níveis da mente do homem. Ela escreve na matéria o nome do faraó, dando lugar a seu atual ciclo temporal. Parte do mito de Osíris é o chamado julgamento dos mortos. Acontece quando o espírito do morto chega ao Duat, uma dimensão além da física, para encontrar-se com as forças que impulsionaram a sua mente no universo de contradições que é a vida sobre a Terra. No Duat revê a sua vida, avalia seus atos e eleva o que aprendeu sobre o universo até sua consciência permanente, antes de reencarnar, a fim de que continue o processo de aperfeiçoamento. Anubis, um homem com cabeça de chacal, guia o espírito do morto nesse mundo imaterial. O chacal simboliza a força guia. Os egípcios perdidos no deserto reencontravam a civilização seguindo as suas pegadas. Anubis coloca o coração na balança dupla de Maat, a deusa da verdade e da justiça. O coração é o símbolo do que o morto sentiu, pensou, decidiu e fez. O contrapeso é a leve pluma da verdade que determina se aprendeu a lição devida. Precede a Thoth um homem com cabeça de íbis que simboliza o único Deus quando multiplica os seres da criação. Ele pesa o resultado de cada decisão,
Avalie o seu comportamento em cada circunstância difícil do seu destino, a lição essencial nesta encarnação. Ele escreve o livro do destino, os registros akáshicos, as transformações de cada espírito em seu processo de evolução, o nome que usou, a forma que adotou, o lugar onde nasceu, as circunstâncias que experimentou e os resultados obtidos. Uma estranha figura, composta de partes de vários animais, observa. Representa as formas encarnadas pelo espírito, as diferentes formas de animalidade original. É a força animal que impulsiona o espírito em direção à matéria, a paixão, o desejo, as sensações do corpo. É a força de Sete, o lado escuro de todo ser humano, o que atrasa o seu processo de evolução. O espírito eleva as compreensões verificadas por sua personalidade temporal até sua parte eterna e recebe de Thoth um novo destino, uma nova lição e uma nova vida para viver. Sai guiado por Horus, a luz de sua própria consciência, a que o espera no momento de sua liberação definitiva, quando terminam seus ciclos de reencarnação, porque já aprendeu tudo. Indica-lhe que entre no santuário de seu novo corpo, onde estão as outras forças que impulsionam a sua consciência. Ali, presidindo, se encontra Osíris, força que impulsiona o processo em direção à espiritualização e ao abandono das paixões animais. Está acompanhado de Ísis e Néftis, suas conexões com as sensações e emoções do corpo que ocupa nesta nova vida em que acaba de nascer. Os 3 santuários seguintes estão dedicados ao único Deus adorado pelos egípcios, aquele que está em todos os lugares. Contudo, eles o viam em 3 fases diferentes, 3 momentos diferentes de um só Deus. O Egito é um país de um só Deus, e sempre foi assim. Só que para eles, esse único Deus, essa única e total consciência, se manifesta no universo em 3 diferentes momentos do Gênesis. Os sacerdotes utilizaram 3 nomes diferentes para essas 3 fases da criação, para comunicar fácil e gradualmente como compreendiam Deus. Na primeira fase da criação, antes da manifestação do universo, existia apenas um Deus absoluto, a unidade inicial, a quem chamaram de Aton-Ra. Nunca foi representado com uma forma física, e nos hieroglifos era desenhado como um disco dourado, um sol simbólico, fonte da luz. O santuário de Aton-Ra era o primeiro dos 3. Aton-Ra é o Deus absoluto, que existia antes da manifestação do universo. Ele é a unidade, a matéria-prima, o caos que contém tudo em potência, o nada, o grande princípio, a própria essência de todas as coisas, o Espírito Divino, eterno, imutável, que sabe tudo e está em todas as partes. O santuário seguinte é o de Ptah, Deus na hora em que a sua vontade manifesta a criação e dá lugar ao universo. Na segunda fase, Deus ativa a sua vontade, sua energia divina, para manifestar o universo e cria a matéria. Esse Deus que cria o universo foi chamado de Ptah. Nos escritos sagrados está representado por um homem envolto em faixas, que segura um bastão composto de 3 símbolos. O Ankh, ou símbolo da energia vital criadora, que se manifesta como vida nas pulsações do sistema vascular. A força divina é chave da vida. O Uas, que representa a artéria principal, simboliza o canal por onde flui a energia pelo corpo. Também tem a forma de um bastão que utilizavam no campo para controlar serpentes.
O controle da corrente vital, a serpente energética, o Kundalini que sobe pela coluna vertebral. O Djed, que simboliza o eixo de crescimento e desenvolvimento de todo ser vivo, a coluna vertebral que estrutura todos os seres, dando forma aos diferentes corpos. O bastão de Ptah tem, portanto, uma profunda simbologia referente à energia que gera a vida. Ptah representa o momento em que a vontade ativa de Deus manifesta uma força sobre si mesmo que condensa sua substância original, a que chamamos espírito. Este reage, criando uma força contrária expansiva que põe o universo em movimento. Essas duas forças contrárias polares produzem momentos de equilíbrio que criam o cosmos, os planetas, a natureza. Os cientistas atuais chamam esse momento de Big Bang. A força que condensa é chamada de força centrípeta. A reação expansiva chamam de força centrífuga. Desde Einstein, se aceita que a matéria seja uma forma de energia, uma coagulação ou condensação de luz. O espírito é considerado a substância original, que por sua própria natureza imprime sobre si mesma uma força que a comprime num volume, na matéria, que é luz com densidade. Ao fazê-lo, gera automaticamente uma força contrária, que tenta soltar-se da forma em que está comprimida, conseguindo como resultado o movimento e o tempo. A terceira e última fase da criação é quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, com a mesma capacidade de criação e de consciência. O chamaram de Amon-Ra. O principal símbolo de Amon-Ra é sua enorme coroa, que simboliza a consciência que toma forma no mundo dual. Por isso, está dividida em dois ramos que saem da unidade. Cada ramo tem 7 folhas, 7 níveis por onde passa a consciência, desde o momento em que encarna pela primeira vez no corpo de um homem, até o momento em que se ilumina, livrando-se das limitações materiais. Quando a classe dos sacerdotes desapareceu, o sentido desse símbolo se perdeu. Isso fez com que se acreditasse que praticavam a idolatria, num sistema religioso com muitos deuses. No entanto, o Antigo Egito sempre acreditou em um único Deus. Basta entender o sentido de cada símbolo para revelar a sua aparente complicada teologia e descobrir que é tão simples quanto a sua geografia. No templo de Osíris em Abidos, o único Deus, em cada uma das fases da criação, tem o seu próprio santuário. O último santuário é o de Amon-Ra. Representa o momento em que no universo existente, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, com o propósito de conscientizá-lo sobre a própria vida. Esta é a capela central do templo, dando importância central ao aparecimento da consciência no universo. Em seus muros aparece o símbolo do deus Amon-Ra e o faraó, como o homem consciente que agradece pela vida, aceitando suas partes de luz e de escuridão, de gozo e de dor, compreendendo-a como um processo de aperfeiçoamento. Amon-Ra também simboliza de maneira fálica a multiplicação da consciência, com um falo à altura do umbigo, o lugar de onde cresce o homem. Usa sempre alguns dos símbolos sagrados, a chave da vida ou o canal da energia. O universo e sua essência, o homem, evolui até a consciência absoluta. O destino divino do homem é chegar ao passo seguinte da evolução, um ser espiritual e supramental.
O faraó envolve Amon-Ra com uma capa transparente, representando o dar forma a Deus na mente do homem, para que compreenda a razão da existência. Aponta com seu dedo para o terceiro olho, ponto reconhecido em muitas religiões e cultos como a porta além do físico. Amon-Ra recebe uma taça em forma de coração que contém o amor e a sabedoria armazenada pela evolução de todos os homens. As 3 capelas seguintes estão dedicadas da seguinte maneira: a primeira a Osíris, a segunda a Ísis e a terceira ao filho de ambos, Horus. Na criação polar que se manifesta como luz e escuridão, Osíris e Ísis representam a luz, o avanço da consciência através dos ciclos de vida, morte e renovação. A polaridade contrária é representada por Set, a força da escuridão que detém o homem, a matéria condensada, as paixões animais. Horus nasce quando a luz triunfa sobre a escuridão. É o filho de Osíris e Ísis. Representa o momento em que cada ser espiritualiza a sua matéria, deixando para trás a sua animalidade original, transformando-se num ser sem limitações, consciente de todas as vidas que viveu. Osíris aparece nos muros de seu santuário com diferentes chapéus simbólicos na cabeça. Momentos distintos do processo de aperfeiçoamento, diferentes etapas e estados adquiridos. O processo de evolução acontece simultaneamente de 2 maneiras. Um processo visível e exterior de evolução física, onde uma forma cada vez mais sofisticada de corpo é mantida e transmitida continuamente através da hereditariedade. E um segundo processo invisível de evolução do espírito através da reencarnação, em direção a graus cada vez maiores de consciência, até chegar ao momento do nascimento de Horus no interior de cada homem. Num processo de autotransformação, se abandona a animalidade original, o peso morto da subconsciência corporal, e a luz da consciência ilumina tudo. No santuário de Ísis, se explicava aos iniciados a existência de um princípio feminino, capaz de gerar luz. Seu nome significa trono. Cada imagem simbólica expressa um pensamento de uma maneira muito simples, além da linguagem. Na filosofia esotérica se diz que cada símbolo tem 7 chaves. Ísis é simbolizada por uma mulher com um abutre na cabeça, sobre o qual se apoiam 2 chifres de vaca que sustentam um disco dourado. Osíris e Ísis representam 2 forças gêmeas, orientadas à espiritualização da matéria, à evolução da consciência. No mito, converteram-se em irmãos ou em marido e mulher. O abutre é um pássaro que voa e que é totalmente dedicado à sua cria. Em seu interior, transforma as substâncias em decomposição, convertendo-as em alimento, em nova vida. A vaca representa o princípio nutritivo. Seus chifres têm a forma da lua, a mãe dos ciclos. Sustentam o disco dourado, a luz do sol, fonte da vida, a luz da consciência. Na reveladora história mítica, Osíris e Ísis governavam o Egito. Deram forma às suas leis, foram o instrumento da civilização, ensinando o respeito e a busca de Deus. Depois disso, Osíris prosseguiu sua busca em outras dimensões, a outras verdades e outros conhecimentos, deixando o reino, símbolo da mente, nas mãos de Ísis, sua esposa e irmã. Set, seu outro irmão, a força animal obscura, queria apoderar-se do reino,
da mente do homem, e de Ísis, por quem estava loucamente apaixonado. Quando Osíris regressou, Sete, em conspiração com outros 72 nobres, o convidou a um banquete ao qual levou um belo sarcófago talhado na madeira, do tamanho exato de Osíris. Declarou que o daria de presente a quem se ajustasse nele perfeitamente. Um a um, eles experimentaram, e quando Osíris se deitou em seu interior, os conspiradores fecharam a tampa e selaram-na com chumbo. Depois atiraram o sarcófago no Nilo. Sete, que representava a parte animal e passional de todo ser, tomou posse da mente, limitando-a às sensações e desejos do corpo. Os conspiradores simbolizam as reencarnações que a consciência presa no sarcófago do corpo tem que viver durante um ano cósmico, para transformar a matéria em espírito. – 72 anos se passam, enquanto a Terra percorre um arco de 30 graus de cada constelação na abóbada celeste. 12 constelações ocupam os 360 graus do firmamento, as 12 eras zodiacais. A grande volta do sistema solar, chamado ano cósmico, dura 25.920 anos. Segundo o mito, o sarcófago com Osíris chegou às costas do Líbano, onde, preso a uns galhos de tamarga, converteu-se numa bela árvore que o contém em seu interior. O rei desse lugar viu a bela árvore e a cortou para fazer uma coluna do seu palácio, sem saber que o sarcófago continuava incrustado em seu interior. Depois de muitas aventuras, Ísis resgatou o sarcófago e o trouxe de volta ao Egito. Quando Sete descobriu, cortou o corpo de Osíris em 14 pedaços e espalhou-os por todo o país. Entretanto, Ísis percorreu o Egito e encontrou uma a uma 13 das partes, todas menos o falo de Osíris, que, segundo a lenda, foi devorado pelos peixes do rio. Um simbolismo do abandono da sexualidade e da animalidade originais. Ísis, ajudada por Thoth, conseguiu unir os pedaços do corpo de Osíris e teve uma comunhão espiritual com seu marido. Ela ficou impregnada de sua essência e engravidou de Horus. Horus representa a iluminação, quando se abandona a roda de reencarnações, pois já se adquiriu a sabedoria necessária para não perder nunca mais a consciência adquirida. Esta história simboliza a evolução, o processo do espírito do homem, desde a primeira vez que encarna num corpo, até que depois de muitas vidas, através das emoções superiores, da inspiração e da intuição, alcança a iluminação e a sabedoria para sempre. O último santuário do templo é o de Horus, a porta que se abre às estrelas. Horus representa o momento da ressurreição, da iluminação e da imortalidade. O fim das limitações materiais, o momento de ver todas as vidas vividas, mantendo para sempre a consciência adquirida. A revelação afirma que o espírito do homem, depois de muitas vidas, chega a um nível de sabedoria em que compreende a razão de sua existência e as forças fundamentais do universo. A compreensão obtida por seu espírito, com o resultado das experiências de muitas vidas, o leva ao ponto de harmonia, em que pode libertar-se da roda de reencarnações e limitações da matéria.
Esse momento acontece quando respeita os outros, aceita que tudo que ocorre é perfeito e permanece em paz e harmonia. Quando armazena altos níveis de energia vital e resolve, com toda a sua vontade, buscar a Deus em somente uma vida. Se ao chegar a esse nível, decidir esforçar-se para conseguir a perfeição, abre a porta ao caminho de Horus, à transformação que permite o abandono da roda de reencarnações sucessivas. Horus representa o triunfo da luz sobre a escuridão, o domínio da animalidade original, o fim das limitações materiais, o passo definitivo da ignorância à sabedoria, a porta dimensional que o leva acima das hierarquias do universo. Horus é simbolizado por um falcão dourado que tudo vê, que voa livre como um espírito, por cima das circunstâncias materiais. Todos avançamos e reencarnamos, impulsionados pela força de Osíris. E levamos dentro de nós a semente de Horus, a passagem à imortalidade e à consciência permanente. Só poderemos chegar lá aprendendo a ser flexíveis, a valorizar o que temos, a aceitar as circunstâncias e as pessoas que nos rodeiam, e a agradecer pela oportunidade de estar vivos, para tomar consciência de que fomos criados por amor. Vamos continuar a história da Escola de Mistérios do Olho de Horus, uma casta sacerdotal fechada que foi um verdadeiro poder no Egito. Foi organizada por sacerdotes sobreviventes ao dilúvio, possuidores de registros e conhecimentos da desaparecida civilização Atlante. Seres muito evoluídos que viram o cataclismo como oportunidade de estruturar uma nova civilização dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. Utilizaram os templos como livros vivos para revelar as verdades sobre Deus e o funcionamento do universo, acelerando a evolução de seu povo. Nos templos, concentraram o conhecimento e a riqueza, transformando-os em polos impulsores do desenvolvimento da civilização egípcia. Ensinaram que o Espírito Eterno reencarna repetidamente como homem na Terra para viver um processo de aperfeiçoamento criado por Deus. Encarna em diferentes corpos, nasce em diferentes famílias, lugares e épocas, em diferentes circunstâncias materiais, econômicas e de saúde. Reencarna repetidamente na Terra, enquanto o sistema solar dá uma volta ao redor do centro da galáxia, que dura 25.920 anos. Esta volta é chamada de ano cósmico. Durante esse ciclo, a consciência do homem é influenciada pela energia de diferentes constelações. Assim como as estações climáticas, as constelações determinam os processos necessários à evolução. Os egípcios acreditavam que as estrelas que iluminam o dia do nascimento marcam o destino do homem e, em escala maior, o de toda a humanidade. Entendiam o destino como as dificuldades da vida, o que se deve experimentar para que se aprenda. Acreditavam que o homem chega à verdade comparando os extremos, num universo dual de contrastes de luz e escuridão. Ao exercer seu livre-arbítrio diante das circunstâncias que atravessa, o homem aprende com os resultados de suas decisões. É a angústia que permite entender a paz, o medo que ensina a harmonia, as consequências do ódio é que trazem a compreensão do amor.
Assim, vida após vida, há um processo de aperfeiçoamento espiritual. O homem nasce cada vez mais sábio, respeitoso e tolerante, até o fim do ciclo, quando torna-se um super-homem imortal. Nesse momento de iluminação, lembra-se de todas as vidas, da corrente de erros que cometeu, entendendo que, graças a eles, compreende hoje a razão de sua existência. Em paz e harmonia, com um altíssimo nível de energia vital, irradiando permanentemente amor, conquista seus poderes superiores e chega ao ciclo seguinte de evolução numa escala mais alta da realidade. O processo evolutivo transforma a sua animalidade original, tornando-o um mestre elevado, um respeitoso ser imortal, capaz de experimentar a ausência de limitações. Esse modo de entender a vida proporcionou milhares de anos de paz e harmonia aos egípcios, desenvolvendo uma civilização exemplar. Os sacerdotes do Olho de Horus deixaram essas verdades no interior de seus templos. Os percorreremos um a um. Hoje, como pesquisadores, vamos chegar até a planície de Gizé para entender a mensagem da Esfinge. Uma mensagem que nos chega através do tempo, pois esse monólito de pedra é uma marca indestrutível para os pesquisadores do futuro. A Esfinge revela movimentos astronômicos registrados há milhares de anos e comprovados no ciclo anterior pela humanidade atlante. A crença hoje é de que Atlântida foi um mito. Lembremos que a história contada por Platão sobre o desaparecimento da Atlântida tem origem egípcia. Foram os sacerdotes do templo de Neith que mostraram a Solon os antiquíssimos registros sobre Atlante, uma palavra egípcia relacionada com a água. O vocábulo Atlu significa água, limite da terra pela água. Ante significa divisão de terra. A palavra composta Atlante significa, portanto, terra dividida pela água. Na história de Platão, a capital da Atlântida, Poseidones, era uma belíssima cidade formada por círculos de terra separados por canais de água. Para descobrir os segredos da Esfinge, analisemos sua forma simbólica, seu gigantesco tamanho em pedra monolítica, sua localização precisa e a direção de seu olhar. Vamos recriar os movimentos dos astros depois do dilúvio, as marcas de erosão pela chuva em seu corpo e o seu significado. Os sacerdotes sobreviventes ao cataclismo Atlante esculpiram uma gigantesca forma simbólica com uma série de signos astronômicos, um relógio que marca os ciclos maiores do sistema solar na galáxia. Analisaremos estes signos para entender que a Esfinge é o maior e mais antigo registro do tempo sobre o planeta. A primeira data marcada é a do Zé Tepe, o Tempo Novo, o momento em que se inicia o tempo zero da nova civilização depois do dilúvio. O Zé Tepe é o primeiro passo no caminho de aperfeiçoamento espiritual da humanidade. A Esfinge é a primeira pedra desse caminho.
A segunda data estabelecida é a do último cataclismo, que aconteceu há 13 mil anos. O dilúvio foi chamado universal porque aconteceu em todo o planeta simultaneamente. Não foi um fato restringido apenas ao Egito. Os sábios sacerdotes tinham registros anteriores de outros cataclismos. Um deles ocorreu no início da civilização Atlante, há aproximadamente 38 mil anos. Sabiam que essa destruição era cíclica e acontecia a cada ano cósmico. Esse conhecimento lhes confirmou que os astros marcam a duração de todos os ciclos nas diferentes escalas do universo. As características da esfinge revelam a importância de todos os níveis e escalas do grande ciclo cósmico. A volta do sistema solar ao redor do centro da galáxia determina a duração das estruturas físicas que sustentam a organização humana, pois a cada 25.920 anos acontece um cataclismo, dando lugar a uma nova forma de desenvolvimento, uma possibilidade diferente de organização. As estruturas que organizam a vida e o desenvolvimento da humanidade sofrem destruições periódicas. Ao final de cada ciclo cósmico, grandes mudanças acontecem no Sol, causando fortes alterações climáticas que destroem tudo o que foi construído na Terra. Os sacerdotes do Olho de Horus ensinaram que isso fazia parte do processo criado por Deus para permitir novos desenvolvimentos sobre a Terra, novas expressões que permitam encontrar diferentes formas de ver o universo. É como se o corpo da humanidade morresse a cada 25.920 anos para renascer numa forma mais perfeita, assim como acontece com o homem, mas na escala coletiva de uma mente maior. Na abóbada celeste, sobre o Polo Norte, existem 6 constelações, conhecidas como constelações polares. Abaixo, perto do Equador, existem 12 constelações zodiacais. Se soubermos sobre qual das 6 constelações polares e das 12 constelações zodiacais está situada a Terra num determinado momento, poderemos estabelecer a data correspondente. O sistema solar dá voltas ao redor da galáxia sobre uma linha imaginária chamada eclíptica. Cada volta dura 25.920 anos, um ciclo eterno, chamado de ano cósmico pelos sacerdotes egípcios. Eles dividiram essa volta de 360 graus do sistema solar pela abóbada celeste em 12 setores de 30 graus cada um. O Sol os atravessa em 2.160 anos. São as 12 constelações de estrelas. Cada uma tem o nome de um animal, o círculo de animais, o zodíaco. É durante essa volta que o planeta recebe as diferentes energias das 12 constelações ou signos zodiacais, que definem o destino do homem em cada reencarnação e as circunstâncias difíceis de aprendizado que deve viver. Partindo da posição que ocupa o sistema solar atualmente sobre a eclíptica, ao 0 grau, finalizando a era de Peixes, entrando na era de Aquário, retrocedemos 180 graus. Aqui se encontrava o sistema solar há 12.960 anos, 180 graus para trás, na constelação de Leão. Os cientistas atuais dizem que aproximadamente nessa época aconteceu o final de uma era, quando o gelo se derreteu e aconteceu o dilúvio.
A forma da esfinge une os dois símbolos que representam a constelação zodiacal e a constelação polar nos céus, o leão e o homem, dando uma precisa marcação do tempo. Essa forma representa os dois níveis em que se encontram essas estrelas. O corpo de leão representa a constelação homônima, enquanto o homem é o símbolo da constelação polar a que chamamos de Hércules, e que os egípcios chamavam de Tum, o Adão da mitologia astronômica. O movimento combinado nestes dois planos celestiais foi chamado de paripasso, as duas constelações pelas quais passa a Terra em seu percurso pela galáxia, na chamada precessão dos equinócios. A esfinge marca, assim, o Zep-Tep, o tempo novo. A estrela polar chama-se assim por sua localização sobre o Polo Norte, diretamente sobre a coluna vertebral do planeta, seu eixo. É uma estrela fundamental, o poder que preside os céus. Vista da Terra, é ao redor dela que gira a abóbada celeste. A inclinação do eixo de rotação do planeta em relação ao Sol muda lentamente durante o percurso cósmico e aponta num segundo círculo, mais acima no céu, para 6 diferentes estrelas polares. Os conhecimentos astronômicos egípcios, os registros herdados, permitiram-lhes saber que, ao dividir em segmentos de 60 graus este segundo círculo superior, se veria que o eixo da Terra aponta em direção a uma diferente estrela polar a aproximadamente cada 4.320 anos. 6 constelações contêm as estrelas polares, as que se localizam exatamente sobre o polo norte da Terra, a cada 60 graus de seu percurso pelo grande ano cósmico. São chamadas as constelações polares. Na constelação da Ursa Menor está a estrela Polaris, localizada atualmente sobre o polo norte. É a estrela que guia os navegadores. Há 4.320 anos, a estrela polar era Alfa Draconis, situada na constelação de Draco, o dragão. O poder que presidia há 8.640 anos era a estrela polar na constelação de Hércules, ou o Homem. Há 12.960 anos, quando aconteceu o dilúvio, a estrela polar no círculo superior era chamada Vega, da constelação da Lira. E 60 graus antes, ou há 17.280 anos, brilhava sobre o Polo Norte a estrela Deneb, na constelação de Signos, o Cisne. Há 21.600 anos, encontrava-se sobre o polo a estrela Alfirte, da constelação de Cefeus. E exatamente há 25.920 anos, ou uma volta completa do chamado ano cósmico, a estrela Polaris, da Ursa Menor, brilhava sobre o polo, como atualmente. Estas duas séries de constelações afetam continuamente o homem, tanto as 6 do Círculo Alto Polar, quanto as 12 do Círculo Baixo do Zodíaco. Ambas giram sobre um eixo polar virtual situado no centro da galáxia, o eixo da coroa. Para os egípcios, toda a abóbada celeste descansa nestas colunas polares, distribuídas simetricamente a cada 60 graus sobre o círculo, para onde aponta o polo da Terra em seu percurso com o sistema solar pela galáxia. A antiguidade e a precisão dos registros egípcios é evidente.
Os sacerdotes guardiães do tempo herdaram registros astronômicos de mais de 26 mil anos. Os astrônomos atuais comprovam estes dois movimentos e os chamam a precessão dos equinócios, pois foram comprovados através das mudanças na linha dos equinócios. O Sol visto da Terra durante um ano solar parece ter 4 esquinas, 4 posições que limitam seus movimentos no horizonte. São definidas pelos solstícios e equinócios de verão e de inverno. O solstício de verão, dia 21 de junho, é o dia mais longo, com a noite mais curta do ano. O solstício de inverno, 22 de dezembro, é o dia mais curto, com a noite mais longa do ano. Os equinócios de verão e de inverno são 4 dias em que o dia e a noite são do mesmo tamanho. Na latitude de Gizé, o Sol nasce em frente à esfinge nos equinócios, a 28 graus a nordeste no solstício de inverno e 28 graus a sudeste no solstício de verão. Sendo o dia e a noite iguais, são dias de equilíbrio energético entre a luz e a escuridão. Dias em que se abrem as portas dimensionais de espaço e tempo, sendo por isso importantes em todas as culturas da Terra. A cada ano, a linha imaginária que une os dois equinócios muda ligeiramente de inclinação com relação ao Sol. A cada 72 anos, 1 grau. A cada 2.160 anos, 30 graus. E a cada 25.920 anos, muda 360 graus. Assim, o que se conhece hoje como precessão dos equinócios corresponde exatamente aos ciclos definidos pelos antigos no par e passo, os 2 níveis da volta que correspondem ao grande ano cósmico. A forma da esfinge, ao unir o signo de Leão com o do homem da constelação de Hércules, marca o momento imediatamente após o dilúvio, uma catástrofe que acontece periodicamente no final do grande ciclo cósmico, a cada 25.920 anos. A esfinge é a maior escultura da Terra. Seu imenso corpo foi esculpido numa só rocha para permanecer incólume através dos séculos. É um gigantesco monólito, uma única rocha talhada na planície de Gizé, com 80 metros de comprimento, 13 de largura e 20 de altura. É do tamanho do quarteirão de uma cidade média. Para dar forma ao seu corpo, cortaram e retiraram a pedra em enormes blocos, que usaram depois para construir em frente a ela 2 templos maciços. Enigmática e poderosa, é a obra de arte mais grandiosa da antiguidade chegada até nós. Viu nascer, mudar e desaparecer várias culturas ao seu redor. A esfinge está situada num ponto muito especial na Terra, a planície de Gizé, também conhecida como Rostal no antiquíssimo livro dos mortos.
Seu corpo de leão descansa sobre a linha paralela ao norte do Equador, aos 30 graus de latitude, e quase exatamente sobre o meridiano que passa a 30 graus de longitude entre os polos norte e sul. 30 graus de latitude, 30 graus de longitude, sobre um dos pontos diamagnéticos do planeta. Hoje se sabe que ao redor da Terra, sobre os paralelos de 30 graus norte e sul de latitude, e a distâncias harmoniosas, regulares e equidistantes, passa a rede eletromagnética do planeta. Todos os seres vivos, sem exceção, têm uma rede nevrálgica, uma matriz que capta e distribui de uma maneira harmoniosa a energia que todo o corpo necessita. A Terra está rodeada por essa rede geometricamente pura de linhas equidistantes, baseadas em poliedros regulares, por onde passa a energia que a mantém viva. São chamadas linhas Ley e linhas Hartmann. Formam uma matriz sobre a qual existe uma série de pontos nevrálgicos em que se produzem naturalmente vórtices energéticos, utilizados secretamente por governos de indivíduos com conhecimentos suficientes para produzir levitação e antigravidade. Estes vórtices eletromagnéticos estão harmoniosamente distanciados entre si, onde foram comprovadas anomalias magnéticas e energéticas. O Triângulo das Bermudas, do Dragão e do Diabo, onde ocorreram desaparecimentos misteriosos, são pontos diamagnéticos reconhecidos. Em outros, estão estrategicamente localizadas pirâmides de diferentes culturas ou bases militares de várias potências. Utilizando a tecnologia adequada, pode-se aproveitar a energia do planeta sobre esses pontos nevrálgicos para anular a gravidade de qualquer objeto em seu campo de ação. Também nestes pontos foram realizadas experiências de translação dimensional, como as realizadas nos Estados Unidos no chamado Projeto Filadélfia, coordenado por Nikola Tesla em 1943. Nestes vórtices se produzem portas dimensionais que se abrem e se fecham ao entardecer nos dias de equinócio. Os egípcios consideravam o dia dos equinócios como a porta de Maat, a deusa do equilíbrio e da justiça. Nestes dias, realizavam cerimônias especiais com iniciados da Escola de Mistérios na planície de Rostal. Aproveitavam o vórtice para culminar os anos de preparação, nos quais os sacerdotes dos quinto e sexto níveis de consciência eram impulsionados por uma força externa para experimentarem dimensões mais elevadas. Com o conhecimento herdado dos sacerdotes do Olho de Horus a respeito da rede eletromagnética, construíram sobre ela a Grande Pirâmide, para transformar com fins espirituais sua inesgotável energia. Na Grande Pirâmide, recebiam no corpo as energias condensadas do planeta, conseguindo altíssimos níveis de vibração, como se obtivessem estados especiais de consciência. A Grande Pirâmide foi chamada de Arca de Har-Mako e foi construída sobre um vórtice eletromagnético para ser usada no dia do equinócio, quando os domínios da luz e da escuridão estão equilibrados pela deusa Maat. Nesses dias, nasciam os Néfers, espíritos excepcionais, os Shensu-Hor, seguidores de Horus, irradiando amor e guiando o povo, elevando seu nível de consciência com seu exemplo e informação sobre a realidade do universo.
No livro dos mortos, na quinta divisão, chamada Rostal, aparece uma forma piramidal protegida em sua base por duas esfinges com forma de leão, que olhando o sol em cada equinócio, protegem a entrada do reino de Sokar. Os corredores que levam ao topo se parecem com as passagens da Grande Pirâmide. É lá que acontece a transformação do Osíris interior de todo ser humano. Lá encontra a iluminação que o transforma em Horus, o super-homem imortal. A forma de leão também tem relação com esse processo evolutivo. O leão é o mais evoluído dos animais. Representa para os egípcios o momento final como animal, possuidor de uma consciência em evolução que se converte num super-homem. Estas e outro grande número de considerações fazem do lugar onde está localizada a esfinge algo muito especial, além da crença de que a esfinge é apenas uma escultura e a Grande Pirâmide um túmulo. Duas razões deram lugar à crença de que o faraó Khefren, que reinou do ano 2520 a 2494 a.C., foi quem ordenou que a esfinge fosse talhada num só bloco de pedra. A primeira é que acham o seu rosto parecido com o de uma estátua de diorita negra do faraó Khefren, que foi encontrada enterrada de cabeça para baixo, muito perto da esfinge, no chamado Templo do Vale. Na estátua, aparece com um falcão no ombro. Retocamos digitalmente a esfinge para ter ideia da forma original do seu rosto. Achamos que as duas feições são muito diferentes das de Khefren. Sabe-se que a esfinge foi chamada de Abu-Hol e durante muito tempo foi pintada de vermelho, a cor do Egito. O tempo levou embora o peitoral de pedras semi-preciosas, o simbólico enfeite do queixo, as cores de seu elegante turbante e todas as pedras polidas de granito branco da pirâmide de Khefren. A segunda razão é que entre os braços da esfinge encontrou-se uma lápide talhada na pedra que em sua 13ª linha tem escrita a sílaba Kef. Isso serviu como prova para que os egiptólogos tradicionais atribuíssem a sua construção a Khefren. A lápide foi escrita pelo faraó Tutmoses IV, que reinou de 1401 a 1391 a.C., para comemorar a restauração e retirada da areia que a cobria. Ali se afirma que a esfinge é a personificação de um grande poder mágico que existe neste lugar desde o início dos tempos, o Zep-Tepi. Seu texto narra que, sendo Tutmoses IV muito jovem, viu num sonho o rosto da esfinge, dizendo-lhe que o tornaria faraó se a livrasse da areia que a cobria até o pescoço. A realidade é que não existe nenhuma inscrição que afirme quem a construiu. Não se refere a Khefren como seu construtor. Certamente foi um dos restauradores que, como Tutmoses IV, limpou-a da areia através dos tempos. Em outra pedra talhada, chamada a Lápide do Inventário, encontrada em Gizé por Auguste Mariette, se afirma que o faraó Quéops, antecessor de Khefren, ordenou construir um templo ao lado da esfinge, o que prova que ela já estava lá e que seu sucessor não pode ter sido o construtor. No entanto, esta lápide não é reconhecida pelos egiptólogos tradicionais, que alegam que não é original e que o estilo em que está escrita não corresponde à época de Quéops.
A realidade é que a esfinge permaneceu sepultada na areia por milhares de anos. Várias vezes, governantes benévolos ordenaram limpá-la, ficando descoberta durante algum tempo, para logo voltar a cair no esquecimento. A direção de seu olhar acrescenta outro dado a este mistério. Sua cabeça de homem olha fixamente para o leste, contemplando o nascimento do sol há milhares de anos. Seu olhar marca intencional e precisamente o ponto no horizonte onde nasce o Sol nos equinócios, o verdadeiro leste, o ponto de cruzamento dimensional. A linha imaginária que, passando pelo Sol, une o equinócio de verão e o de inverno, é utilizada atualmente para medir, com a variação de seu ângulo, o grande ano cósmico, a precessão dos equinócios. Seu ângulo muda 1 grau a cada 72 anos, move-se 30 graus em 2.160 anos, 360 graus em 25.920 anos. É a marca do ano cósmico, o ciclo que determina as reencarnações do homem e a chegada dos cataclismos periódicos. Utilizando a localização precisa da esfinge, cientistas norte-americanos realizaram simulações da abóbada estelar, programando no computador a posição da Terra a 12.960 anos sobre a eclíptica, a curva que percorre o sistema solar. Ficou confirmado que, nesse momento, no ponto exato para onde a esfinge olha, o ponto no horizonte situado ao leste verdadeiro, aos 30 graus de latitude, surgiam todas as noites as estrelas da constelação de Leão. A esfinge olhava no horizonte à sua frente as estrelas do signo zodiacal de Leão, a constelação que atravessava o sistema solar naquele momento, confirmando a mensagem do tempo, de sua forma simbólica e de sua localização exata. Nesse mesmo momento, a 90 graus sobre o mesmo horizonte, mas olhando em direção ao sul, situava-se a constelação de Órion, 9 graus sobre a linha do meridiano norte-sul. Enquanto a estrela Sírio, a mais importante para os egípcios, pois a sua aparição anunciava a enchente do Nilo, se situava ao nível do chão, 14 graus à esquerda do meridiano. A data transmitida pela esfinge, o início da nova civilização, o Zep-Tep, está confirmada pela relação da sua forma simbólica com a constelação zodiacal de Leão e polar de Hércules. Seu olhar em direção à saída do Sol no equinócio da primavera e à saída das estrelas de Leão à noite a convertem num relógio astronômico preciso. Sua localização foi escolhida com muita precisão, para convertê-la num mensageiro através dos tempos que contasse aos pesquisadores futuros o ciclo mais importante para o homem, o ano cósmico e a localização da rede eletromagnética do planeta. Outro elemento na esfinge também confirma o Zep-Tep, o momento de sua construção. Trata-se de uma prova de origem geológica e climática.
Em 1960, o matemático francês René Schwaller de Lubbock afirmou que o corpo leonino da esfinge apresenta sinais de erosão provocada pela chuva. Isso surpreendeu a todos, pois está confirmado que a esfinge ficou enterrada debaixo da areia até o pescoço, 90% do tempo dos últimos 4.500 anos. Desde 2500 a.C., a data tradicionalmente aceita de sua construção pelo faraó Khefren, apenas poucas vezes, alguns governantes benévolos se preocuparam em restaurá-la e retirar a areia de sua superfície. Uma dessas últimas limpezas foi realizada por Napoleão quando esteve no Egito. Como é possível então que seu corpo apresente sinais de erosão devido à chuva? Está mais do que comprovado que o clima do Egito, árido e pouco chuvoso, não se modificou nos últimos 4.500 anos. Os cientistas nos dizem que a mudança climática radical que aconteceu nessa região no fim do Pleistoceno converteu-a, aos poucos, no deserto que vemos agora. Isso quer dizer que a chuva que causou a erosão da esfinge só pode ter acontecido entre o ano 10.960 a.C. e o ano 5.000 a.C., quando a planície de Gizé converteu-se no areal que a sepultou até o pescoço e a protegeu do clima ao seu redor. Uma expedição da Universidade de Boston comprovou as marcas de erosão, confirmando que eram causadas pelas chuvas e determinou que as profundas marcas foram geradas durante milhares de anos. Isso confirma a antiguidade da esfinge e centra a atenção sobre a polêmica que existe entre os egiptólogos tradicionais, que não chegaram a um acordo sobre quando, de fato, começou essa civilização. Pouquíssimos registros de governantes sobreviveram até hoje, e os existentes são aceitos apenas parcialmente. O papiro de Turim e a galeria dos cartuchos no templo de Osíris, em Abidos, têm os nomes dos faraós aceitos atualmente. Desde o primeiro faraó, o lendário rei Menes, que aparece na tabuleta de Narmer, a quem se atribui a unificação do Egito ao redor do ano 3000 a.C., dando início à primeira dinastia da história oficialmente aceita. Acontece que essas listas, e a que o sacerdote Maneto escreveu no ano 300 a.C., em sua História da Civilização do Egito, começam na realidade muito antes no tempo, com outros governantes que não foram aceitos, alegando-se que eram mitos. São o reinado de Shem-Suor, seguidores de Horus, os divinos ancestrais, seres iluminados que teriam governado o Egito durante 13.900 anos. Depois, o reinado dos Aku, os sábios, outros governantes excepcionais, cujo reinado, segundo essas listas, durou 11.000 anos antes de começar o reinado dos faraós, que durou 30 dinastias. Isso quer dizer que a civilização existiu no Egito ainda antes do dilúvio, durante o ciclo anterior a que chamamos Atlante, e que no Zep-Tep um novo ciclo recomeçou a partir dos conhecimentos herdados. Além disso, isso explica uma das incoerências da história oficial, que situa o início da civilização por volta do ano 3000 a.C. Ninguém entende como as ciências,
a arte, as técnicas de arquitetura e a escrita de hieroglifos aparecem nessa data totalmente desenvolvidas, com realizações iniciais nunca ultrapassados posteriormente. Não se entende como o complexo de Saqqara aparece de repente do nada, com ladrilhos cozidos, finíssimos acabamentos cerâmicos, harmoniosos detalhes arquitetônicos, colunas e pirâmides capazes de resistir durante milênios. É como se a nossa atual civilização tivesse construído o ônibus espacial sem ter desenvolvido nunca os aviões de lona, os DC-3 e os voos Gemini que levaram o homem à Lua. É evidente que a civilização egípcia herdou conhecimentos do ciclo anterior Atlante e que foi guiada em seus primórdios por uma casta sacerdotal de seres muito evoluídos espiritualmente, como afirmam as listas de governantes que chegaram até nós. Isso confirma que a esfinge foi talhada na pedra por sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus, logo depois do dilúvio, no período pré-dinástico do Egito. A esfinge é uma imensa escultura, construída em uma só peça para resistir incólume à passagem dos séculos. Sua forma simbólica foi cuidadosamente escolhida para tornar-se um relógio astronômico. Foi colocada de uma maneira precisa sobre um ponto diamagnético do planeta, indicando forças planetárias no ponto onde posteriormente se construiu a Grande Pirâmide. Seu olhar dirigido ao ponto preciso no horizonte onde surge o Sol no dia do equinócio indica a importância da porta de Maat, a entrada ao reino de Sokar, o momento onde o dia e a noite têm a mesma duração. Neste universo de contrastes, somente através do equilíbrio entre a luz e a escuridão, ao comparar-se os extremos da dualidade, pode-se encontrar a unidade. Consegue-se essa compreensão através da experimentação dos resultados das decisões tomadas ao longo de muitas reencarnações, encontrando o caminho do respeito e tolerância que conduz à paz e à harmonia. Esta mensagem é transmitida em todos os templos da civilização egípcia. O caminho do aperfeiçoamento através da reencarnação para chegar à iluminação era a sua crença fundamental. A esfinge confirma também a antiguidade da civilização egípcia, o momento do novo começo, do Zet-Tep, há 12.900 anos, quando as estrelas da constelação de Leão brilhavam sobre ela. A esfinge marca a existência do ano cósmico, o ciclo mais importante para a humanidade. Confirma que se de fato a civilização Atlante existiu, representa a certeza de que existe uma alta escola de sabedoria. O Egito é um país de um único rio. O Nilo o percorre serenamente, gerando margens verdes cercadas por enormes desertos. É o maior oásis no maior deserto do mundo. É uma terra simples, fácil de entender, com grandes paisagens que incitam à contemplação. Qualquer ponto do horizonte faz pensar na imensidão. O Egito é um país de um Deus único.
Ali, durante milhares de anos, desenvolveu-se uma civilização que viveu em paz e harmonia, sem sair de seus limites naturais para impor-se a outros povos, dedicada apenas ao aperfeiçoamento espiritual. A imagem que se tem dessa civilização mostra apenas a luz de seus sucessos. A sua linguagem escrita permaneceu incompreendida durante milênios. Decodificou-se apenas seu nível mais básico, o dos símbolos, que representam os sons da linguagem. Há níveis superiores, com símbolos que transmitem conceitos e não sons. Estes ainda não foram decifrados. As traduções se baseiam apenas na parte fonética, ou, na melhor das hipóteses, são interpretadas segundo as crenças dos tradutores. Os que creem que eles eram bárbaros primitivos chegam a um tipo de interpretação, e os que acreditam que eram uma civilização avançada baseada no espiritual, possuidora de tecnologias incompreendidas, chegam a resultados totalmente diferentes. Os acadêmicos religiosos cresceram influenciados pela imagem que o Alcorão e a Bíblia projetam dos egípcios, como um povo déspota, adorador de muitos deuses. Por esta razão, cristãos, judeus e muçulmanos não puderam reconhecer que o Egito foi uma das fontes que alimentou as raízes de seus próprios credos. Esta imagem ficou reforçada pela incorreta tradução da palavra Néter, como Deus ou deusa, quando na realidade significa força ou causa fundamental, princípio divino, função que ordena o universo. Os Néters personificam atributos de Deus. Foram uma maneira simples de explicar ao povo que o único Deus responsável pela criação tem diferentes características. Não quer dizer que sejam múltiplos deuses. Um único homem pode ser um mestre, um pai e ao mesmo tempo um marido, sem ter que ser várias pessoas. São características diferentes de um único ser. Para muitos historiadores, a civilização atual representa o auge do progresso do homem na Terra. Essa crença também contribui para projetar uma falsa imagem do Egito, pois não aceitam nada que possa colocar isso em dúvida. Aceitam apenas parcialmente os documentos cronológicos de governantes egípcios que chegaram a nossos dias, invalidando os registros anteriores ao rei Menes, alegando que apenas essa parte é um mito. Os acadêmicos racionalistas contribuíram também para falsear a história egípcia, ao não aceitar a existência da ciência e filosofia antes da civilização grega, apesar dos grandes pensadores e matemáticos gregos terem encontrado respostas no Egito. Tudo isso projetou uma imagem enganosa da cultura egípcia. São vistos com preconceito, como um povo primitivo e inferior ao mundo moderno civilizado, cuja única qualidade foi construir alguns templos e túmulos para seus faraós, muito grandes e resistentes à passagem do tempo. Estes programas procuram reexaminar a sua cultura, redescobrir seus templos para conhecer as verdades entalhadas em seus muros, abrir uma porta sobre seu conceito de realidade com a mente livre que permita ver além dos mitos em que os sepultamos. Os antigos egípcios entenderam o universo, suas leis, processos e propósito de um modo coerente, lógico, analítico e racional, que é uma herança importantíssima para o homem no início deste novo milênio. Novas informações começam a surgir.
Estudiosos, cientistas e técnicos estão encontrando provas dos incríveis avanços tecnológicos, da precisão absoluta de suas construções, da escala de seus projetos. Seus feitos foram subestimados. O fato de nem sequer imaginar a sua tecnologia não quer dizer que não tenham movido, de maneira inexplicável, enormes pesos através de grandes distâncias, que tenham cortado, entalhado e acoplado duríssimas lajes de granito e diorita com precisão atômica, possível somente com tornos e serras ultrassônicas. A precisão matemática de suas construções é tal que nos 5 hectares da base da Grande Pirâmide há um desnível de apenas 8 milímetros. A tecnologia atual teria conseguido apenas um desnível de 40 centímetros. Seu sistema de medida, baseado no homem, deixou a constância exata das medidas do planeta e dos movimentos do sistema solar na galáxia. Informações importantíssimas a respeito dos ciclos cósmicos que determinam cataclismos periódicos não podem ficar relegadas ao mito. Esta herança faz parte de nosso antigo futuro. O que foi encontrado até agora mostra de maneira evidente que manipularam conhecimentos avançadíssimos em todos os campos das ciências, arte, filosofia e religião. Conhecimentos que fazem parte de uma herança ainda mais antiga, de um período desaparecido da humanidade, chamado Atlante, anterior ao dilúvio, ao que sobreviveram alguns sacerdotes que construíram as bases deste ciclo em que vivemos. A humanidade teve grande desenvolvimento na Terra. Alguns sacerdotes cientistas, prevendo a catástrofe, prepararam-se para sobreviver a ela. A eles se deve a aparição súbita, sem nenhum período de evolução, de todos os conhecimentos egípcios. Esses sábios estruturaram uma fechada casta sacerdotal. Se organizaram em templos para que os seus sucessores guiassem o povo num processo de aperfeiçoamento espiritual que perduraria milhares de anos. Chamaram-se sacerdotes da escola de mistérios do olho de Horus, depositários do conhecimento. A sua visão da vida na Terra como um processo de aperfeiçoamento espiritual, transformando um homem quase animal em super-homem, determinou o caminho dos egípcios. Sua maneira de entender o progresso como uma evolução dos conhecimentos sobre o universo não tem parâmetro para o homem ocidental, que vê o progresso como a aquisição de confortos materiais. A escola de mistérios acelerou o processo evolutivo de uma série de iniciados que receberam dados para entender o mundo dual em que vivemos, de contrastes extremos, de luz e escuridão, de medo e amor. Dessa maneira, entenderam que nas diversas vidas experimenta-se na própria pele esses extremos, como resultado das decisões tomadas livremente, o que permite comparar e encontrar a verdade. Cada vida é um passo necessário que acrescenta conhecimento. Os egípcios viram no homem um modelo na escala do universo, que ao entender-se a si mesmo, pode encontrar verdades superiores, deduzir aspectos da realidade. O que vale para o universo, vale para o homem. Os sábios sacerdotes ensinaram que tudo existe numa grande mente. Somos pensamentos de Deus, com capacidade para criar em nosso próprio pensamento. Somos aspectos de uma só realidade. Tudo é único. Um é tudo. Por isso desenvolveram simultaneamente a ciência, a arte, a religião, a filosofia, de um modo multidisciplinar, conjunto, sem especializações que cegam. Viram a criação como o ato consciente de um único Deus.
estudaram a si mesmos à procura dele, descobrindo que tem muitas características, as que deram nome e símbolo, para poder comunicar-se com clareza. Deram o nome de Atum à característica de Deus não manifesto, quando ainda não criou o universo, que existe apenas potencialmente dentro dele. Deram o nome de Ptah à característica criadora de Deus, que ao manifestar a sua vontade, dá lugar ao universo. E chamaram Amon a característica de Deus que torna o homem livre de criar na sua própria mente a sua imagem e semelhança. Com esse conceito, deram lugar à flor da vida, os movimentos sagrados de Deus que veremos neste programa ao visitar o templo de Osirion em Abidos. Os templos foram instrumentos científicos de alta precisão para medir e registrar os movimentos dos astros. Sua herança nos diz que os astros determinam os ciclos do universo e os processos por que passa o homem, a humanidade. Nos templos concentraram os conhecimentos que encontraram enquanto se estudavam a si mesmos, num processo dirigido de aperfeiçoamento espiritual. Ali desenvolveram simultaneamente as ciências, a arte, a religião e a filosofia, num único bloco dinâmico, pois acreditavam que nenhum aspecto da realidade estava separado de outro. Ao redor dos templos, dirigida por seres muito evoluídos espiritualmente, cresceu uma das civilizações mais incompreendidas e mais avançadas da Terra. Está na hora de recuperar a nossa herança. A herança de sua civilização, sua visão do universo, está resumida em uns poucos símbolos, sabiamente escolhidos entre os elementos da sua realidade. A utilização de uma imagem simbólica tem a vantagem de expressar um pensamento de uma maneira muito simples, além da linguagem, e seu significado poderá ser entendido milhares de anos depois de ter sido desenhado, pois a imagem de um falcão ou uma postura humana não mudam. Para os egípcios, o homem encarna na Terra para decidir como agir ante as circunstâncias experimentadas. Ao comparar os resultados de suas ações, aprende e se aperfeiçoa. Então, o mais importante é a ação, o verbo. A ação que produz resultados leva ao aperfeiçoamento. A linguagem existe para comunicar ações. Cada parte do todo atua, realiza uma ação vital que produz resultados. Cada parte tem a forma de que precisa para agir da maneira que lhe corresponde. Os egípcios expressaram suas ideias através de 3 tipos de símbolos ou escritas. São chamadas de escrita hieroglífica, hierática ou demótica. O primeiro tipo de escrita utiliza imagens muito simples, chamadas hieroglifos. Hieros significa sagrado, e glifos significa imprimir. Assim chamaram os gregos escrita sagrada aos entalhes simbólicos egípcios. Os hieroglifos têm diferentes níveis simbólicos de comunicação. O mais simples e básico é o nível dos símbolos fonéticos. Utilizaram 24 símbolos gráficos associados a um som e não a uma ideia. Formam o alfabeto egípcio. Era a escrita que dava forma à linguagem do povo.
são o primeiro alfabeto usado pelo homem, do qual se derivou o alfabeto fenício e mais tarde o alfabeto grego. Podiam escrever indiscriminadamente em colunas ou em linhas horizontais, podendo ser lidas em qualquer sentido. As cabeças das figuras simbólicas olhavam na direção em que se começava a frase, marcando assim a direção da leitura. Durante milênios permaneceu indecifrada, até que em 1799, os expedicionários franceses, vindos com Napoleão, encontraram em Roseta, no Mediterrâneo, uma pedra de granito negro, escrita no final da civilização egípcia. Em péssimo estado, nenhuma das suas linhas estava completa. Conservava ainda 14 linhas escritas em hieroglifos, 32 linhas escritas em demótico e, o mais importante, 54 linhas em grego, uma escrita conhecida que indicava que esse texto traduzia as outras escritas. Um especialista em línguas, Jean-François Champollion, dedicou-se a estudar os textos da pedra. Descobriu que o egípcio antigo, assim como as escritas semíticas, usava apenas consoantes. As vogais eram acrescentadas na linguagem falada para dar uma forma gramatical. Em 1822, consegue resolver o mistério ao comparar os hieroglifos contidos em 2 cartuchos do texto, um dos quais constava também em uma lápide circular na ilha de Philae, ao lado da segunda pilastra do templo de Ísis, que se sabia conter o nome do faraó Ptolomeu VI. 2 cartuchos de hieroglifos com os nomes dos 2 últimos faraós egípcios, Ptolomeu e Cleópatra. Isso permitiu decodificar e identificar o alfabeto utilizado. O som que nesse momento produziam as palavras gregas em copto, uma linguagem usada por cristãos egípcios, serviu para aproximar-nos do som que se supõe tivesse a língua dos antigos egípcios. Assim se consegue decifrar o primeiro nível da linguagem com seus 24 símbolos entalhados há milhares de anos. A escrita que usava apenas símbolos fonéticos, não ideias. Mas existe um nível mais alto de comunicação nessa mesma escrita hieroglífica. Além de 700 símbolos, belíssimas formas gráficas que desenham a realidade e evocam na mente ações e conceitos. A palavra convertida em imagem. Símbolos que imitam as formas da natureza, escolhidos pela ação que evocam na mente. Um pássaro evoca o voo, a liberdade. Caso seja um falcão, acrescenta a essa imagem a agudeza da visão. A figura de um olho comunica a ação de ver. Cada símbolo é desenhado para reviver experiências que a sua forma produziu na vida. Usavam também partes facilmente reconhecíveis que fazem pensar em uma ação vital. 2 braços elevados fazem pensar em orar. 2 pernas evocam a ação de andar. Um braço estendido, a ação de apontar. 2 mãos entrelaçadas, união. Uma mão que alimenta, outra que semeia, um jarro que entorna. Símbolos que retratam elementos fabricados pelo homem, que quando postos em ação, produzem um efeito. A ferramenta comunica o tipo de trabalho que se executa com ela. Um arado, um ancinho, uma rede.
Além da escrita hieroglífica, existia outra forma de escrita, a hierática. Era utilizada apenas para comunicações oficiais e comerciais. A terceira forma de escrita existiu somente nos últimos anos da civilização, quando por volta do ano 700 a.C., os escribas que copiavam os textos antigos simplificaram ainda mais os símbolos do hierático, até torná-lo quase uma taquigrafia. Chama-se demótico. Novas interpretações estão surgindo, permitindo entender que os mitos e símbolos usados pelos egípcios são apenas uma forma fácil de comunicar conhecimentos e expressar conceitos sobre a realidade. Ao converter ideias em histórias, facilita-se a sua compreensão. Os sábios sabiam que dar informação sem a compreensão da mesma é um exercício inútil. Existem 3 templos muito antigos, do início da sua civilização, realizados com a mesma técnica de construção. Tem o mesmo estilo arquitetônico, maciço e pesado, embora simples, que não foi utilizado novamente em todo o Egito. Dois deles se encontram em Gizé, o Templo da Esfinge, construído exatamente em frente a ela, e o Templo do Vale, ao sul, nessa época em frente ao Nilo. O terceiro é o maciço Osirion, construído em Abidos. Os 2 templos de Gizé foram feitos com os imensos blocos que sobraram da construção da Esfinge. Somente esses 2 templos em todo o Egito foram construídos com blocos tão grandes, numa forma tão maciça, fechada completamente ao mundo exterior por imensos muros de pedra, com apenas 2 acessos frontais simétricos. O peso médio dos blocos utilizados na sua construção é de 50 toneladas. Deviam conhecer técnicas de construção que facilitassem a utilização dos blocos, imensos como casas. Não usaram blocos regulares. Eram todos diferentes, com seus lados cortados em diferentes ângulos, sobre os quais encaixavam de maneira exata e milimétrica os que colocavam por cima. Outra particularidade desses templos é que os blocos dos cantos estão cortados de modo especial. Cada um deles faz parte dos 2 muros, a fim de que toda a estrutura do edifício não tenha interrupções. Isso obrigava a que cada um desses blocos tivesse que ser entalhado, em alguns casos mais de 30 centímetros, para formar o canto. Na natureza orgânica, não existem ângulos retos. Um canto é uma articulação que permite o fluxo das energias e o fluxo dos líquidos. Estes templos tinham um salão central, coberto com uma laje de pedra sustentada por gigantescas colunas simétricas, formando um grande terraço superior que dominava a planície. Seus muros e colunas não tinham nenhum tipo de ornamento ou hieroglifo, e os pisos são de alabastro. O salão era iluminado por clarabóias no teto de pedra, que deixavam entrar um foco de luz diretamente sobre as estátuas dos Néters, similares a esta de Sekhmet no templo de Karnak.
Estes templos foram utilizados desde o Zep-Tepi, o momento em que começou a nova era depois do dilúvio, em cerimônias iniciáticas dos sacerdotes da Escola de Mistérios do Olho de Horus. Nos dias de equinócio, sobre o terraço do templo, à altura do olhar da esfinge, colocavam a barca de ouro. O símbolo do processo evolutivo do homem em seu caminho de reencarnações na Terra e do percurso do Sol no céu. Ao seu redor eram realizadas cerimônias, enquanto a esfinge contemplava o nascer do Sol no horizonte à sua frente e, durante as noites, as estrelas da constelação de Leão. Existem 4 razões para que se diga que a esfinge e esses templos foram construídos pelo faraó Quefren. A primeira é que no templo da esfinge foi encontrada enterrada de cabeça para baixo a famosa estátua de Diorita Negra de Quefren, com um falcão no ombro. A segunda é que afirmam que a cara desta estátua é igualzinha ao rosto da esfinge. Achamos as suas feições muito diferentes das de Quefren. A terceira é que entre os braços da esfinge encontrou-se uma lousa entalhada por Tutmoses IV, que numa de suas linhas tem a sílaba Kef, apesar de na mesma lousa estar escrito que a esfinge estava nesse local desde o início dos tempos, o Zep-Tepi. A quarta é que por isso se atribui também a Quefren a construção da pirâmide central de Gizé, que tinha encostado à sua fachada um templo unido por um caminho coberto de 500 metros ao denominado Templo do Vale. No entanto, a pedra dos muros destes templos é do mesmo tipo do bloco monolítico da esfinge, certamente feitos com o que sobrou do seu entalhe. Além do mais, tem os mesmos sintomas de erosão pela chuva que a esfinge, o que permitiu que especialistas geólogos determinassem que foi construída por volta do ano 9000 a.C. Certamente o faraó Quefren reformou o antigo templo, cobrindo pelos 2 lados os muros já deteriorados pela erosão com lousas de granito. Os antigos dividiram a parte verde e habitável do Egito em 2 grandes zonas com diferentes características definidas pela forma do próprio Nilo. O delta, quando o Nilo se abre para chegar ao Mediterrâneo, forma um vale fértil. É chamado de Baixo Egito. Seu símbolo hieroglífico é a abelha, e o faraó usa uma coroa vermelha para mostrar a sua autoridade nessa região. O longuíssimo e estreito corredor verde de ambos os lados do Nilo, em seu percurso desde a fronteira com a Núbia até o ponto onde começa o delta, é chamado de Alto Egito. É simbolizado em sua escrita por um arbusto, e o faraó usa uma coroa branca para representar o seu poder nessa região. A história aceita do Egito começa com a unificação destas 2 regiões sob uma só coroa branca e vermelha. Essa união foi conseguida pelo faraó Menes, fundador de Mênfis, localizada na confluência das 2 regiões. Abidos está ao sul, no Alto Egito. Ali se encontram 2 templos, um ao lado do outro.
O dedicado por Sete I a Osíris, atrás do qual se encontra a escavação em que apareceu o segundo templo, o Osirion, que permanece parcialmente submerso. O nível freático impediu os trabalhos de restauração, pois a água fluía para dentro do templo mais rápido do que a capacidade das bombas para tirá-la. Estima-se que foi construído no alto de uma colina por volta do ano 9000 a.C., quando o nível freático e a superfície do Nilo estavam 10 metros abaixo. Foi o primeiro templo no Egito dedicado a explicar a vida como parte de um caminho de reencarnações sucessivas, permitindo adquirir dados sobre o universo, evoluindo da ignorância à sabedoria. Sua arquitetura maciça, sem nenhum tipo de hieroglifos, com lajes e pedras pesadíssimas e de porte imenso, é muito semelhante aos templos em frente à Esfinge. Enormes blocos irregulares, todos diferentes entre si, com cortes de assombrosa precisão, juntas de construção e exatidão de montagem. Nos cantos, os blocos seguem um muro lateral, devendo ter sido rebaixados para conseguir essa forma, o que aumenta consideravelmente o trabalho, pois são de duríssimo granito de Assuã. Tudo isso implica numa técnica de construção desaparecida, numa época em que supostamente não existiam ferramentas que produzissem cortes tão precisos, movessem blocos tão pesados ou juntá-los com tanta exatidão. Conhecimentos técnicos herdados dos sobreviventes ao dilúvio, que foram utilizados no estrito e fechado círculo de uma organização secreta de sacerdotes cientistas. As técnicas e ferramentas usadas nunca foram postas à disposição do povo em geral, certamente porque era muito perigoso entregá-las a mentes primitivas com emoções e paixões descontroladas. Ou então, porque a única maneira de usá-las era estando em perfeita harmonia com o universo, por sua característica sônica ou psíquica, e não mecânica como as desenvolvidas pelo homem atual. O templo tem uma forma retangular com uma plataforma rodeada de água, elevada no centro, a que se chegava por escadarias dos dois lados, dificilmente visíveis atualmente por causa da água. Sua forma simboliza o montículo original que emergiu quando as águas baixaram depois do dilúvio, onde os sábios desembarcaram para começar a nova civilização do Egito. Este templo foi construído para comemorar o Zep-Tepi, o tempo para dar início a uma nova civilização, dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. 10 maciças colunas de pedra, cada uma feita num só bloco de granito vermelho, com um peso superior a 100 toneladas, sustentavam pesados pórticos, sobre os quais se apoiava um teto de pedra. Ao redor do canal, 16 santuários albergaram em seu tempo símbolos sagrados. Hoje se encontram submersos em água estagnada. No canto superior de um desses imensos pilares, encontram-se lado a lado 2 estranhos círculos com figuras geométricas em seu interior, tocando-se nas beiradas. O granito parece queimado com finas linhas circulares. Trata-se da flor da vida, um símbolo de geometria sagrada egípcia que mostra os movimentos iniciais de Deus para criar o universo.
A flor da vida é um símbolo esotérico egípcio que descreve a geometria sagrada que deu lugar ao universo e que determina os processos naturais, como a mitose ou o movimento dos sóis e dos planetas. Uma forma que conceitua a vida como um processo no tempo. A forma que contém os ritmos, as horas, os dias, os meses, os movimentos dos corpos celestes, durante os quais a ideia toma forma, a semente germina. A flor da vida representa o momento em que Deus ativa a sua vontade, quando desperta a sua consciência para animar o universo, quando abandona o estado de repouso, de não ego, de não ser, de vazio e de escuridão. É o momento em que Atum-Ra, o Deus não manifesto, se transforma em Ptah, o Deus criador do que existe. O Fiat Lux, o momento em que nasce a flor da vida e tudo inicia a sua primeira volta. Para os egípcios, os movimentos de Deus começam num ponto conceitual, o olho de Horus, de onde surge a flor da vida, cujo fruto é o universo, a criação. O ponto é referência para saber que existe um movimento. Nele começa a sua geometria sagrada. Dali, Deus cria o primeiro espaço virtual do universo. Faz isso projetando-se para fora, como um ponto que avança repetindo-se, formando uma linha reta, a forma masculina. É o Deus Pai que manifesta sua energia e sabedoria. Sua vontade ativa é transformada por Deus Mãe, a substância infinita, que gera em seu interior uma resposta, o Deus Filho, que regressa com a percepção de um plano virtual reconhecido. Assim os egípcios entendem a Trindade, como um processo simultâneo, equilátero, de dados enviados, recebidos e conscientizados. Por isso, o triângulo equilátero é a base do tetraedro, o primeiro sólido puro, forma primária, masculina de tudo que foi criado. O processo se multiplica no tempo e no espaço, para frente, para trás, para cima e para baixo, à direita e à esquerda. Assim, Deus gera um espaço virtual autorreferente. Simultaneamente, ao girar esse volume percebido ao redor do ponto de partida, constrói-se o princípio feminino, a esfera. Um espaço passivo, sem tensões, com todos os seus pontos ligados ao centro, ao olho de Horus. A esfera é a placenta que contém tudo, a substância de todas as formas e volumes. É uma expressão de unidade, de totalidade e de integridade. Nenhum dos pontos da superfície é mais importante que o outro, e chega-se a todos da mesma forma, desde o seu centro de força e energia que os origina. Átomos, células, sementes, planetas e sóis, todos fazem eco a essa forma de unidade e potencialidade. A primeira esfera virtual contém os 5 modelos de poliedros regulares, sólidos com todos os seus lados e ângulos iguais, chamados de sólidos platônicos, em homenagem a Platão, que aprendeu a flor da vida com mestres egípcios. São a base, os tijolos com os quais todo o universo foi construído. Simbolizavam os 5 elementos da natureza: o fogo, a terra, o ar, o espírito ou éter e a água.
Assim Deus compreendeu, criou e percebeu, desde seu centro de força e energia, o primeiro espaço finito, que simboliza a Terra, dentro do espaço infinito, o céu. A Bíblia nos conta que no início Deus criou o céu e a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia entre as águas. Realiza então o seu primeiro movimento, deslocando-se desde o centro da primeira esfera conhecida até chegar à sua margem, a membrana ou perímetro do espaço. Desde esse novo ponto central, se repetem os movimentos que já conhecemos, gerando-se assim outra esfera. Na interseção das duas esferas iguais, gera-se a forma mais importante das já existentes. É a chamada Vesica Piscis e simboliza o Verbo Divino. Os egípcios acreditavam que de seu interior surgiram os números, os 7 sons fundamentais, as letras e toda a sabedoria da criação. Tem a mesma forma do olho e da boca humanos. Em seu interior cabem exatamente 2 triângulos equiláteros que, ao estarem contidos num retângulo, são a base da proporção áurea, a divina proporção. Essa proporção foi utilizada em todos os seus templos, como no Osirion, para relacionar as 3 dimensões entre si e estas com a natureza. Daí derivam todas as relações matemáticas fundamentais e os números importantes como Φ e Π. Simboliza também a visão compartilhada, o entendimento mútuo entre indivíduos iguais, terra comum. O Vesica Piscis é o espaço compartilhado, a interseção entre a esfera inicial e a nova, gerada da sua borda. A partir dessa nova esfera conhecida, repetem-se sucessivamente os movimentos em direção à borda exterior, para gerar outra esfera. Cada uma delas é uma nova dimensão, um novo som na escala musical, uma nova cor na escala cromática. Assim vão se construindo 4 esferas, 5 esferas, 6 esferas, e nesse momento se chega à 7ª e última esfera, com a qual se encerra o primeiro ciclo e se completa a semente da vida. Sete esferas, 7 dias da criação, 7 notas musicais, 7 cores espectrais. O coração tem 7 capas de músculos, 7 chakras, 7 sistemas de glândulas endócrinas. Esse padrão geométrico se repete infinitamente. É a base de tudo que existe. E seguindo, a natureza faz crescer as flores, constrói 1, 2, 4, 8 células primárias, o corpo humano ou as galáxias. Ao expandir-se como uma eterna espiral, vai gerando novas esferas, e na terceira volta, completam-se as 19 esferas que formam a flor da vida. Este padrão geométrico toma a forma de uma flor e é ao mesmo tempo um processo eterno. Contém as harmonias musicais, as escalas de luz, os padrões de crescimento dos tecidos vivos. Cada esfera tem a mesma potência de desenvolvimento que a esfera original, dando assim à flor da vida lugar ao fruto da vida que gera sua própria flor. Cada esfera guarda em seu interior os 5 sólidos platônicos, a união da energia masculina e feminina, a reta e a curva, as 2 matrizes geométricas que são a base da realidade existente.
Os sólidos platônicos equiangulares e equiláteros conectam os centros de todas as esferas. Assim aparece o tetraedro, o cubo, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. São símbolos da inseparável relação entre as partes e a totalidade. Formam um princípio de unidade para toda a geometria das formas existentes, apesar de sua diversidade. Padrões, formas e estruturas que existem na natureza, da menor partícula a expressões reconhecíveis ao olho humano até o imenso universo. Tudo segue um arquétipo geométrico que nos revela a natureza de cada forma. A flor da vida revela que tudo está conectado, é inseparável e único. Nos lembra a nossa relação com a totalidade e nos permite compreender as bases sagradas de toda a criação. Com ela, os sacerdotes da escola de Horus ensinavam o respirar da totalidade, o que é Deus e como diversifica a sua consciência através da nossa vida. Complexo de Saqqara. Saqqara é a primeira manifestação do avançado conhecimento dos sacerdotes da escola de mistérios Olho de Horus, cujas ruínas existem até hoje. Neste local foi construída a primeira pirâmide da Terra depois do dilúvio. Também foram usados pela primeira vez blocos modulares de pedra para a construção de um edifício. Nas paredes, esculpiram hieroglifos com os primeiros textos religiosos da história. Neste local foi construído um enorme complexo subterrâneo de 12 pavimentos, com câmaras e galerias decoradas com os primeiros azulejos de cerâmica criados pelo homem. Nessas câmaras subterrâneas, encontrou-se mais de 40 mil urnas, tigelas e vasos de alabastro. Qual era a utilidade de tudo isto? Por que construir com tanto esforço túneis, câmaras e salões 30 metros abaixo do solo? Como iluminaram estes espaços para fazerem o complexo desenho cerâmico nos muros? Por que as construções são volumes maciços de pedra sem nenhuma utilidade aparente? O que uma sociedade de cerca de 4 milhões de pessoas podia ganhar ao cortar e deslocar mais de 1 milhão de toneladas de pedra para construir este complexo que surpreende pela sua refinada arquitetura? Qual o objetivo de um trabalho tão elaborado de esculturas em pedra, colunas, baixos relevos e detalhes arquitetônicos refinados num edifício que não tinha nada em seu interior? Como explicar a utilização de uma avançada tecnologia com algo tão inexplicável racionalmente? Saqqara é um dos maiores mistérios do Egito. Sua história nos revela as mais incríveis respostas. A começar pelo fabuloso personagem que a desenhou e dirigiu sua construção. O arquiteto Imhotep, cujo nome significa o sábio que vem em paz, sumo sacerdote da escola de mistérios Olho de Horus, tem um lugar de destaque na história da humanidade.
Ele foi primeiro-ministro, vizir e chanceler do faraó Djoser, que reinou na terceira dinastia, em torno do ano 2800 a.C. Imhotep nasceu no dia 31 de maio. Seu pai era o arquiteto Canofer e sua mãe Creduonk. Algumas poucas estatuetas o retratam como uma pessoa simples, usando roupas sóbrias como as de um monge. Ele foi o pai da arquitetura, passando de trabalhos com madeira e barro a trabalhos com blocos modulares de pedra. Desenhou também as primeiras colunas esculpidas no formato de flores de lótus nos capitéis. Os mais refinados detalhes arquitetônicos e a harmonia de Saqqara destacam a sua grande maestria. Ele foi o primeiro filósofo da história da humanidade. Dedicou-se a analisar conceitos fundamentais como espaço, tempo, volume, a natureza das doenças, a existência de Deus e a imortalidade. Ele representa a base conceitual da civilização egípcia, como o movimento da consciência em direção a Ma'at, à justiça, ao correto, à harmonia e ao equilíbrio. Segundo Platão, a história sobre Atlântida que foi contada a Solon pelos sacerdotes egípcios é da época de Imhotep. Astrólogo e astrônomo, ele criou o primeiro registro sistemático da abóbada celeste. Deixou-nos os primeiros mapas das constelações. Demonstrou o seu conhecimento dos equinócios ao usar as mudanças de era para determinar as etapas da revelação no desenvolvimento espiritual da civilização egípcia. Mas foram as qualidades de Imhotep como médico que o converteram em um semideus. Apenas 50 anos após a sua morte, o faraó Miquerinos lhe dedicou um templo que se tornou um lugar de peregrinações e de curas milagrosas. Os gregos que estudaram no Egito e que mudaram os nomes de todo mundo o chamaram de Asclépios, ou Esculápio, para marcar os seus feitos como médico. Também o chamaram de Hermes Trismegistus, 3 vezes grande, por suas qualidades como filósofo e físico, já que revelou as bases de como o universo funcionava. Imhotep foi o primeiro a compilar informações sobre como diagnosticar e curar muitas doenças. O caduceu, que hoje é símbolo da sociedade médica, era a vara de poder de Imhotep. Com ela, media a quantidade de energia vital que um ser humano processa em seu interior. Desta forma, sabia qual dos centros energéticos ou chakras utilizar para captar e processar a energia vital, bem como identificar onde existiam desequilíbrios celulares eletromagnéticos. Ele curava elevando a frequência vibratória da aura, ou campo eletromagnético da pessoa. Isto restabelecia o equilíbrio dos chakras, permitindo que voltassem a fornecer a energia vital necessária aos órgãos afetados, a verdadeira causa de todas as doenças. O caduceu tem 2 serpentes que se cruzam sobre os 7 chakras. Os centros nervosos sobre a coluna vertebral que captam e distribuem a energia. Simbolizam as 2 polaridades de carga elétrica e movimentos opostos, que dão lugar ao universo dual. Em seu centro, há uma coluna formada por pares de partículas com cargas opostas que se neutralizam e equilibram, a única maneira de se chegar à iluminação. Representa a Kundalini, a força vital que sobe através da coluna vertebral. Quando este conhecimento desapareceu, a sua forma se conservou como símbolo para a cura. Através de experiências que utilizam sua forma como uma bobina elétrica, tem-se descoberto que ela possui características misteriosas.
Quando se aplica uma corrente elétrica, não se detecta nenhum campo de força, embora os seus efeitos sejam comprovados, pois é gerada uma ressonância em todas as frequências e longitudes de ondas. Pode ser usado como emissor e receptor de sinais radioelétricos, como se emitisse raios laser. O papiro médico Ebers mostra a maneira como Imhotep misturava a magia com a medicina. Suas fórmulas e remédios estão cheios de rezas e encantamentos, pois ele acreditava que a medicina não curaria sem que recebesse poder através da energia da palavra. Seus textos e ensinamentos passaram secretamente de geração em geração durante milênios. São a base dos conhecimentos gnóstico, templário, Illuminatis, Rosa Cruz e maçom. Os gregos os chamavam de princípios herméticos. Imhotep deixou para a posteridade vários papiros e textos. Um deles, o Kybalion, fala dos 7 princípios fundamentais do universo. Neste texto, afirma que o universo existe na mente de Deus, que cada homem é único com os seus pensamentos, com a capacidade de pensar individualmente, e que a realidade é um grande sistema, onde todas as coisas têm consciência e estão interligadas. Imhotep foi um mestre do conhecimento. Ensinou a escrita hieroglífica e produziu vários textos em pedra, produzindo os primeiros textos religiosos da história. Por isto, é associado com Thoth, o éter ou princípio divino, simbolizado através de um corpo humano com cabeça de Ibis, que representa o Verbo divino, o Criador da palavra. Não há dúvidas de que Imhotep foi um ser especial, e com o passar dos anos, ele se tornou um mito, associado ao divino. A ele foram atribuídos diversos nomes como Thoth, Mercúrio, Quetzalcoatl, Esculápio e Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. O termo hermético se converteu em sinônimo de sabedoria secreta. A mesma sabedoria que uma vez esteve nas mentes dos sacerdotes do Olho de Horus, dos quais um dos primeiros sumos sacerdotes foi Imhotep, o sábio que vem em paz. Foi Imhotep quem decidiu onde se construiria Saqqara para suas misteriosas finalidades. Está situada na área entre 31 e 32 graus de longitude leste e 29 e 32 graus latitude norte, a única área no Egito na qual se construiriam pirâmides nos 400 anos seguintes. Uma zona desértica a 14 quilômetros ao sul do Cairo, ao lado de Mênfis, a desaparecida capital do Egito. Em Meidum, Hawara e Elahum estão as que ficam mais ao sul, e em Abu Hawash, a pirâmide que está mais ao norte. Foram construídas sobre uma plataforma de pedra que vai até Giza, 50 metros acima do nível do rio. Assim, garantia que o nível das águas não inundasse os trabalhos subterrâneos que havia planejado. Em uma zona onde existem outras 8 pirâmides menores, construídas nas dinastias 4, 5 e 6. Saqqara fica exatamente sobre um dos nódulos principais da rede eletromagnética do planeta, onde melhor se pode utilizar a força de sua energia telúrica para fazer vibrar uma grande massa de pedra. Nesta área ocorrem os efeitos eletromagnéticos naturais mais poderosos do planeta. Aí está localizado um de seus chakras. Aí também passa a corrente telúrica, a carga terra negativa que leva sua energia vital. Este é um local de confluência maior das chamadas linhas Ley, perfeito para que um grande volume de pedra, com alto conteúdo de cristais de quartzo, ao vibrar, produza energia estática negativa devido à fricção de suas moléculas.
A atmosfera está carregada com 500 volts de corrente positiva por metro quadrado, 5 vezes o normal. É um ponto de poder no planeta, que aumenta os efeitos energéticos da pirâmide que Imhotep construiu. Esta localização de Saqqara era fundamental para poder utilizar a pirâmide como um condensador elétrico que captava, como uma antena, a energia positiva da atmosfera nos cristais de quartzo das louças de granito que uma vez cobriram sua parte exterior. Saqqara significa o que abre e guia no caminho. Seu símbolo é o chacal, que guia os perdidos no deserto até levá-los às terras cultivadas, até as terras do homem civilizado. Ao longe, a primeira que se via era a pirâmide branca, rodeada por uma grande muralha, a primeira construída em blocos de granito cortado em sofisticados baixos relevos e umbrais. Uma obra muito mais complicada que a própria pirâmide. 130 mil toneladas de granito formavam um muro de pedra alto e especial que rodeava os 15 hectares do complexo, protegendo-o do caos exterior e atribuindo-lhe uma forma retangular, ajustada exatamente na direção cardial norte-sul, paralela ao curso do Nilo. O muro tinha 10 metros de altura, o que representa aproximadamente 4 andares de um edifício moderno. 550 metros de comprimento, 5 quarteirões e meio em linha reta de norte a sul, e a metade exata desta distância, 275 metros de largura, de leste a oeste. O muro é o primeiro componente da máquina quântica desenhada por Imhotep em Saqqara. Todo o complexo era como um grande circuito eletrônico, só que em pedra e em maior escala. O muro funcionava como um cordão eletromagnético que isolava o complexo, fechando e protegendo todo o circuito. Para cumprir este objetivo, não são necessários cabos elétricos, apenas que as moléculas do material que lhe dão forma tenham um alto conteúdo de cristais de quartzo. O granito de Tura, local muito próximo de Saqqara, tem um grande conteúdo de quartzo. O quartzo organiza as suas moléculas em tetraedros, uma das 5 formas básicas das quais a matéria é constituída, os chamados sólidos platônicos. Ao vibrar com o planeta, os tetraedros se friccionam entre si, produzindo uma carga elétrica. Os 85 mil metros cúbicos do muro de granito continham uma enorme quantidade de cristais de quartzo que geravam um poderoso campo de força, uma onda radioelétrica constante. O muro é parte integral de um complexo captador de energia eletromagnética, cujo coração estava na pirâmide escalonada que, com os seus 66 metros de altura, dominava o complexo. A forma do muro era surpreendente. Entrava e saía de forma regular, gerando pórticos em intervalos constantes. Baixos relevos verticais marcavam os pórticos, que embelezavam e regularizavam o conjunto, produzindo uma sensação de harmonia com um estilo arquitetônico quase ultramoderno. Desde a sua parte superior até as entradas, as quais se subia através de escadas, se via a paisagem de muitos quilômetros em todas as direções, bem como a impressionante vista da pirâmide escalonada.
não só foi a primeira construção monumental construída em pedra talhada pelo homem, mas tem uma série de detalhes arquitetônicos que indicam uma maestria e um conhecimento que nunca foram superados em todo o desenvolvimento posterior àquela civilização. 15 pórticos iguais escondiam o único que tinha uma porta verdadeira, localizado em uma esquina a sudeste do enorme retângulo. Constituía-se de um estreito corredor de acesso que só permitia a entrada de um visitante por vez. O caminho da perfeição espiritual é individual e intransferível. Ninguém pode evoluir por outra pessoa. Por isso, em Saqqara, só entrava uma pessoa de cada vez. Um muro tão alto, com 14 portões falsos e apenas um verdadeiro, numa entrada tão estreita que parecia haver sido construído com propósitos de defesa. No entanto, Saqqara nunca teve uma porta em sua única entrada. A tecnologia aplicada restringia o acesso aos seres com mentes primárias, os que tinham um campo elétrico pessoal carregado negativamente. Desde o comprido corredor, logo abaixo do muro e ao longo de toda a galeria das 48 colunas, existia um campo de força poderoso que ampliava os sentimentos do visitante. Se existisse ódio, medo ou insegurança em seus corações, sua própria angústia ampliada impedia que penetrassem no complexo. Apenas os puros de coração podiam entrar em Saqqara quando o complexo e a escola de mistérios Olho de Horus funcionavam naquele local. A imponente galeria tem 48 colunas. Sua forma esotérica é a mesma do DNA humano. 20 pares de colunas estreitamente unidas a seus muros, dispostas no sentido em que caminha o Sol sobre o feixe de avanço da energia, a espiral da molécula. 4 pares de colunas no salão transversal ao final da sequência simbolizavam a capacidade adicional de armazenar, analisar e processar informações, o que diferencia o ser humano do animal. As colunas totalmente modulares e com 7 metros de altura estavam dispostas seguindo uma série de princípios arquitetônicos que se repetiriam milhares de anos depois no Partenon. Cada coluna tinha a forma de um papiro. O cilindro tinha uma ligeira convexidade e se estreitava em sua parte superior, acentuando a verticalidade para enganar a visão. Sem esse truque, se veriam curvas sob um ângulo distante. O restaurador de Saqqara, Jean-Philippe Loé, também descobriu que na profundidade da galeria, as colunas mais distantes estavam ligeiramente distanciadas entre si, aumentando a perspectiva e produzindo a sensação de que a galeria era maior. Ao atravessar a galeria, chega-se ao salão transversal das 8 colunas, unidas entre si por módulos de pedra que marcam a saída ao grande pátio das serpentes, em cujo lado norte brilhava a esplêndida pirâmide escalonada. O pátio estava originalmente delimitado por altos muros com intrincados baixos relevos. Formava nichos com uma forma que simboliza uma porta e que, posteriormente, apareceria nos muros de todas as tumbas egípcias.
Cada porta continha um friso horizontal decorado por uma cobra. A serpente sagrada simbolizava a dualidade, devido à sua língua bifurcada e aos seus órgãos sexuais duplicados. A serpente simbolizava também a determinação para alterar a existência, para começar uma viagem evolutiva independente e tomar as suas próprias decisões. Era a fonte da origem do movimento. Neste pátio realizaram-se muitas cerimônias, a maioria com discípulos da escola. Ao menos uma vez por ano, o faraó vinha a este local para ser coroado novamente pelo sumo sacerdote da escola Olho de Horus, com uma coroa branca e vermelha que simbolizava o seu poder sobre todo o Egito. Quando o reinado do faraó completava 30 anos, realizavam uma cerimônia de renovação, chamada El-Heb-Set. Nesta cerimônia, o faraó, adornado somente com as insígnias de seu poder, corria ao redor do pátio das serpentes, simbolizando o seu rejuvenescimento e demonstrando sua força para governar o plano físico. O muro na parte sul do pátio formava a fachada da chamada Tumba Sul, uma capela falsa, feita de pedra maciça, cuja verdadeira função era dissimular um dos acessos ao complexo subterrâneo. A capela tem um pequeno espaço em seu interior, onde havia um poço vertical que permitia chegar ao sistema subterrâneo, longe do acesso que chega à pirâmide. Nessa profunda escavação, descobriu-se a escada original de acesso ao mundo subterrâneo. Os dois poços verticais de acesso, o da pirâmide e o da Capela Sul, foram encontrados selados com tampas circulares de granito que pesavam mais de 10 toneladas. A capela na superfície era só uma fachada falsa para este acesso. A verdadeira vida de Saqqara estava abaixo da terra. Deste acesso na Tumba Sul, se chega às câmaras e galerias subterrâneas, e há um túnel que termina exatamente abaixo da galeria de acesso. A planta de todo o complexo parece o processador central de um computador. Saqqara foi a primeira experiência com a forma piramidal para aplicar e aperfeiçoar uma tecnologia quântica, cujo objetivo era acelerar o aperfeiçoamento espiritual dos discípulos da Escola de Mistérios do Olho de Horus. Durante 400 anos, construíram cerca de 100 pirâmides com formas, tamanhos e materiais diferentes, até que o desenho foi aperfeiçoado na Grande Pirâmide de Quéops. Estes conhecimentos foram herdados da civilização Atlante. Tinham como objetivo converter grandes formas piramidais em máquinas quânticas, para a produção de colunas estacionárias de energia que permitiam elevar a frequência de vibração dos iniciados. Isso aumentava a energia vital, ampliava o poder mental e despertava novos sentidos, como a telepatia, bem como a sensibilidade para perceber a aura de outras pessoas. Permitia que a consciência se posicionasse acima do tempo e percebesse a cadeia de reencarnações já vividas. No lado por onde se eleva o sol no pátio da serpente, ainda permanecem erguidas 3 colunas. Elas formavam o centro do chamado Templo Real de Heb-Set, um pavilhão utilizado pelo faraó e pelos sacerdotes do Olho de Horus durante as celebrações.
A partir deste pavilhão, seguindo um muro curvo, chegava-se ao pátio retangular de Hebsed, paralelo ao pátio central do complexo. Seus lados estavam delimitados por duas séries paralelas de capelas falsas. É, sem dúvida, uma fachada elaborada sobre um bloco de pedra maciça. Cada série tinha 13 estranhas e misteriosas capelas de pedra maciça. Seus muros não produziam nenhum espaço útil em seu interior. Eram apenas uma fachada bem elaborada, com refinados detalhes arquitetônicos. Sua forma disfarçava o verdadeiro propósito de todo o complexo. A intrincada rede de câmaras, túneis e galerias subterrâneas, desenhadas como um enorme circuito eletrônico, produziam um vórtice eletromagnético. Na frente de cada capela falsa, através de uma estreita e tortuosa passagem, chegava-se a um pequeno santuário exterior, onde estariam as representações simbólicas das forças tutelares do Egito, os protetores divinos. Os muros exteriores estavam decorados com os altos e baixos relevos de portas e janelas falsas, cercas falsas de madeira, séries de jets e colunas tipo flauta. Enfim, uma cenografia completa talhada em pedra. Ao norte do pátio das capelas falsas, exatamente ao leste da pirâmide escalonada, estão as chamadas Casas Sul e Norte, duas construções muito maiores, mas igualmente falsas. A fachada da Casa Sul tem colunas cilíndricas com capitéis em forma de flor de lótus, símbolo do Alto Egito. Em uma das paredes de um estreito corredor está a pichação mais antiga do mundo, hierática e com comentários que fazem referência ao faraó Djoser. Foi feita por visitantes durante a 18ª dinastia. A fachada da Casa Norte tem colunas com papiros, o símbolo do Baixo Egito, o delta ao norte do país. Neste local, durante a cerimônia do Hebsed, o rei recebia a coroa vermelha, que simbolizava sua autoridade sobre este território. Entre a Casa Norte e o chamado Templo Funerário de Djoser, encontrou-se o chamado Serdab, uma pequena capela com 2 orifícios em um dos seus muros. Através destes orifícios, podia-se observar no pátio uma estátua do faraó Djoser recebendo a brisa revigorante do norte. Esta figura impressionante, cujos olhos incrustados de cristal se perderam, é a primeira imagem tridimensional de tamanho natural de um monarca egípcio que se mantém até os dias de hoje. Ela observa, há milênios, a surpresa que as construções falsas contidas em seus muros causa a todos os visitantes de Saqqara. O disfarce que esconde a poderosa máquina quântica. Daqui vêm as teorias que afirmam que Saqqara foi a sua tumba nunca utilizada. Ao seu lado se encontram as ruínas do templo anexo à pirâmide, com seu único acesso no lado leste. Através de intrincados labirintos de estreitos corredores, conduzia a 2 pátios abertos, um dos quais escondia a verdadeira entrada de Saqqara nas profundezas da terra.
Este pátio tinha como objetivo despistar o acesso principal às galerias subterrâneas. Este esquema de um templo anexo se repetiu em todas as 108 pirâmides que foram construídas nos anos seguintes. Saqqara foi abandonada com a chegada da Era de Ram em torno do ano 2320 a.C., quando a pirâmide de Quéops foi construída. O conhecimento sobre os acessos às câmaras e galerias subterrâneas se perdeu com o passar dos anos. As pedras de seus muros foram utilizadas como material de construção. Muitos nobres de períodos posteriores construíram suas tumbas neste lugar sagrado. Hoje, acredita-se que foi um cemitério e que o complexo original é a tumba do faraó Djoser. Durante a 26ª dinastia, em plena decadência da civilização egípcia, ninguém sabia que o templo anexo escondia a entrada à câmara principal. Por ordem do faraó, foi cavado um amplo túnel do lado sul, embaixo da pirâmide, pois se acreditava que ali estava a entrada. A rocha foi perfurada, sendo mantidas muitas colunas em pedra para evitar que o túnel desabasse. Até que chegaram à Câmara Central, um espaço vazio de 12 andares de profundidade, um poço vertical com a forma de um obelisco virtual, bem no coração da pirâmide. A partir daí, descobriram que o acesso original estava, na realidade, no lado norte da pirâmide, e então puderam entrar em todo o complexo de galerias subterrâneas. A construção de Saqqara foi feita em 3 etapas, planejadas desde o início por Imhotep. Estas etapas permitiam que o complexo fosse crescendo e que a pirâmide se expandisse como o corpo de um ser humano. A primeira etapa começou com a construção da coluna vertebral do complexo, a escavação do poço vertical da pirâmide, que descia até uma profundidade de 30 metros. 12 andares de profundidade, que equivaliam a 50% da altura total da pirâmide acabada. Nesta profundidade foram cavados centenas de metros de túneis, bem como uma série de câmaras e galerias, parte fundamental do sistema. Na segunda etapa, uma pequena pirâmide escalonada foi construída sobre o complexo subterrâneo. Seu peso era exatamente 50% da pirâmide projetada. Utilizava apenas metade dos recursos e do esforço total. Além disso, podiam utilizar as instalações durante a construção. A carga elétrica gerada pela pirâmide pequena era utilizada para produzir ondas eletromagnéticas que facilitavam o deslocamento de todo o material necessário para a construção do complexo. A partir da parte frontal da pirâmide, colocavam uma série de pilares chamados djed, a distâncias regulares.
Estes transferiam, de um para outro, a carga de íons negativos gerados por suas massas em vibração. Cada pilar tinha duas bobinas de arame de ouro enrolados sobre madeira, verticalmente dispostas. A primeira na parte inferior, a segunda na parte superior. O pilar era colocado sobre uma cavidade de fibra molhada em água salgada que produzia um excelente contato terra. Era necessário que um sacerdote de alto nível de consciência e vibração controlasse a energia da mente, de modo a permitir a transferência do fluxo de íons ao primeiro pilar na frente da pirâmide. A partir daí, a carga elétrica fluía de maneira regular de coluna em coluna. Gerava uma avenida eletromagnética até chegar a Tura, a uma pequena distância de Saqqara, em frente ao Nilo, no âmbito de poder da pequena pirâmide, onde se localizavam as pedras de granito de quartzo. As louças de granito eram colocadas na frente do último Djed. Então, o sacerdote as golpeava com a sua vara, induzindo nas moléculas de quartzo a mesma carga negativa das ondas eletromagnéticas. As duas cargas iguais se repeliam e o bloco levitava. Este é o mesmo princípio utilizado atualmente pelo trem-bala no Japão, que flutua sobre o poderoso campo eletromagnético dos trilhos, que possui a mesma polaridade do trem. Dessa forma, com a primeira linha de transporte eletromagnético, eles puderam facilmente transportar toda a pedra que precisavam para a terceira etapa. As 425 mil toneladas de pedra para ampliar a pirâmide e as 135 mil toneladas de granito para o muro externo. As etapas permitiam usar parcialmente a energia gerada, que aumentaria em 50% quando a pirâmide estivesse construída. A energia total garantiria uma onda eletromagnética que chegaria até Maidum, o chamado ponto médio, entre Saqqara e as pedreiras de granito vermelho no Alto Egito. Esta tecnologia e conhecimento foram herdados dos Atlantes e se baseiam nos princípios da mecânica quântica que nossos cientistas apenas começam a entender. No próximo programa, continuaremos nossa análise sobre Saqqara. Entenderemos a distribuição física e o significado de todo o complexo subterrâneo que foi construído com o objetivo de dar forma a uma poderosa máquina quântica que acelerou a evolução dos iniciados. Ao examinar este caminho, que chamaremos de caminho quântico em direção à luz da consciência, veremos que este processo evolutivo foi ensinado por diversos mestres superiores. Um deles foi o Mestre Jesus. Ele disse que, se seguíssemos o caminho da luz e da vibração do amor, realizaríamos coisas ainda maiores. Ele se referia à utilização das partículas subatômicas da luz, à força criativa que deu forma a este universo.
Milhares de anos antes da chegada de Jesus, os sábios sacerdotes do Olho de Horus utilizaram este mesmo tipo de conhecimento para acelerar a evolução de seus discípulos em Saqqara. Construíram grandes formas piramidais, máquinas quânticas para a produção de colunas ondulatórias de energia, que usaram para elevar a frequência de vibração dos iniciados. Criaram um centro de comunicação com dimensões superiores que permitiram aos discípulos mais avançados verificar o caminho da luz. Receberam informações de seres mais evoluídos, de mestres superiores. No plano físico, ao produzir estas ondas eletromagnéticas e efeitos de supercondutividade em diversos materiais, facilitaram a construção de seus templos, os livros vivos da Escola de Mistérios do Olho de Horus. Complexo de Saqqara. Saqqara, um dos lugares mais misteriosos do Egito, foi planejada pelo sumo sacerdote Imhotep, um gênio multifacetado, o primeiro filósofo da história, pai da medicina, da arquitetura, da física e da química. Os gregos que estudaram no Egito e que mudaram o nome de todo mundo o chamaram Asclépios, ou Esculápio, para marcar suas vitórias como médico. O chamaram também Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, por seus dotes de filósofo e físico, tendo revelado as bases de funcionamento do universo. Imhotep, sumo sacerdote da Escola de Mistérios do Olho de Horus, construiu Saqqara. Um enorme esforço de tempo, mão de obra e recursos que trouxe benefícios materiais e espirituais a toda a sociedade. Sua tecnologia foi fundamental para aumentar a frequência de vibração dos iniciados, acelerando sua evolução espiritual. Permitiu a seus discípulos verificar que existem outras dimensões, contatar pessoas nessas dimensões e receber informações de mestres ascendidos. No plano físico, permitiu criar avenidas eletromagnéticas que facilitaram a movimentação de materiais na construção de seus templos. Saqqara produzia energia taquiônica, a energia de maior frequência e vibração do universo. Esta energia é neutra e se compõe de pares de partículas que, por terem carga elétrica contrária, se anulam e se equilibram. Por ser neutra, não gera resistência e se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento quando vibra na alta frequência do amor ou energia utilizada por Jesus para realizar os sucessos extraordinários que chamamos de milagres. Ele demonstrou que vibrando na elevada frequência do amor, a mente pode dirigir a energia taquiônica, a energia do pensamento, para elevar a energia vital dos doentes, realizando curas fantásticas e, mais ainda, salvando-os da morte. Também para aumentar a frequência própria de vibração da água, transformando-a em vinho. Todas as coisas e seres do universo vibram com frequências diferentes, dependendo do seu nível de evolução. Saqqara gerava um campo eletromagnético elevado e sons que vibravam em diferentes frequências. Sua forma e arquitetura produziam e captavam energia. Emparelhava as partículas elétricas, convertendo-as numa coluna ondulatória estacionária de energia taquiônica.
A pirâmide produzia diversas frequências, permitindo que discípulos com diversos graus de evolução pudessem entrar em sintonia e vibrar com uma frequência mais elevada que a que tinham no momento. Isto potencializava seus níveis de energia vital, sua aura ou campo eletromagnético pessoal. Simultaneamente, recebiam uma preparação intensa que, após seus 21 anos de vida, permitia-lhes elevar sua consciência às dimensões superiores da realidade. Ao manejar em seu interior níveis superiores de energia vital na vibração do amor, surge a telepatia, e se adquire a sensibilidade para perceber a música das esferas, a dança das partículas subatômicas que formam a aura, o campo eletromagnético que cada ser humano produz em torno do corpo. A máquina quântica de Saqqara acelerava este processo de aperfeiçoamento espiritual, pois permitia que os iniciados que tinham diferentes níveis de consciência experimentassem temporariamente um aumento gradual em sua frequência vibratória. Através da meditação e informação para viver em paz e harmonia, respeitando tudo que existe, ao compreender que tudo está vivo e interrelacionado, a vibração experimentada se tornava permanente. Os discípulos mais adiantados, que mantinham altos níveis de vibração, podiam movimentar sua consciência no tempo e no espaço, ver a corrente de reencarnações que lhes permitiram chegar a seu nível atual. Podiam ver e perceber realidades além da terceira dimensão, na sequência do nível evolutivo do ser humano, nos mundos dos irmãos superiores, super-homens iluminados, seres que já haviam passado por este estágio para receber seu aprendizado. Ao constatar estas realidades, Imhotep pôde enunciar no Kybalion que, como é em cima, é embaixo, que existe uma correspondência entre os diversos planos da realidade. Ensinou que o plano físico, o mais evidente a nossos limitados sentidos, pode ser analisado para descobrir verdades sobre os outros planos da realidade que não percebemos. Os iniciados, que podiam perceber o patamar seguinte no caminho do aperfeiçoamento, constatavam pessoalmente a sua existência, voltando para irradiar amor e trazendo informações aos seus companheiros dos níveis mais baixos. Esta constatação irrefutável dava segurança a todo o esquema piramidal do Egito. Comprovava-se que o universo tem muitos planos, ou como disse Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas. Isto transformou o complexo de Saqqara num centro de comunicação das mais elevadas realidades do universo, fato que ficou registrado em seus textos religiosos e nos muros de algumas pirâmides das primeiras dinastias. O céu não se encontrava nesta dimensão física. Pertence às dimensões superiores que permanecem na alta vibração do amor. A pirâmide permitia o acesso à dimensão dos super-homens, dos irmãos superiores, homens iluminados que já passaram pela Terra e se encontram agora numa escala mais alta da realidade. Outra utilidade produzida pelo complexo foi a utilização de cargas de íons para produzir ondas eletromagnéticas por onde moviam, com facilidade, blocos de granito necessários para a construção de seus templos. Uma energia eletromagnética baseada no fato de que cargas iguais se repelem, utilizada atualmente para movimentar trens como o chamado trem-bala no Japão. Em Saqqara, ficou provado que vibrando a tão alta frequência, os objetos perdem peso, não são atingidos pela gravidade, e os seres humanos levitam. Os sacerdotes egípcios revelaram que o universo tem dois polos energéticos, o amor e o medo. O amor tem uma elevadíssima frequência de vibração e o medo tem uma baixíssima frequência de vibração.
Os seres com a consciência pouco evoluída, que não passaram por muitas reencarnações sobre a Terra, receberam pouca informação, vibram pouco e em suas vidas predominam a dor e o medo. Se encontram ainda no inferno da vida. Os seres muitas vezes reencarnados aprenderam com os resultados de suas decisões, elevaram paulatinamente sua frequência de vibração, sua energia vital, aprendendo a respeitar, a não culpar, a viver em paz e harmonia. Por terem mais informação verificada, entendem o significado do amor, vibram em sua frequência, chegando ao céu da vida. Os sacerdotes se dedicaram a acelerar o caminho evolutivo em seus discípulos, com informação, treinamento para transcender o ego e sensibilização às altas frequências vibratórias. Muitos anos de treinamento permitiam entender que a vida é um processo de verificação de informações, através de experiências na própria carne, para entender que o homem só se transforma em super-homem por intermédio do amor. O amor é neutro, não tem polaridade, vibra em elevadíssima frequência. Sua energia, que não tem massa, pertence ao plano espiritual e mental, onde existe de acordo com a vontade do observador. Para entender esse lugar misterioso, voltemos no tempo até o momento em que lá só existia um imenso deserto, quando Imhotep começou a primeira etapa de Saqqara, o complexo subterrâneo. Começaram cavando um poço vertical na dura plataforma de granito, a coluna vertebral do complexo. O poço tem uma profundidade de 30 metros, a altura de um edifício de 12 andares e 10 por 10 metros. Existe uma teoria que afirma que as pirâmides formam uma imagem espelhada delas mesmas, uma forma virtual que se projeta embaixo da terra em que foi construída. Ali se produziria uma série de efeitos relacionados com um conceito chamado antimatéria. Através de uma câmara situada embaixo da pirâmide, entra-se numa realidade paralela, oposta ao mundo físico. Seria seu espelho eletromagnético. Aqui, o tempo avançaria ao contrário, do futuro ao passado. Por alguma razão ou acontecimento físico ou metafísico que buscavam, o fato é que o poço é muito profundo e que, apesar de ter suas paredes de pedra maciça, talhada numa plataforma de granito, as paredes foram forradas com os primeiros ladrilhos usados pelo homem. Pela primeira vez foi usado um módulo repetido uniformemente, um primeiro ladrilho de rocha para ser usado em grandes obras. O mais extraordinário é que não eram de rocha cortada, mas fundida. No rio Nilo, perto das cataratas de Assuã, na ilha de Serrel, foi descoberta uma lápide com hieroglifos, talhada pelo sábio Imhotep. Contém a fórmula química para fundir um concreto, que depois de seco, adquire a aparência e a resistência de uma pedra. Uma equipe de cientistas franceses, dirigidos pelo químico Joseph Davidovits, PhD em polímeros, descobriu que a mistura produz um aglomerado com grande número de cristais de quartzo, elemento com a capacidade de produzir eletricidade, fazendo-se vibrar suas moléculas. Os egípcios jogavam em moldes conchas trituradas de crustáceos e fósseis encontrados à vontade nas planícies de Gizé, areia com alto teor de quartzo e alumínio, pedra pómez previamente queimada, sais de natrão e água. A mistura produz uma soda cáustica que reage com o alumínio da areia do rio, produzindo um aluminato de sódio.
Acrescentava-se crisocola, um silício que a converte num silicato sódico de alumínio, e finalmente arseniato de cobre como acelerador integral. Com essa combinação parcialmente decifrada, fundiram os blocos de pedra para seus templos e pirâmides. Utilizaram os primeiros a ser fundidos como forma para os novos, conseguindo tal exatidão nas juntas que não deixa espaço sequer para a passagem de uma carta de baralho. Uma vez forrado o poço, a 30 metros abaixo da terra, perfuraram na rocha sólida um imenso complexo de corredores e câmaras. Escavaram um número progressivo de câmaras em direção aos 4 pontos cardeais. A primeira encostada no poço, 2 para o leste, 3 para o oeste, 4 para o norte e 5 para o sul. Cada grupo de câmaras produzia em seu interior uma frequência diferente de sons, cada vez mais alta, e que estavam dentro do campo eletromagnético da pirâmide. Em cada câmara havia milhares de vasilhas de alabastro que vibravam em sintonia com a mesma nota da escala musical. A forma das vasilhas e dos líquidos determinava em que nota musical ou frequência de vibração se sintonizava a câmara. A nota Mi ressoava em 5 câmaras, nível de entrada para a maioria dos iniciados. Aqui vibravam por cima da nota Ré, que era a frequência com que chegavam. Fá vibrava nas vasilhas de 4 câmaras. Sol vibrava em 3. A nota Lá utilizava as 2 câmaras no lado oeste. Na câmara principal da pirâmide, em um sarcófago de apenas uma vasilha de alabastro, os mais altos iniciados alcançavam a nota Si e dali ascendiam a dimensões superiores. Estes espaços são chamados de câmaras azuis, pois seus muros estão decorados com os primeiros ladrilhos de cerâmica da história. Azulejos em diversos tons de azul turquesa. Em seu interior, uma dupla de iniciados, sempre um homem e uma mulher, levitavam sintonizando-se com níveis de vibração cada vez mais altos. Imhotep escreveu no Kybalion que a 7ª lei do universo diz que tudo tem gênero, tudo tem sua parte feminina e masculina. O gênero se manifesta em todos os planos do universo. Ao entrar nas câmaras aos pares, os iniciados da escola de mistérios atingiam um equilíbrio, uma neutralização de seus campos eletromagnéticos pessoais, pois os do homem giram no sentido horário e os da mulher no sentido inverso. Descobriu-se que estes ladrilhos de cerâmica têm características de supercondução, não oferecem resistência a uma carga elétrica. Certamente, quando todo o complexo entrou em operação, a coluna ondulatória modificou suas moléculas e estas se tornaram neutras. A tecnologia e a mistura química para produzir o azul da cerâmica foram inventados por Imhotep. A famosa pasta egípcia, uma mistura de bicarbonato de sódio, bentonita argilosa, sílica, potássio e o bicarbonato de cobre, que lhe dá a característica cor azul turquesa egípcia, utilizada em inúmeros objetos cerâmicos até os dias de hoje. A cerâmica está colocada formando uma série de arcos sustentados pela forma que simboliza a coluna vertebral de todos os seres vivos, chamada de Djed. A forma transmite energia a todo o corpo, e Ptah, o Deus criador do universo, a tinha em seu bastão de poder. A mesma forma utilizada nos pilares que transmitiam a energia das pirâmides para utilizá-las nas ondas eletromagnéticas por onde levitavam os pesados blocos de pedra.
Os sacerdotes da Escola de Mistérios do Olho de Horus tinham conhecimentos tecnológicos bem avançados para produzir estes fenômenos físicos ou para cozinhar o esmalte das peças de cerâmica em fornos capazes de atingir a 1000 graus centígrados. Nestas salas foram encontradas imagens em alto relevo sobre pedra, como esta do faraó de Djoser correndo no ritual do Heb-Sed, a cerimônia de renovação, usando a coroa branca que simbolizava seu poder sobre o Alto Egito. Em Saqqara também foram encontradas esculturas que se destacam pela perfeição de seus olhos de cristal, como os escribas sentados ou o sacerdote Khapir. Uma forma de arte que só existiu nos primórdios da civilização e que nunca foi repetida em todo o desenvolvimento posterior. Na direção norte, construíram um acesso ao complexo subterrâneo. Do fundo do poço, saiu uma longa escada ascendente, interrompida por passagens horizontais que chegavam até a superfície. Em volta do poço, exatamente sobre a área das obras subterrâneas, construíram uma plataforma maciça com os mesmos ladrilhos de pedra que forravam os seus muros. Do lado leste, escavaram 11 poços verticais que desciam 5 metros além das câmaras já construídas. Ali, a 35 metros de profundidade, a partir dos poços verticais dispostos de forma regular, surgem 11 galerias, que terminam nas câmaras por baixo de pontos-chave das câmaras azuis, situadas 5 metros acima. Nestas galerias, foram encontrados mais de 40.000 vasos de cristal e alabastro, como este, com a figura que representa 1 milhão de anos, com os 2 tronos do Alto e Baixo Egito. Um dos títulos do sábio Imhotep era o de fabricante de vasilhas. Nestas galerias, milhares de vasos de alabastro vibravam gerando a nota Fá, que é a frequência de vibração própria do planeta. As galerias eram os ressonadores da pirâmide. Nelas se produzia um ruído que invadia toda a pirâmide. O alabastro é um material capaz de vibrar e produzir ressonância quando se exerce sobre ele uma força periódica que coincida com a sua frequência vibratória. A vibração produzida pelos vasos tinha uma elevada frequência, dependendo do nível de vibração que fosse necessário, pouco a pouco por ressonância, nas câmaras dispostas para isso, enquanto que simultaneamente acontecia o mesmo com a frequência eletromagnética. Os pares de iniciados adentravam as câmaras azuis para meditar, com o poderoso campo de força da pirâmide, enquanto que o som de uma nota musical vibrava em seu redor. Cada vez se fazia vibrar mais alto, ascendendo nas notas da escala musical. Desta maneira, iam se acostumando a frequências cada vez mais elevadas de vibração e a campos de força com comprimento de onda menor, despertando novos sentidos e tornando-se mais sensíveis à luz. Ao meditar dentro das câmaras azuis, sintonizados com o som que vibrava em todos os vasos de alabastro e expostos ao poderoso campo eletromagnético da pirâmide, os iniciados elevavam sua frequência de vibração. Isto potencializava a sua energia vital, aumentava a sua aura e lhes permitia verificar a existência de outras realidades. As distintas notas e vibrações se sintonizavam com cada chakra, conduzindo pouco a pouco a consciência a frequências mais elevadas e a experiências além deste plano físico. Uma vez terminada a construção subterrânea,
fecharam a boca do poço com umas plataformas escalonadas, convertendo-o em um obelisco subterrâneo virtual, cuja ponta piramidal aparece na superfície. As plataformas se assemelhavam às mastabas, montículos de terra utilizadas como túmulos reais, o que veio a contribuir para que a pirâmide fosse confundida com um túmulo. Hoje se consegue ver a plataforma por ter ficado descoberta com a passagem do tempo sob a capa de ladrilhos da pirâmide escalonada. Assim se completou a primeira etapa, a das obras subterrâneas. Foi construída a primeira parte de um processador tridimensional gigantesco para acelerar a evolução do ser humano e gerar energia taquiônica, utilizando-se uma tecnologia baseada na física quântica. Começaram a segunda etapa com a construção da primeira pirâmide depois do dilúvio. Uma pirâmide escalonada com exatos 50% em volume e peso da que armaram com o projeto final. Sobre a plataforma inicial que cobria o poço vertical, construiu-se com ladrilhos muito maiores, 4 níveis com 11 metros de altura cada um, dando-lhe a forma de uma pirâmide escalonada. A massa principal desta primeira pirâmide tinha 44 metros de altura. Uma grande massa de ladrilhos modulados de rocha fundida com um grande teor de cristais de quartzo. As moléculas de quartzo têm a forma de um tetraedro, uma das 5 formas básicas da natureza, chamadas de sólidos platônicos. A vibração do planeta, sua batida regular, em um dos lugares neurais da malha eletromagnética, fazia vibrar os cristais de quartzo nos ladrilhos da pirâmide e os vasos de alabastro nas profundezas das galerias ressonantes, produzindo um efeito duplo de energia e som. A massa de quartzo, quando submetida a esta tensão mecânica constante, produzia fricção sobre a superfície dos tetraedros de cristal, gerando uma carga elétrica negativa por um efeito hoje chamado de compressão elétrica. A massa de pedra se convertia em um imenso condensador de energia negativa. Existem 2 tipos de quartzo. Os que ao vibrar produzem uma carga elétrica negativa, chamados de levogiros, e utilizados por Imhotep na grande massa de rocha fundida. E os que produzem uma carga elétrica positiva, chamados de dextrogiros, também utilizados nas lousas de granito de Tura que cobriam a superfície da pirâmide. Imhotep afirmou que a terceira lei do universo é que tudo vibra, tudo se move, nada está quieto. Tudo está em movimento. É a frequência de vibração das partículas constitutivas da energia que determina os diversos estados da realidade, a densidade da matéria, a mente e a altíssima vibração do espírito. Quanto maior a frequência de vibração, mais elevado o nível de consciência, de informação e respeito, e mais avançado no caminho evolutivo. Tudo vibra, desde a mais baixa e densa matéria até o espírito puro. Esta é a lei que determina a existência de diversos tipos de energia, dependendo de seu nível vibratório. Energia elétrica, química, magnética, gravitacional e energia taquiônica, produzida por Saqqara. Revestindo a massa de ladrilhos de rocha, formaram a superfície exterior com lousas de granito de Tura, que tinham cristais de quartzo dextrogiros, que produz uma carga elétrica positiva. Cobrindo a massa de ladrilhos de rocha contra a superfície exterior de cada capa horizontal de pedra, colocaram blocos de pedra pómez, um material eletricamente isolante, nos quais colaram as lousas de granito de Tura.
estavam cortados em planos inclinados, para produzir planos verticais com uma inclinação de 73 graus, e superfícies horizontais com uma inclinação de 22 graus. Estes blocos criavam um isolamento elétrico entre as duas cargas elétricas, a negativa da massa de rocha em vibração e a positiva das lousas de granito de Tura, que captavam, como uma antena, a carga elétrica positiva da atmosfera, muito forte neste lugar de poder. Vimos então que a pirâmide armazena em sua forma duas cargas diferentes e opostas. As superfícies de seus quatro lados externos carregam seus cristais com a energia positiva da atmosfera, e a grande massa de rocha de quartzo, em contato direto com a corrente telúrica, carrega suas moléculas com um campo elétrico negativo. A quarta lei diz que tudo é dual, tudo tem polaridade. Nesta realidade, tudo tem o seu oposto, que é idêntico em natureza, porém diferente em grau. Os extremos se tocam. Os dois polos são os extremos da mesma coisa. Calor e frio, opostos, são realmente o mesmo, os dois polos de uma coisa chamada temperatura. Luz e escuridão, grande e pequeno, suave e duro, branco e preto, ruído e silêncio, alto e baixo. A forma piramidal é determinante para o funcionamento da máquina quântica. As capas horizontais de pedra, ao irem diminuindo sua área na parte superior da pirâmide, acumulam em seu interior cargas elétricas com potências diferentes. O mesmo acontece na superfície de granito de Tura. Este fato e os 11 poços verticais, o obelisco virtual subterrâneo descentrado do eixo da pirâmide, que por sua exata localização no sentido norte-sul, sobre um ponto nevrálgico da malha eletromagnética, está sujeita ao giro do planeta sobre seu eixo, induzem a carga elétrica acumulada a um duplo movimento giratório. As partículas com cargas positivas giram no sentido horário, e as partículas com cargas negativas, ao contrário. Isto gera um vórtice eletromagnético, um redemoinho de partículas subatômicas que vão se acelerando pouco a pouco, pois sendo a frequência constante, devido ao palpitar regular do planeta, produz-se uma ressonância. As duas forças, centrípeta e centrífuga, ao atingirem certa velocidade e frequência, fazem com que duas partículas de cargas opostas e movimentos contrários se emparelhem neutralizando-se e encontram um novo eixo de giro, a 90 graus do eixo da pirâmide, produzindo uma coluna ondulatória estacionária. A coluna ondulatória estacionária é formada por partículas subatômicas, neutralizadas quando se emparelham, que se movem em altíssima frequência. Esta coluna de energia desce até o núcleo cristalino do planeta e se eleva a centenas de quilômetros sobre sua superfície até chegar à ionosfera. São estas partículas neutras e equilibradas que são chamadas de energia taquiônica. Sua neutralidade não produz resistência no material por onde se movimentam. São a base dos fenômenos supercondutivos. Ao acelerar a frequência de vibração da energia, o vórtice energético na pirâmide a transformava em um tipo superior, a energia taquiônica, hoje em dia estudada pela mecânica quântica. A energia taquiônica tem a mais alta vibração e frequência da realidade. É energia consciente, energia informação, como a que gera e domina o homem em seu cérebro com o processo de seus pensamentos ao vibrar no amor.
A energia taquiônica e as colunas ondulatórias estacionárias foram estudadas por Nikola Tesla. Baseou-se nelas para inventar a corrente alternada, os motores elétricos, o rádio, a televisão, os raios-x, o radar e mais de 1.600 patentes com inventos que formaram o século XX. O chamado Tesla Coil, usado para ligar motores dos carros, cria esse tipo de vórtice para converter uma corrente de 12 volts, aplicada a uma espiral de cobre, em milhares de volts ao ser induzida até outra espiral. Em 1942, Tesla dirigiu a experiência Filadélfia, que utilizou enormes campos eletromagnéticos para organizar a energia em pares e convertê-la em energia taquiônica, usando-a para desaglomerar um objeto sólido, partícula a partícula, para armá-lo em outro lugar. O projeto Invisibilidade desintegrou o navio USS Eldridge e o recompôs instantaneamente a 75 quilômetros, mas seus tripulantes estavam mortos ou espantosamente grudados às pranchas de aço. Tesla conhecia um segredo hermético. Ao reordenar as partículas que constituem a energia, produz-se mudanças na massa manifesta. Em seus estudos, Tesla concluiu que a energia taquiônica se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento. A teoria de Einstein, em que a velocidade da luz é de 300.000 km por segundo, aplica-se somente a um dos planos que constituem a realidade, ao plano físico, da densidade material, composto de átomos, elétrons e prótons. Mas o universo está em 3 planos: o físico, o mental e o espiritual. Os taquiões, a base do universo dual, são pares de partículas subatômicas em movimento constante, a altíssima vibração e frequência, que por possuírem uma carga elétrica oposta, se neutralizam. Os taquiões são a base dos elementos supercondutores. Sua neutralidade não produz resistência à carga que avança pelas suas moléculas. Um elemento composto dessas partículas que vibram a altíssima frequência torna-se sem peso. Sua massa deixa de pesar. É pura energia. A mecânica quântica atual revela que essas partículas subatômicas não têm massa. São apenas uma tendência a existir que se mede em probabilidades e que depende da vontade do observador, do plano mental do homem. Imhotep sabia disso, e muitas coisas mais que nossos cientistas ainda não descobriram. A mecânica quântica e a supercondutividade são um avanço recente da física. A pirâmide, com degraus de 4 níveis, tinha um volume de 280.000 metros cúbicos de pedra, que pesavam 450.000 toneladas. 50% exatos do peso e volume da pirâmide final. À sua frente, colocaram os pilares de energia para gerar a avenida eletromagnética que chegou à Tura. Desde lá, transportaram os materiais necessários para terminar o projeto. Aumentaram as plataformas dos lados norte e oeste, deixando inalteradas as faces sul e leste. Como o corpo humano, a pirâmide cresceu a partir da cabeça. Se isso não tivesse sido planejado com antecedência, teria sido mais simples aumentá-la por igual, como uma casca de cebola. Com a ampliação, o obelisco virtual subterrâneo ficava localizado exatamente sobre o eixo norte-sul da nova pirâmide, cuja base mede agora 140 por 100 metros.
foram acrescentados 2 níveis, passando a medir 65 metros. E isso duplicou o volume para 560 mil metros cúbicos de pedra, pesando 900 mil toneladas. Os acessos também confirmam que as etapas de expansão foram planejadas por Imhotep desde o momento inicial. Um túnel é facilmente prolongado a partir da entrada original. Uma segunda escada levava a um dos pátios de um templo construído do lado norte para disfarçar o acesso. O aumento exato do dobro de peso e volume da massa de pedra não pode ser casual. A produção de energia e o alcance da pirâmide se media dependendo da massa em vibração. As pirâmides posteriores foram cada vez mais volumosas e pesadas, até chegar à pirâmide de Quéops, que pesa 6 milhões de toneladas. O peso determina a quantidade de energia produzida. Esse volume de pedra gira sobre o eixo da Terra a uma velocidade constante. Davam-lhe a forma de pirâmide para extrair energia de sua massa, aproveitando os movimentos naturais do planeta, sua frequência constante de vibração e giro. Dentro do obelisco virtual na pirâmide, movia-se verticalmente uma bobina elétrica, formada por um fio de ouro enrolado numa madeira isolante. Ao subir e descer, gerava um efeito pulsante em todo o campo eletromagnético da pirâmide, podendo induzir mudanças na frequência de vibração da coluna energética. O poço se convertia em uma cavidade ressonante. Nos 4 cantos do obelisco virtual, permanecem ainda grossas vigas de madeira dispostas a 45 graus para segurar a bobina e permitir-lhe mover-se em sentido vertical. Essa bobina elétrica podia controlar a longitude das ondas produzidas. A frequência de vibração se elevava ao subir a bobina até chegar à máxima amplificação. A bobina controlava o momento de descarregar a energia acumulada nas moléculas de quartzo da pirâmide em cerimônias programadas, que por uma razão de equilíbrio, realizavam-se nos dias de equinócio. Os sacerdotes egípcios provaram que as pirâmides são objetos em movimento perpétuo e que todo movimento pode transmutar-se em energia. O último passo foi construir o muro perimetral e as obras da superfície, as capelas falsas, o pátio das serpentes, enquanto a representação do faraó Josher observava de seu lugar privilegiado. A essa máquina quântica inventada por Imhotep foi dedicado muito tempo, esforço e recursos humanos e materiais, mas o retorno valeu o investimento. O vórtice foi utilizado para acelerar o desenvolvimento espiritual dos discípulos da Escola de Mistérios do Olho de Horus, encarregados de dirigir o caminho que elevou o nível de consciência de todo um povo. A energia taquiônica da pirâmide elevava a frequência de vibração e encurtava a longitude das ondas cerebrais, amplificando o poder mental e o campo eletromagnético da pessoa, a sua aura. Isso permitiu que os iniciados chegassem a níveis superiores do universo, podendo verificar a existência de novas realidades, dando segurança no caminho a toda a sociedade.
Ao sintonizar-se na frequência de seres mais evoluídos, podiam estabelecer comunicação e receber informação. Saqqara foi o primeiro centro de comunicação com as dimensões superiores. As pirâmides têm uma tecnologia quântica que começamos a descobrir agora. Uma tecnologia herdada pelos egípcios da desaparecida civilização Atlante. Saqqara é uma amostra incompreendida de uma tecnologia com a qual nem sequer sonhamos e que apenas começamos a vislumbrar. Tecnologia controlada pela consciência, dirigida ao aperfeiçoamento espiritual de todo o povo. Um enorme circuito eletromagnético produziu e acelerou as partículas de energia. Converteu energia estática em energia em movimento, para depois transmutá-la em energia taquiônica. Em Saqqara, usaram pela primeira vez sons e campos eletromagnéticos de maneira simultânea, para elevar a vibração dos iniciados com uma tecnologia aperfeiçoada na pirâmide de Quéops. No plano físico, usaram a energia produzida pela pirâmide para construir avenidas eletromagnéticas, fenômeno de supercondutividade. Assentaram as bases da arquitetura com a utilização de blocos modulados de pedra. Demonstraram a sua sensibilidade no elaborado muro externo, no muro do pátio arrematado por serpentes, nos refinados detalhes arquitetônicos da cenografia de pedra que escondia a máquina quântica. Desenvolveram fórmulas químicas para fundir rochas com alto teor de quartzo e ladrilhos de cerâmica com que forraram as sofisticadas galerias subterrâneas. Usaram os hieroglifos para talhar na pedra sua maneira de ver o universo. Sua visão ficou plasmada nas leis enunciadas por Imhotep e que são a base do conhecimento hermético dos maçons, Rosacruzes e Templários. Imhotep escreveu que toda causa tem o seu efeito, e todo efeito tem a sua causa. Nada existe por acaso, pois o acaso destruiria o universo. Pensando nisso, Einstein disse que Deus não joga dados. A cultura egípcia foi formada em torno de uma série de templos religiosos construídos em locais especialmente escolhidos ao longo do Nilo. Para os sacerdotes egípcios, qualquer forma no universo que cresça exteriormente necessita de um receptor que permita seu desenvolvimento no tempo. Os templos foram os tais receptáculos que permitiram o desenvolvimento de sua civilização. Cada templo expressou uma tomada de consciência diferente sobre o universo. Seu objetivo era transmitir à sua sociedade os diversos princípios fundamentais, as verdades distintas. Isto permitiu que cada templo atuasse como um órgão distinto no país, com funções diversificadas, dedicado a ensinar e explorar um tema religioso diferente. Assim eram vistas as casas de Deus. Durante milhares de anos, as fronteiras do reino dos faraós no Egito, discípulos da sabedoria dos sacerdotes do Olho de Horus, foram respeitadas por todos os impérios asiáticos. Nunca quiseram ampliá-las e em seu interior existia um lugar de paz se comparado à anarquia universal.
O declínio começou com o desaparecimento de seus mais altos sacerdotes, após Moisés, o último de seus grandes iniciados, ter atravessado o Mar Vermelho, e terminou com o caos, a destruição de seus templos e o extermínio realizado pelo persa Cambyses II. Após a morte de Ciro, o maior governante da Ásia, e que manteve uma relação de paz e respeito com o Egito, seu filho Cambyses II assumiu o poder para comandar o exército mais poderoso da época. Era um déspota cruel e brutal, que odiava a sabedoria, a estabilidade e o poder dos faraós. Obcecado por provar que seus deuses eram os mais poderosos, invadiu o Egito em 525 a.C. Assassinou Psamético III, o último faraó nascido legitimamente nestas terras, e a maioria dos sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus. Arrasou os templos e queimou os papiros que continham toda a sabedoria armazenada por várias gerações. O conhecimento se converteu em escuridão, e a antiga sabedoria egípcia desapareceu junto com seus altos sacerdotes. Cambyses II estabeleceu uma cruel servidão que duraria 200 anos, até a chegada de Alexandre o Grande em 322 a.C., recebido como salvador pelos egípcios. Alexandre ordenou a reconstrução de seus templos e, após sua morte, Ptolomeu I, um de seus generais, deu início às dinastias ptolemaicas que viriam reinar por quase 300 anos. O templo dedicado a Hathor, que já existia em Dendera desde 5400 a.C., foi reconstruído pelos reis macedônios como um método piedoso para legitimar o seu poder. Hieroglifos encontrados em uma de suas galerias subterrâneas afirmam que o templo foi reconstruído seguindo fielmente os planos e desenhos originais feitos pelo sábio Imhotep. O complexo religioso de Dendera está localizado a 26 graus norte de latitude. Dali partia um caminho antigo que leva ao Mar Vermelho. Posteriormente, Tebas seria construída um pouco mais ao sul. Nos primórdios de sua civilização, na noite estrelada de um solstício de verão, num terreno sobre o Nilo, cuidadosamente escolhido por sua relação com as estrelas, realizou-se uma cerimônia chamada Putser. O faraó do Egito e o sumo sacerdote da escola de mistérios do Olho de Horus, rodeados por toda a população, avistaram um grupo de estrelas sobre o polo norte do planeta. Eles a chamaram Constelação de Tuaret, e seu símbolo foi uma hipopótama vermelha. Em nosso tempo, chamamos esse grupo de estrelas de Dracones, e seu símbolo é uma serpente-dragão. A mais brilhante de todas era a Alfa Draconis, a estrela que nessa época se localizava exatamente sobre o eixo de giro do planeta e que 4.320 anos depois foi substituída por Polaris, a que atualmente guia nossos navegantes. O avanço do sistema solar em seu giro ao redor do centro da galáxia determina que durante esse ciclo de 25.920 anos, 6 estrelas diferentes brilhem sobre o polo. A estrela sobre o polo representava a força materna fundamental, geradora da substância que permitiu o desenvolvimento da vida no universo, o princípio feminino, que foi chamado de Hathor, e a quem foi dedicado esse templo. O faraó e o sumo sacerdote estenderam uma corda entre duas estacas, orientando-a exatamente para Alfa Draconis. A sacerdotisa do templo pregou as estacas com um martelo de ouro, definindo assim o eixo do templo, a coluna vertebral que daria organização a seus santuários.
Colocaram as pedras dos 4 cantos que determinaram os limites do muro protetor do complexo, uma muralha elevada que mantinha afastado o inimigo da vida, o qual desejava perpetuar-se. Colocaram sua porta principal voltada para o norte, a última de uma série de pórticos que vinham do Sancta Sanctorum do Templo de Hathor, e demarcavam o segmento do céu por onde Alpha Draconis aparecia, facilitando a sua localização à noite para registrar sistematicamente seus movimentos. Nessa mesma noite, olhando na direção leste, encontraram também outra estrela a 90 graus da anterior, a que chamaram de Sírio, e que era o símbolo de Ísis no céu. Assim, localizaram o eixo de um segundo templo que determinou a segunda porta do complexo. A porta do templo de Ísis demarcava o setor do céu por onde ascendia a estrela Sírio, e onde aparecia o Sol em 21 de junho, dia do solstício de verão. O templo cresceu em seu interior, enquanto os sacerdotes registravam os movimentos das estrelas e estudavam os processos impulsionados pela sua energia, inscrevendo em seus muros as conclusões a que chegaram sobre esse tema sagrado. Sírio, o símbolo de Ísis, era chamada de estrela-cachorro, pois seguia a constelação de Órion, personificação de Osíris no céu. Após estar escondida no horizonte por 120 dias, marcava com sua aparição o momento das cheias do Nilo. Então permanecia visível durante 40 dias, o mesmo tempo que duravam as inundações. Esta correlação fez com que Sírio se tornasse muito importante para a vida do país, que dividia o ano em 3 estações, chamadas de tétrames, que eram determinadas pelas enchentes do Nilo. As festividades do ano começavam com a cheia do Nilo, e Sírio marcava com sua reaparição no céu esta importante data. Quando a estrela desaparecia, o rio recuperava seus níveis normais. O calendário e a sincronização da vida egípcia com o sol e as estrelas era tão importante que o faraó do Egito, ao assumir suas funções, deveria jurar que nunca alteraria as datas do calendário. No entanto, o dia em que Sírio reaparecia no céu dependia da latitude do templo onde era esperada, pois na Elefantine do Sul se via a estrela 7 dias antes do que na Bubastes do Norte. Por esta razão, os sacerdotes também usavam o sol como relógio para determinar a duração do ano, pois o solstício de verão coincidia com a reaparição de Sírio. Em Dendera, frente ao horizonte do templo de Ísis, primeiro Sírio ascendia no céu, e depois o sol aparecia. Ao amanhecer do dia do solstício de verão, Sírio e o sol marcavam em um relógio cósmico o início do ano novo egípcio. Em uma cerimônia no terraço deste templo, era acendido o fogo novo para todo o país. Para entrar em Dendera, é necessário atravessar uma série de construções erguidas pelos romanos durante os reinados dos imperadores Trajano e Domiciano. Uma série de quiosques de cada lado demarcam o pórtico norte, embutido nos muros que protegiam o lugar. Ao atravessar-se o pórtico, aparece ao fundo, com seu eixo principal orientado para o norte, a fachada com as 6 colunas atóricas do imponente templo principal, dedicado ao estudo das estrelas. Muito perto da entrada do complexo, encontra-se uma capela dedicada ao nascimento de Horus, construída pelos romanos durante o reinado do imperador Augusto. Aqui era celebrado o momento da iluminação, quando Ísis dava à luz, simbolicamente, o filho de Osíris.
Em seus muros estão talhadas as cenas de amor de Ísis e Osíris, o nascimento e a apresentação do menino e a cena deste na roda da olaria, quando Deus lhe dá sua forma material. Sobre o capitel de suas colunas está representado o deus Bes, protetor das grávidas e que favorece ao nascimento das crianças. Ao sul desta capela, encontram-se as ruínas de uma basílica cristã construída no século V depois de Cristo, época em que os rostos dos personagens sagrados foram cuidadosamente destruídos nos muros dos templos. Mais próximo ao templo principal surgem as ruínas de um sanatório, onde se internavam os doentes que vinham ao templo de Hathor em busca de cura. Os sacerdotes do templo usavam seus conhecimentos de medicina para ajudar ao povo no plano material. Hathor, a força feminina multiplicadora da vida, era reverenciada como uma figura compassiva. O povo percorria grandes distâncias para orar em seu templo, banhar-se em suas piscinas sagradas e receber os remédios e cuidados de que necessitavam. O complexo de Dendera podia abrigar milhares de pessoas, e no interior de seus muros existia outra série de construções que reunia padarias, cervejarias, cozinhas, armazéns, silos, as dependências dos sacerdotes e iniciados, em centenas de abóbadas como esta localizada em Tebas. Ao redor de seus muros externos, o povo construiu suas casas. Daí surgiu um polo de desenvolvimento sob o cuidado dos guardiães do conhecimento, os sacerdotes do Olho de Horus. O desenho da fachada do templo de Hathor é diferente do templo egípcio tradicional, pois suas colunas frontais estão unidas até meia altura por muros extremamente decorados. Seu acesso se faz através das 18 colunas do Salão da Vida, que sustentam um elevadíssimo céu raso, totalmente talhado com informações sobre os astros e seus movimentos, sendo a abóbada deste céu sustentada simbolicamente pelas colunas de Hathor. Cada coluna tem a forma de um sistro, um instrumento sagrado que faz vibrar uma série de discos de metal utilizado pelas sacerdotisas de Hathor, padroeira da dança e da música, para produzir uma vibração que adormece a consciência. No alto, o capitel está formado por 4 rostos de Hathor talhados, cada um olhando a um ponto cardial, simbolizando que sua força pode ser sentida em todas as partes do mundo. Seus olhos de serpente e suas orelhas de vaca, símbolo da maternidade e da nutrição, formam uma imagem quase extraterrestre, associada em inúmeras lendas ao planeta Vênus. O templo foi encontrado em excelente estado pelas tropas de Napoleão, por ter ficado sepultado sob areia por milhares de anos. Converteu-se em refúgio para as tribos nômades que, com suas fogueiras, defumaram as cores do belo céu raso. No céu raso deste grande salão, os últimos sacerdotes de Dendera talharam as tábuas astronômicas que ainda conservavam, produzidas por várias gerações de sacerdotes, de forma a impedir que este conhecimento desaparecesse para sempre. Todas as constelações que formam os signos do zodíaco aparecem representadas em suas barcas simbólicas, com imagens do Nut, o símbolo dos céus, que devorava o sol todas as noites para que renascesse ao amanhecer.
Os sacerdotes decidiram transcrever nos muros destes templos alguns papiros importantes, como os registros astronômicos que foram salvos da destruição de Cambyses, com o intuito de preservá-los para as gerações futuras. Neste salão, chamado de A Casa da Vida, os escribas trabalhavam nos papiros sagrados, nos tratados teológicos, nas orações dos rituais, nas tabelas de registros astronômicos. A arte, a teologia, a magia, a astronomia e a medicina foram ensinadas aos discípulos da Escola de Mistérios neste grande salão. Aqui foi registrada a mudança regular e sistemática das constelações circumpolares para acompanhar a precessão dos equinócios. Atravessando o Altíssimo Salão, chega-se ao Salão das Aparições, uma câmara mais baixa sustentada por 6 colunas, de onde surgia da penumbra de seu santuário a brilhante estátua dourada da deusa Hathor, ao sair para cerimônias religiosas e procissões. Na sua parte superior, encontram-se as capelas dedicadas a Osíris, o símbolo do processo de aperfeiçoamento vivido por todo ser humano através da reencarnação, para transmutar em muitas vidas sua animalidade original e se converter em um super-homem. Uma das capelas tem o famoso Zodíaco de Dendera, que ilustra como ocorre este processo enquanto o sistema solar dá um giro ao redor da galáxia, e a outra ilustra o mito de Osíris. Em torno deste salão se encontram os 6 salões dos rituais diários. O primeiro guardava os objetos dedicados ao culto. O Salão da Purificação, que tem uma porta que conduz ao lago sagrado, era utilizado ao amanhecer em seus rituais de limpeza. Os templos tinham um lago sagrado, escavado até chegar-se ao nível do lençol de água da região, forrado de pedra e com uma série de escadas que permitiam aos sacerdotes entrar na água para purificar-se antes do início de seu serviço no templo. No salão seguinte, organizavam-se os ofícios. Conduzia ao corredor de acesso a escada de caracol que chega ao terraço do templo, utilizada às noites no registro da abóbada celeste. Do lado esquerdo, o salão do fundo comunicava-se com o exterior para receber as oferendas que todos os dias o povo levava a seus guias espirituais. Os mantimentos e animais dedicados ao sacrifício eram armazenados e preparados nas 2 outras câmaras. Pelo Salão das Aparições, chega-se ao corredor das 2 escadas do templo. À direita, a escada de caracol simbólica por onde subia a procissão que levava o santuário portátil, a barca de ouro com a imagem de Hathor, até o terraço para aguardar a aparição do sol no solstício de verão. Simboliza a escada da luz. Cada degrau, a vida mais acima na escala da consciência, a matéria que se eleva até o espírito. E à esquerda tem-se acesso a uma longa escada reta por onde descia a procissão trazendo o fogo novo. A escada reta simboliza o espírito que baixa novamente à Terra para condensar-se na matéria, com o objetivo de viver experiências que lhe permitam compreender o universo. Atravessando este pórtico, chega-se à antecâmara do santuário, onde ardia o fogo, o instrumento dos deuses, a primeira substância do universo, a forma mais elementar da matéria. Ali faziam as oferendas a Hathor, o princípio feminino gerador da vida no universo.
À esquerda deste salão estava a capela onde guardava-se a barca de ouro, o santuário portátil, símbolo do movimento físico do Sol. A Barca da Vida era usada para levar a imagem de Hathor no dia da lua nova, no terceiro mês do verão, durante o Festival do Belo Encontro, em uma procissão florida pelo Nilo até o Templo de Horus, em Edfu. Um espaço aberto sem teto também se comunicava com a antecâmara do santuário. Frente a ele estava a chamada Capela Pura. As figuras simbólicas eram levadas a este espaço aberto para que renovassem suas forças ao serem recarregadas com a energia solar. À medida que se adentra, o templo torna-se mais escuro, os tetos mais baixos e as portas mais estreitas. O chão se eleva para demarcar claramente o santuário até a estrela Alfa Draconis, sobre as cabeças dos espectadores das cerimônias. E finalmente, no mais profundo do templo, sobre seu eixo principal, chega-se a seu coração, seu espaço mais sagrado, o lar de Hathor. Sua figura de ouro, a carne simbólica dos deuses, com seus olhos de pedras semi-preciosas, ficava encerrada em um pequeno tabernáculo. Somente o faraó e os mais altos sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus podiam entrar aqui após uma intensa cerimônia de purificação com água. Os egípcios entenderam que, como todos os seres no universo, Deus tem uma parte masculina, emissora, da qual flui a informação, e uma parte feminina, que a recebe para gerar com a sua substância tudo o que é criado. Ao Deus masculino deram 3 nomes. Chamaram-no Atum, quando ainda não havia criado o universo e permanecia não manifesto. Chamaram-no Ptah, quando organizou e criou o universo, as estrelas, os planetas e os reinos naturais. E chamaram-no Amon-Ra, quando sobre toda a criação deu lugar à consciência do homem. De forma similar, também deram 3 nomes à sua parte feminina. Chamaram-na de Nun, quando era apenas uma substância homogênea, virginal, sem forma, em estado de perfeito equilíbrio, o líquido amniótico do universo não manifesto. Chamaram-na Sekhmet, quando se polarizou em 2 forças opostas, e a transformaram em uma substância radiante, em fogo, um princípio multiplicador em movimento que gera Nefertum, o universo que reconcilia e harmoniza temporalmente as forças opostas. O fogo produz o movimento, o tempo e o espaço. Sua intensidade, que coagula, produz os estados sucessivos da matéria, o ar, a água, a terra e, por último, a força da vida, representada por Hathor, a substância que gera e multiplica as consciências que experimentam o espaço-tempo. E a chamaram de Mut, quando gerou as 4 forças que impulsionam a consciência evolutiva do homem. As 4 forças são Osíris, Ísis, Set e Nephthys. Entendendo Hathor desta forma, ela é a barca da vida, a barca da luz, representa o amor, a grande matriz das consciências do universo, a barca do norte, que contém o princípio de toda a natureza. Aqui em seu tabernáculo, Hathor, a força da vida,
recebia as preces dos que queriam prolongá-la ou curá-la. Em torno do seu Sancta Sanctorum, um corredor perimetral aos muros do templo dava acesso a uma série de capelas, espaços sagrados dedicados a todas estas forças fundamentais. Estas capelas eram reconhecidas desde fora pelos desenhos talhados de seus símbolos sagrados no muro exterior do templo e permitiam que o povo que não podia entrar, pois só tinham acesso os sacerdotes e os iniciados, orasse e pedisse ajuda às forças fundamentais do universo. À direita da capela do ouvido de Hathor, duas capelas que se comunicavam eram dedicadas à adoração do único Deus, o Criador da consciência do homem, o que está em todas as partes, Amon-Ra, com seus símbolos também talhados no muro externo. As duas capelas da esquerda continham as imagens que simbolizavam as forças fundamentais do Baixo Egito, todas relacionadas com Hathor e seu instrumento musical, o sistro. Quatro santuários à direita, dedicados a Horus, a Sokar, a Ísis e, por último, ao Nomo de Dendera, o patrono ou santo da região do Egito onde se localizava o templo. Havia outra capela que continha o colar de Menat, um colar utilizado pelo sumo sacerdote nas cerimônias e procissões, com 4 imagens de Hathor, cada uma com um trono simbólico na parte de cima. Os 4 tronos representavam os poderes supremos do universo: o amor, a sabedoria, a força infinita da vontade divina e a harmonia. Sob o piso destes espaços, existia uma série de criptas onde eram guardados os elementos mais sagrados, as peles escritas e papiros mais secretos relativos à revelação deste templo. Estas criptas têm uns misteriosos baixos relevos de Horus que sustentam uma espécie de flor com uma serpente em seu interior. Teorias científicas afirmam que se trata das lâmpadas que utilizaram para iluminar suas câmaras e construções sob o solo. Ao subir a escada reta, chega-se ao terraço, o espaço dedicado ao registro da abóbada celeste. No canto sudoeste do terraço, encontrava-se o quiosque onde os sacerdotes esperavam a aparição das estrelas e a saída do sol no ano novo que acendia com seus raios o novo fogo. Nesta pequena cobertura do terraço, os sacerdotes se reuniam às noites, dividindo a abóbada celeste em setores chamados nomos, com o objetivo de identificar os movimentos relativos do firmamento e do planeta. Os sacerdotes de Dendera eram chamados de Cabirim, os medidores do céu. Eles registraram a primeira carta celestial, a que marcava as posições relativas dos Mazarotes, os fogos do céu. A astronomia surgiu em Dendera. Astro significa estrela. Astronomia significa logos, ou conhecimento das estrelas. Por este terraço chega-se às duas capelas dedicadas a Osíris, o princípio divino que simboliza a evolução, através da reencarnação de todos os seres humanos. Nelas é descrita a lenda em que seu irmão Sete, para ficar com seu reino e com sua mulher Ísis, o corta em 14 pedaços e espalha as partes de seu corpo por todo o Egito.
As talhas mostram o momento em que Ísis, após reunir seus pedaços, suspensa no ar sobre o falo de Osíris, sob a forma de um falcão fêmea, consegue, em uma comunhão espiritual, engravidar e dar à luz a Horus. No teto da segunda capela encontra-se o chamado Zodíaco de Dendera, uma imensa lousa de pedra com uma talha da abóbada celeste em torno do Polo Norte, como era visto em 700 a.C., durante o solstício de verão à meia-noite. É uma cópia da lousa original que encantou Napoleão ao entender seu profundo significado e que se encontra hoje no Museu do Louvre, em Paris. Em uma capela como esta, neste mesmo lugar e durante milhares de anos, os sacerdotes do Olho de Horus estiveram atualizando periodicamente, sobre um papiro, um mapa dos céus como este. A cada solstício de verão, ano após ano, por milhares de anos, marcavam a posição relativa do sistema solar e da Terra. Os sacerdotes que sobreviveram ao persa Cambyses II talharam na pedra para a posteridade um grafismo que se salvou da destruição, com uma das últimas atualizações do mapa celestial, tal como era visto em 700 a.C., durante o reinado do faraó Taharka, na 25ª dinastia. A abóbada celeste é sustentada por 8 imagens de Horus ajoelhado e 4 figuras femininas de Ísis. Um círculo de hieroglifos une esta disposição simétrica. Naquele momento, a abóbada celeste estava pintada de azul, ressaltando as imagens simbólicas. As varas sagradas das 4 figuras marcam um ponto perto do centro da abóbada. Saturno, o pai dos planetas, Júpiter, Marte e Osíris, que representa a constelação de Órion, com sua estrela companheira Sírio, personificação de Ísis no céu. Apontam para os seios de Tuaret, a mãe hipopótama com rabo de crocodilo e patas de leão, que preside a abóbada e que representa a constelação que é chamada hoje de Draco, onde brilhava a estrela Alfa Draconis, exatamente sobre o eixo de rotação do planeta. O eixo do templo está orientado 71,5 graus para nordeste, a fim de demarcar em seus pórticos o segmento de céu onde aparecia a estrela polar Alfa Draconis, que na abóbada aparece sobre o seio da hipopótama. A seu lado, encontra-se a constelação do Chacal Vermelho, com a estrela Mizar em sua pata dianteira, a representação egípcia da constelação da Ursa Menor, com a estrela que hoje chamamos de Polaris. Alfa Draconis, sob o seio de Tuaret, está fora do ponto central da abóbada, marcando o desequilíbrio necessário para que exista o movimento elíptico do universo, que fará com que a estrela Polaris, que se encontra no centro da abóbada, se situe sobre o eixo do planeta. A estrela polar, ao redor da qual parece girar a abóbada celeste, era muito importante para os egípcios, pois representava a energia sobre o eixo de rotação do planeta, sobre sua coluna vertebral, que organiza os órgãos de todo ser vivo, desde um inseto a um homem ou um planeta. Além disso, durante o reinado de Senéfro, muito antes da construção da Grande Pirâmide, seus sacerdotes haviam profetizado que quando Alfa Draconis fosse substituída por Polaris, chegaria o fim de sua civilização, como descrito no papiro de Nefer-Rohu. O templo de Hathor estava orientado para registrar as constelações situadas em volta do eixo de rotação da Terra, as 6 constelações circumpolares, cuja energia atinge o planeta há muito mais tempo e de forma mais direta que as constelações zodiacais. Em uma
numa época em que o dia e a noite eram como a vida e a morte, o setor do céu sobre o polo, onde as estrelas eram sempre visíveis, contrastando com as que ascendiam e desapareciam, representavam os poderes da escuridão que a luz nascente do sol fazia desaparecer. A escuridão inicial, a mãe escuridão, o espaço vazio, o caos, eram representados por esta hipopótama vermelha. Ao sair da água, os hipopótamos transpiram um líquido vermelho. A água do Nilo, ao transbordar e invadir a terra, tornava-se vermelha devido ao óxido de ferro. O vermelho simbolizava a fonte materna. A seu lado se veem também as outras constelações circumpolares, como a constelação da Pasta, com sua estrela Mesquet, hoje denominada constelação de Cefeus, com sua estrela Alfir, e a constelação de Hércules. A partir da estrela sobre o polo, dividiram o céu à sua volta em 12 setores principais, com 30 graus cada um. As constelações de estrelas que continham os decanos, uma série de 36 estrelas muito brilhantes, pelas quais o sistema solar passa em sua viagem pela galáxia. O sistema solar e o homem, ao atravessar cada um dos 12 setores em que as estrelas foram agrupadas, recebia uma influência energética diferente que impulsionava nos espíritos encarnados, em cada momento, um processo diferente de aperfeiçoamento. Para explicar que processo impulsionava cada grupo de estrelas, usaram animais, que representavam um nível evolutivo diferente da consciência em seu caminho de reencarnações para a aquisição de sabedoria pela experimentação em um universo de polaridades contrastantes, de luz e escuridão. O círculo de animais ou zodíaco. O caranguejo de Câncer simboliza o eu sinto, o animal que se retira a seu refúgio de água para digerir o seu alimento espiritual quando a consciência se movimenta de maneira incerta e começa o seu processo evolutivo experimentando os sentidos pela primeira vez. Os gêmeos de Gêmini simbolizam o eu penso, o desejo de aprender e explorar com a dualidade necessária para encontrar a verdade, o conhecimento e a experiência através dos opostos, das experiências contrastantes. O touro de Taurus desperta a maternidade das fêmeas, impulsiona os processos com o eu tenho, as posses materiais, a raiz que permite à terra receber o poder da vida para dar fruto, a fertilidade. O carneiro de Áries representa a tomada de consciência do seu ser, o eu sou, a força que resiste às dificuldades da vida e converte a rocha em cristal. A matéria que domina a si própria e se torna transparente. É o poder de procriação que põe a vida em movimento, a primavera. Os peixes de Pícis impulsionam os processos com o eu creio, com o sistema de crenças adquiridas. É quando se submerge na inconsciência para buscar a origem de suas palavras e ações. Em Aquário, a consciência irradia os conhecimentos verificados e adquiridos por Gêmini. Leva a água das altas frequências do livre espírito aos mundos mais remotos, simbolizando o eu sei. Capricórnio utiliza esses conhecimentos adquiridos, simbolizando o eu uso, para concentrar a matéria até tornar-se transparente. Na era de Sagitário, o eu vejo, a consciência evolutiva já é um ser que cresceu além de sua natureza animal, o centauro, com sua consciência dirigida ao divino. É o poder espiritual do pensamento, a sabedoria da idade.
Escorpião simboliza o eu desejo. É o animal que pode se matar com seu próprio veneno. Uma era em que se vivem experiências para entender que o universo é perfeito e que se tem tudo o que é necessário para a felicidade. Não há que se desejar nada. A balança de Libra simboliza o eu equilíbrio. Aprende-se a ceder, a ser flexível ante todas as situações da vida para atingir a harmonia. Todas as experiências são medidas. Conserva-se apenas o que for valioso. Virgem simboliza o eu analiso. É quando se colhe a safra, a maternidade do universo e se vivem processos para aprender a não reagir, a pensar antes de falar. E por fim, Leão, o símbolo do eu posso, o rei dos animais, o grande pai do zodíaco. A força do fogo que verificou todas as verdades, experimentando na própria carne os resultados de suas decisões, em milhões de situações ao longo de muitas reencarnações. Neste ponto, o homem deixa de identificar-se com seus instintos animais, sua consciência deixa de ser um estábulo onde vivem suas paixões descontroladas. Abandona o círculo dos animais. Leão se projeta sobre Câncer, a porta para a escala seguinte do universo, onde, como guia dos processos de outras consciências, serão experimentadas situações de mais responsabilidade, para seguir seu caminho do aperfeiçoamento de volta a Deus. O processo evolutivo está completo quando, ao longo de muitas reencarnações, as 12 energias fundamentais são recebidas e os diferentes processos que elas geram são experimentados. O signo zodiacal sob o qual o homem morre será o signo sob o qual nascerá em sua próxima encarnação. Em cada vida experimenta diversas personalidades, sob a influência de forças diferentes, à medida em que o Sol avança em seu giro pela abóbada celeste. Hoje conhecemos este giro como precessão dos equinócios, mas não entendemos seu profundo significado em nosso próprio processo evolutivo. Para o Ocidente, não existe aperfeiçoamento espiritual como um processo de muitas reencarnações. Este mapa celestial comprova os conhecimentos astronômicos e filosóficos dos sacerdotes da Escola do Olho de Horus, que entenderam a vida no universo como um processo desenhado por Deus para converter um animal ignorante em um super-homem sábio. Subindo por uma escada com degraus semi-suspensos, contra um muro talhado com hieroglifos, chega-se ao terraço superior do templo. Ali ainda se conservam as fendas que sustentavam os instrumentos usados pelos sacerdotes para registrar, de forma adequada, os movimentos dos astros. O templo de Hathor registrava os movimentos das estrelas polares. Ali era acompanhada a troca de Alfa Draconis, que no ano 4320 a.C. brilhava sobre o Polo Norte, por Polaris, estrela que hoje orienta nossos navegantes. Neste terraço, em muitos solstícios de verão, eram realizadas cerimônias para acolher o Ano Novo Egípcio. Quando a barca de Hathor, o princípio multiplicador das consciências que vêm experimentar o espaço-tempo, subia ao terraço. Ali, os primeiros raios de sol anunciados por Sírio, ao reaparecer no horizonte, acendiam o fogo novo, a força que pôs o universo em movimento, gerando um lugar onde a consciência aprendeu o significado do amor, graças à existência do medo.
A civilização egípcia, guiada pelos sacerdotes da escola de mistérios de O Olho de Horus, se baseava em uma crença fundamental, a de que o homem encarna diversas vezes para viver um processo de aperfeiçoamento que o leva de sua animalidade original à sabedoria e à imortalidade. Esse caminho evolutivo tem 7 fases, 7 níveis determinados pela sabedoria que já acumulou, pela frequência com que vibra e pela quantidade de energia vital que pode processar. A sabedoria alcançada, decorrência das verdades que comprovou em cada vida, permite-lhe passar cada vez mais tempo em um estado de paz interior, e com isso, aumentar aos poucos sua frequência de vibração. De forma gradual, vai aumentando a quantidade de energia vital que pode processar e distribuir em seu sistema nervoso. Cada vez usa um chakra mais alto entre os 7 localizados em sua coluna vertebral para captá-la, e sua aura ou campo eletromagnético pessoal vai crescendo proporcionalmente. As circunstâncias que o homem vive, os processos pelos quais deve passar, com o objetivo de evoluir e de adquirir sabedoria, foram estabelecidos por Deus de forma perfeita. Os egípcios acreditavam que a energia que flui de Deus e que se manifesta de diversos modos determina os processos a que cada espírito é submetido. O universo seria como uma fábrica de consciências, submetida a uma série de processos lineares. O homem encarna sobre a Terra, que gira em redor de uma radiosa fonte de energia, o Sol, e dele recebe sua primeira energia. O Sistema Solar, por sua vez, gira em torno do Sol central da galáxia, outra fonte radiante de energia. Eles descobriram que durante este giro, que leva 25.920 anos, e ao qual chamaram de ano cósmico, o Sistema Solar recebe a energia de uma série de astros radiantes, que produzem diferentes campos de força. Dividiram esse percurso em 12 setores, 12 forças fundamentais que o planeta recebe nos 2.160 anos de cada travessia, cada um produzindo diferentes processos e circunstâncias que o homem deve viver, e que são parte de uma linha de montagem da consciência. Chamaram de néters a estas energias dos céus. A cada uma das que iam identificando, davam um nome e uma figura simbólica. Assim, podiam reconhecer suas características e apresentar-lhe suas oferendas de referência. Em consequência, sua civilização estava orientada para os céus, e seus processos coletivos eram determinados pelos astros. Os sacerdotes sabiam que quanto mais energia de um dos fogos do céu, de uma das estrelas ou constelações, o homem recebesse, mais benefícios teria. Por isso, as estrelas que se situam sobre o eixo de giro do planeta, as estrelas polares que permanecem fixas no mesmo ponto durante milhares de noites, davam um tratamento especial. Além disso, em uma época em que a noite era comparada à morte, ao perceber que tais estrelas apareciam sempre no mesmo lugar, sem circular pela abóbada celeste, o povo transformou-as no poder que reina na escuridão, força nefasta que trazia as mortes e as desgraças. Esta série de forças que impulsionava os processos e eventos mais difíceis da vida eram comandadas por uma figura simbólica, a que chamaram de Set, raiz do Satã atual. Set, o Senhor da Escuridão, o poder que atravanca o avanço do homem, que o submerge em paixões animais, fazendo com que permaneça estacionado na ignorância. Tinha uma função importantíssima no universo egípcio.
levava o homem a cometer erros, induzia a condutas agressivas e desrespeitosas, que apenas produziam dor, sofrimento, angústia e medo. Os resultados destas condutas erradas angustiavam ao homem, trazendo sofrimento e impulsionando-o a procurar o caminho da paz e da felicidade. Compreendia que com seus atos agressivos para com os outros, somente estava se machucando. Então, mudava, e a força da luz iluminava sua consciência. As forças que levavam o homem a mudar, a avançar em direção à cordialidade, à paz e ao entendimento, eram comandadas por outra figura simbólica, a qual chamaram de Osíris. Osíris é o Senhor da Luz, o poder que impulsiona o avanço do homem para a espiritualidade e a vibração no amor, ao longo de muitas vidas e circunstâncias difíceis. Neste universo de contrastes, de polos opostos, enfrentam-se Sete e Osíris, as forças da escuridão e da luz, para modelar a consciência do homem e levá-lo a entender a importância da neutralidade. A neutralidade não gera uma força oposta que faz perder energia. Antes, é a base da supercondutividade, um princípio físico que ainda está sendo descoberto. A neutralidade implica em respeitar os demais. Implica em ter consciência para não intervir nem impedir os seus processos do destino, as situações difíceis que o homem precisa viver para aprender. A neutralidade implica em compreensão de como funciona o universo, aceitação de que tudo o que acontece é perfeito e tem um propósito de amor, porque foi desenhado por Deus, que é amor. O ser humano atinge a neutralidade ao fim de seu giro de reencarnações, no momento que verificou na própria pele todas as verdades do universo, quando renasce em espírito e atinge a iluminação. Este momento é simbolizado por Horus, um falcão dourado que a tudo vê, tudo sabe, que voa sobre os contrastes e as limitações naturais do universo. Isso porque não apresenta resistência. Horus é o símbolo da consciência permanente, imortal, de um ser respeitoso em equilíbrio, capaz de concordar com todos os seus poderes e a paz eterna. Este momento de equilíbrio é experimentado no planeta 4 dias por ano, os dias do equinócio de inverno e verão, quando o dia tem a mesma duração que a noite. Em Edfu, construíram um templo para comemorar o nascimento de Horus, venerar e estudar o momento final do caminho evolutivo. O templo tem seu eixo e seus pórticos orientados para o ponto no horizonte por onde surge o sol no equinócio de verão. Quase todos os complexos religiosos egípcios tinham em seu interior 2 templos, 2 observatórios astronômicos, um solar e outro estelar, com seus eixos e pórticos orientados a 90 graus um do outro. Isto permitia enquadrar simultaneamente a estrela que personificava a força fundamental, venerada no templo, e a fonte de radiação mais próxima do homem, o Sol. Isso nos dias que definiam as mudanças climáticas, as estações, os pontos em que mudava o meio ambiente de todos os seres da Terra. Em certos casos, como em Edfu e Dendera, um mesmo templo enquadrava com seus pórticos uma estrela brilhante que anunciava a saída do Sol por esse mesmo lugar um pouco mais tarde.
Edfu e Dendera são dois templos irmãos, dois observatórios que se complementavam para registrar de forma precisa a abóbada celeste sobre o Polo Norte e o Polo Sul do planeta. As estrelas polares eram um ponto de referência para registrar qualquer variação na inclinação do eixo da Terra com relação ao Sol. Este ângulo é o que causa as estações, os solstícios e os equinócios, o clima do planeta. O estudo e registro destas estrelas fixas e sua relação com o Sol e com as outras estrelas era muito importante, pois qualquer variação em seu movimento habitual antecipava grandes mudanças na vida do homem. Eram as estrelas nefastas, as das grandes mudanças. Foram localizados a uma distância precisa de forma a produzir uma diferença de 1 grau exato em sua latitude. Dendera se localiza nos 26 graus e Edfu nos 25 graus de latitude ao norte do Equador. Assim podiam registrar facilmente o movimento do sistema solar pela galáxia, o que era fundamental para os sacerdotes, pois determinava a passagem pelas diversas constelações, pelas energias fundamentais que determinam o caminho evolutivo do homem. As mudanças de era, a passagem de uma constelação zodiacal a outra, determinaram as etapas em que os sacerdotes revelaram os mistérios do universo a seu povo. Mudaram a localização de sua capital imperial e até os nomes de seus faraós. Todos os templos que construíram enquadravam em seus pórticos um setor do céu, por onde se movimentavam os mazarotes, os fogos do firmamento, permitindo-lhes registrar seus movimentos com facilidade. O templo de Horus em Edfu estava virado para o Polo Sul e enquadrava a estrela Canopus, enquanto que o templo de Hathor, em Dendera, enquadrava a estrela Alpha Draconis no Polo Norte. O templo de Horus em Edfu festejava seu nascimento no equinócio de verão, 3 meses depois. O templo de Hathor, em Dendera, festejava a renovação da vida, a fertilidade trazida pela inundação do Nilo, no dia do solstício de verão. O templo secundário, dedicado a Ísis em Dendera, enquadrava a estrela Sírio às noites sob o horizonte, sua personificação no céu, que com sua reaparição anunciava a enchente do Nilo, e ao amanhecer, o surgimento do sol no dia do solstício de verão. Nesse dia, a inundação marcava o fim do ano solar egípcio, celebrando-se em Dendera as festas do Ano Novo em honra de Hathor, a força que renova a vida, e de Ísis, a que trazia a água, sustento do Egito. Três meses depois, o templo de Neftis em Edfu, do qual só existe a base, enquadrava o ponto do horizonte por onde aparecia a estrela Procyon, que anunciava o tempo de semear e, ao amanhecer, o surgimento do sol no dia do equinócio de inverno. Os astros guiavam, determinavam quando semear e quando colher, era o calendário do Egito. Como os dois templos, as duas estrelas também têm uma estreita relação. Sirius pertence à constelação de Cão Maior e a Procyon de Cão Menor. As duas são estrelas irmãs, como Ísis e Neftis, as companheiras de Osíris e de Sete, o senhor da obscuridade. Em mitologia grega são consideradas os Canes de Orion, o Osíris egípcio, pois os seguem pelos céus, daí vem o nome de suas constelações.
Nessas festas se realizavam procissões que uniam aos dois templos. Em 21 de junho, solstício de verão, se festejava em Dendera, fazendo descer do seu telhado o novo fogo para todo o Egito, a marca do novo ano. No 21 de setembro, no equinócio de inverno, se festejava em Edfu a concepção de Horus, e no 21 de abril, no equinócio de verão, seu nascimento. E lá chegava a barca de ouro com a imagem de Hathor que vinha de Dendera pelo Nilo. Esta cerimônia era chamada de Festival do Belo Encontro, quando Hathor, a força da vida, festejava em Edfu a culminação do processo que ela havia iniciado. As estrelas e os sóis viajam de um horizonte ao outro pelo céu em barcos simbólicos. As imagens que estas estrelas representavam, como Hathor ou dentro de barcas de ouro, em procissões pelo Nilo. O antiquíssimo templo dedicado a Horus em Edfu, chamado de Apolinópolis Magna pelos gregos, começou a ser reconstruído em 237 a.C., durante o reinado do faraó Ptolomeu III, um dos reis macedônios que governaram o Egito como herdeiros de Alexandre Magno. A obra durou 180 anos, terminando em 57. En el año 57 a.C., durante el reinado de Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, la última faraona antes de que Egipto se convirtiera en una provincia romana. Las escenas en sus muros muestran a estos reyes extranjeros rindiendo culto a los dioses egipcios. Una manera para recibir igual que estos el culto del pueblo y legitimizar así su poder. O povo de Edfu ocupou os terrenos que eram antes exclusivos do complexo religioso. Seus muros de proteção externos desapareceram há muito tempo e a maioria de suas construções foi destruída. O templo principal, dedicado a Horus, o Falcão Dourado, permanece ainda intacto. Foi reconstruído pelos Ptolomeus, paralelo ao Nilo, no mesmo local onde existira um templo mais antigo. Os templos no Egito, que eram orientados para uma estrela em particular, só eram úteis por aproximadamente 300 anos, uma vez que o movimento do sistema solar em torno da galáxia tirava do foco a estrela objeto do registro. Por este motivo, desmontado e reconstruído com seu eixo ajustado em aproximadamente 4 graus. Por esta razão, são encontradas pedras marcadas por faraós anteriores nas bases dos novos templos. Era como girar o telescópio. O caso dos templos solares é diferente, pois o ângulo entre o equador e a eclíptica, por onde o Sol se movimenta, muda somente 1 grau a cada 7.000 anos. Os templos solares enquadrados com o ponto do horizonte onde surge o Sol em uma data especial serviam por milhares de anos. O eixo do templo está orientado para os 86,5 graus sudoeste. Ali, aos 26 graus sobre o horizonte, se localizava todas as noites, praticamente sobre o Polo Sul, a estrela Canopus, a segunda mais brilhante dos céus depois de Sírio. Canopus
Alfa Cariani situa-se a 74 anos-luz da Terra e é a estrela mais brilhante da constelação de Carina, antes conhecida como Argonavis, guia do navio Argos, no qual Jasão e os argonautas embarcaram para encontrar o Velo Dourado. O píluno ou fachada do templo, com suas duas grandes torres, enquadra a estrela do Polo Sul. Cada torre é um espelho exato da outra, até nas inscrições e baixo relevo de seus muros, simbolizando a existência da simetria em um universo assimétrico, que permite o movimento. Na frente, a figura do faraó esgrime uma espada para os inimigos do Egito com um gesto ameaçador, em um símbolo recorrente desde a época de Nárnia. Sobre o pórtico, há o disco alado com as duas serpentes. As duas torres produzem a imagem nos hieroglifos de um horizonte entre montanhas que enquadram o sol. A fachada de 35 metros de altura, altura de um edifício de 10 andares, sustentava 4 mastros altíssimos, em cujas pontas tremulavam ao vento enormes bandeiras de cores brilhantes. Atravessando o pórtico pelo eixo do templo, chega-se a um pátio aberto com galerias laterais, sustentadas por 32 colunas com capitéis floridos de diversos estilos e variadas formas. Na fachada interior do píluno, que se abre sobre o pátio interior, as imagens talhadas também estão dispostas simetricamente, como em um espelho, variando apenas as formas simbólicas sobre suas cabeças. O muro interior, totalmente recuperado, e a colunata dão uma forma perfeitamente simétrica ao pátio externo. O equilíbrio do conjunto enche de harmonia o espaço onde os iniciados recebiam suas lições. As diferentes cenas talhadas em baixo relevo explicam o processo evolutivo do homem, suas relações com as forças dos céus, a luta entre o espírito e a matéria que permite que se encontre a verdade através dos opostos. Nos tempos da Escola de Mistérios, existia um lindo jardim neste pátio, onde os iniciados faziam exercícios para constatar na própria pele as informações passadas pelos mestres. Aqui recebiam conhecimentos correspondentes ao seu nível de consciência. Trabalhavam sob a direção do mestre do misticismo, dedicando-se ao objetivo principal da neutralidade num mundo bipolar. Provaram que podiam levar sua consciência individual até a consciência universal. Entenderam a necessidade de um universo de contrastes que produzisse vivências, situações e processos que permitissem uma decisão livre. Cada vida permite que se experimente um lugar diferente, uma família diferente, diferentes condições de saúde e riqueza, diversas situações nas quais se pode cometer erros diferentes. Sete é derrotado na consciência do homem graças aos erros cometidos por ele ao longo de muitas reencarnações. A comparação dos resultados obtidos com sua atuação produz a compreensão, a luz na mente.
experimentaram o princípio vital de outros seres e entenderam que existe somente uma grande consciência no universo. Isto foi verificado diante de uma das palmeiras no jardim da galeria, quando se concentravam nesta até sentir o vento em suas folhas. Descobriram que somente mediante a entrega total se realiza uma fusão com o exterior. O tempo para de existir, e sua consciência e a da planta se fundem em apenas uma, ocupando o mesmo espaço. O mestre lhes ensinou que qualquer concentração começa com um exercício intelectual, dirigindo-se a atenção para a planta e trazendo à mente tudo o que se conhece sobre ela. A razão clareia a mente, organiza, avalia, compara, analisa, até que se defina as características que transformam um ser em uma planta. Descobriram que uma vez que se conhece tudo sobre o objeto da concentração, o trabalho intelectual termina. Nesse momento, passavam à segunda fase de concentração, usando a intuição e todos os sentidos como uma forma de percepção, a fim de sentir tudo o que a palmeira é, apalpando sua forma, observando sua cor, seu cheiro, seu sabor, escutando seu som interior. Na última fase, realizavam exercícios de concentração espiritual. Já não pensavam na palmeira, já não sentiam como ela era, mas como na consciência, o homem se converte em palmeira e consegue experimentar um estado de ser diferente do habitual. Nesse estado, o ego desaparecia e o iniciado se encontrava com o seu eu superior. O tempo desaparecia. O silêncio expandia a consciência. Os braços se transformavam em galhos e uma paz interior inundava o nada. Desta maneira, neste pátio, puderam aumentar sua energia vital, sua frequência de vibração, reunidos com outros companheiros que tinham um nível de consciência similar, que se encontravam no estágio parecido no reino das reencarnações. A fachada interior, desde o pátio até o templo, é muito parecida com a fachada principal do templo de Dendera. Os planos e o desenho são muito parecidos. Os dois templos foram reconstruídos seguindo os planos de Imhotep, o arquiteto que construiu a pirâmide escalonada de Saqqara. O muro entre as colunas filtra a luz, permitindo que apenas um pouco desta entre no templo por sua parte superior aberta, facilitando a penumbra interior para a observação das estrelas. Duas grandes estátuas de Horus, como falcão, com a dupla coroa do Egito, marcavam a entrada ao salão chamado de Salão da Vida. Hoje só resta uma das estátuas de granito. Ao entrar no grande salão que os egípcios chamavam de Casa da Vida, sente-se uma mudança de temperatura imediata. Respira-se a paz nesse ambiente. 12 colunas impressionantes sustentam um elevado teto que nunca pôde ser decorado. Ao percorrer-se este salão, utilizado no trabalho diário pelos iniciados do templo, as altas colunas, com seus belos capitéis, produzem uma sensação de equilíbrio e de permanência. Assim como em Dendera, este salão tem uma pequena capela para guardar os papiros, nos quais os escribas trabalhavam e que eram necessários para as lições com os discípulos do templo. Os egípcios chamavam de Kabet, ou tempo da sombra escura, ao primeiro nível do caminho evolutivo, quando o homem é praticamente um animal. Um desalmado sem sentimentos, sujeito a paixões descontroladas e às reações automáticas de seus instintos.
Seus atos de ira, ódio, instintos desenfreados lhe conduzem a resultados insatisfatórios, angústia, sofrimento, solidão e infelicidade. Depois de muitas vidas, está saturado de sofrer e compreende que ao ferir os outros, somente produz sua própria infelicidade. Neste momento, seu espírito renasce no segundo nível de consciência, chamado de Ba, ou tempo da sombra clara. Então descobre seus sentimentos, aprende a querer. No entanto, não controla suas emoções. Encontra-se ainda no inferno da vida. Ao ascender ao terceiro nível, chamado de tempo do coração que respira, o pêndulo o leva ao extremo oposto. Transforma-se em um ser bom que vive preocupado com os outros, tentando resolver os problemas deles e fazendo-os evitar as situações dolorosas da vida. Também não consegue ser feliz, pois sua paz depende de outras pessoas. No entanto, não as respeita, quer mudar a vida dos outros conforme ele acredita que deveriam viver. Esta atitude leva-o a confrontar seu sistema de crenças com o dos outros, pois não respeita as decisões que estes tomam. E quando se depara com situações difíceis para que aprenda, considera-as injustas, pois se vê como um ser bom que somente vive para os outros. Atravessando a porta do fundo, chega-se ao Salão das Aparições, assim chamado porque nele via-se, da penumbra de seu santuário, a brilhante estátua de Horus dentro de sua barca de ouro, usada nas procissões e cerimônias. A relação estreita do Templo de Horus com o de Hathor em Dendera fica patente na decoração das colunas que tem a imagem da deusa em seus capitéis. Do lado esquerdo está o salão de recepção das oferendas do povo, com sua porta externa, e o salão onde se armazenava e se preparava o incenso. Do lado direito encontra-se o salão das purificações, usado pelos sacerdotes em seus rituais diários de limpeza, com a porta para sair para o lago e poço do templo. Os sacerdotes escolhiam seus discípulos entre os seres que manifestavam maior respeito pelos outros, maior sensibilidade, os que demonstravam ter, no mínimo, um terceiro nível de consciência. Forneciam-lhes informações e a forma de verificá-las pessoalmente. Eram guiados para que aprendessem a elevar seu nível de vibração. O trabalho começava pelo controle dos instintos, do medo da morte, do instinto de defesa e agressão. Eram submetidos a situações de extremo perigo. Aprendiam a confiar nos outros. Anos depois, o trabalho deles era controlar as emoções, os desejos e os prazeres. Compreender que o corpo é igual ao universo, só que em outra proporção. Para isso, passavam por templos como o de Kon Ombo, Philae, Dir El-Bahri e Luxor. Chegavam então ao quarto nível de consciência, chamado de Sekken, onde com outros seres nascidos nesse nível eram dirigidos pelo Mestre das Medidas. Este lhes ensinava como o nome e o número determinam a forma de tudo que existe. Em templos como o de Dendera, se transformavam em Kabirim, os que registram os céus, que aprendem como os ciclos dos astros atingem o homem, as forças fundamentais, as frequências de vibração da proporção áurea e da flor da vida.
Depois do Salão das Aparições está o Corredor das Escadas, que tem um esquema exatamente igual ao de Dendera. Uma escada em caracol à direita e uma comprida escada reta junto à parede externa que levam ao terraço. Pela escada em caracol, subia a procissão com a barca de Horus até o terraço do templo para aguardar a aparição do sol nos dias de equinócio, e pela escada reta ela descia. Durante milhares de anos, registravam às noites os movimentos de Canopus, a estrela sob o polo. Vibravam com a energia especial dos equinócios quando assistiam às cerimônias no terraço do templo em comemoração da chegada de todo ser humano à neutralidade. Deste salão em diante, já não podiam entrar os discípulos. Somente os sacerdotes de Horus atravessavam o corredor exterior e chegavam ao salão da Barca de Ouro, onde guardavam o santuário portátil usado nas procissões. Uma reprodução moderna encontra-se nesta capela e nos dá uma ideia bem aproximada do tamanho e da forma originalmente usada. A antecâmara das oferendas também se comunica com a chamada Capela Pura, um espaço aberto onde as imagens simbólicas das forças fundamentais do universo eram expostas aos raios de sol para que renovassem sua energia. Os muros do templo estão repletos de baixos relevos, usados para explicar os mistérios do universo, a razão da reencarnação, a forma de chegar ao fim do caminho e converter-se em super-homem. Neste mural, o faraó Ptolomeu IV, cercado por um sicamoro, a árvore da vida e outro símbolo de Hathor, recebe de Horus a palma com a lista da sua vida, as lições que deve viver em muitas reencarnações até atingir a iluminação. Do outro lado, a imagem de Nekhbet lhe entrega o destino imediato, o que deve viver nesta vida como faraó. A civilização egípcia estava baseada na reencarnação como processo de aquisição e verificação pessoal das verdades do universo. O espírito do homem encarna para aprender com os resultados de suas decisões, transformando-se, aos poucos, em um ser flexível, sábio, até não ter mais nada a aprender nesta escala do universo e iluminar-se. Da claridade exterior até a penumbra do Sancta Sanctorum, o nível do chão vai subindo para permitir que, a partir dali, o sacerdote pudesse observar o céu enquadrado nos pórticos, sobre a cabeça dos discípulos participantes nas cerimônias. O santuário é um lugar independente dentro do edifício do templo. Os raios de sol entram do alto por uma das janelas redondas no teto, iluminando os coloridos muros de outrora. No lugar mais profundo e escuro do templo está o santuário onde se encontrava o Naos, a capela de granito que continha a imagem de Horus, símbolo do renascimento espiritual, da maestria, do momento em que o homem se transforma em super-homem. Este momento é representado pelo nascimento de Horus.
E, do outro lado do santuário, encontram-se cenas talhadas que fazem referência ao momento da iluminação. A compreensão leva o pêndulo ao centro, transformando o homem em um ser justo, respeitoso, que aceita a perfeição de qualquer situação, mesmo as mais difíceis e dolorosas, pois produzem compreensão em quem as vive. O mal se converte em bom, o bom em justo, e por último, o justo em sábio. Nesse momento, chega a iluminação representada por Horus, quando se renasce a partir do espírito, terminando a onda de reencarnações desta escala do universo para continuar o caminho do aperfeiçoamento numa hierarquia mais elevada. O homem que nasce na carne, renasce no espírito. Assim termina sua transformação da animalidade original à espiritualidade eterna, de sua consciência temporária à consciência permanente, da mortalidade à imortalidade. O amor permanente em pensamento, palavra e obra, fruto destes entendimentos, faz com que o ego desapareça para sempre, e com ele, o ciclo de reencarnações. Em volta do santuário, encontra-se uma série de capelas dedicadas às forças e princípios fundamentais que intervêm no processo evolutivo da consciência. Osíris tinha uma capela que era acessível ao povo que não podia entrar no templo. Pelos baixos relevos que enfeitavam o muro externo, era possível aproximar-se e colocar suas oferendas em um lugar próximo. Khonsu tem outra capela. É o filho de Mut, a característica feminina do Deus único, e de Amon-Ra, a característica masculina. Sua união cria a consciência do homem. Khonsu é o nome que davam a uma consciência recém-nascida quando começa o seu percurso evolutivo. Amon-Ra, o Deus criador da consciência, tem uma capela com informações sobre o processo evolutivo, e as 9 forças fundamentais têm outra. A capela central é dedicada a Horus. Em seus muros, encontra-se o conhecimento adquirido sobre o significado da iluminação como o momento final desta escala na realidade. A este templo chegaram os iniciados no 4º nível de consciência. Outros poucos alcançaram o 5º nível, o chamado Templo dos Sahu. Aqui receberam informações sobre a meta do caminho de reencarnações e compreenderam o significado da neutralidade. Depois, seguiram em seu caminho de aperfeiçoamento. Embarcaram pelo rio para chegar a Karnak, o templo da consciência do homem, onde buscariam a sabedoria através da arte, do conhecimento de seu inconsciente, ao reviver sua corrente de reencarnações. Foram vibrando em amor, certos de que, como todos os homens, algum dia renasceriam espiritualmente e chegariam à iluminação,
abrindo a porta para a escala seguinte do universo. Os egípcios entendiam que a realidade era manifesta por um único Deus através de suas forças criadoras fundamentais. As divindades aqui chamavam de Néters. O mundo físico era dirigido pelo faraó, que representava o nível de consciência alcançada pelo homem durante o seu reinado. O faraó era a encarnação do Ka real, um único espírito que evoluía reencarnando de faraó em faraó. Isto o transformava numa divindade intermediária entre o homem e Deus, encarregado de conservar e aperfeiçoar a ordem no mundo físico egípcio. Seu universo espiritual era guiado pelo Hierofante, sumo sacerdote da escola de mistérios do Olho de Horus, primeiro servo de Deus, Hen-Nefer-Tepi, o grande vidente. Seu símbolo era uma serpente com duas pernas e o disco solar na cabeça, a imagem da eternidade, da sabedoria e da regeneração física. A organização sacerdotal sob seus cuidados se dividia em 3 grupos. O primeiro se encarregava do conhecimento verificado e era dirigido pelo mais sábio dos sacerdotes. O segundo se encarregava da arte e dos rituais, e o terceiro era encarregado da administração dos templos. Os sacerdotes do conhecimento eram os pedagogos incumbidos de preparar os herdeiros de sua casta. Eles transmitiam as verdades herdadas desde as origens da escola de mistérios na desaparecida civilização Atlante. Verdades já comprovadas sobre o funcionamento do universo. O conhecimento no mundo egípcio era transmitido com exclusividade aos iniciados da escola, que demonstravam com provas e atitudes perante a vida que podiam receber sabedoria e não fazer mau uso da mesma. A revelação é o verbo. Eram chamados de Ri-Habet, ou sacerdotes do conhecimento. Eles ensinavam a linguagem simbólica, a escrita, as matemáticas, a astronomia e o controle das forças fundamentais. A este grupo pertenciam os Kabirim, os medidores do céu, que registravam em todos os templos a abóbada celeste, fixando pelas estrelas o momento exato dos rituais diários, das festas anuais e da mudança que anunciava o fim de uma era e o começo de outra. O segundo grupo se encarregava da produção de obras de arte, do desenho arquitetônico e da construção dos templos, da direção das oficinas onde os iniciados, ajudados pelos artesãos do povo, fundiam as esculturas simbólicas. Estes sacerdotes criadores desenhavam e supervisionavam as inscrições nos muros dos templos. Eles ensinavam a trabalhar a arte com a sabedoria do amor, a desfrutar do ofício, a dar sempre o seu melhor. Desenhavam os símbolos, ferramenta fundamental dos rituais, os objetos e as figuras simbólicas, e depois determinavam o que se devia fazer regularmente com eles nos momentos cósmicos, tais como os solstícios e os equinócios. Estabeleciam os rituais, o que deveria ser entendido através das sensações em um percurso espacial, sem intervenção da razão, e também as ações necessárias para criar a segurança no povo e gerar uma energia especial nos participantes.
ritual induzia os sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus a ter autoridade perante o povo, utilizando o controle da intuição, da percepção do ser humano, independente de seu preparo ou nível de consciência. Estabeleceram com cuidado o que os participantes percebiam: os sons, as palavras, os aromas associados como o incenso, suas cabeças raspadas e suas vestimentas brancas que denotavam limpeza, os colares de flores e as barcas douradas nas que carregavam os símbolos de sua relação com Deus. Usavam o ritual para transmitir ao povo a hierarquia e a ordem da sociedade que organizaram, utilizando ferramentas singelas, tais como a riqueza das vestimentas, sua visualização, a arrumação ou a quantidade dos participantes. O ritual renovava a relação entre os poderes. Acima, o Deus único. A seguir, os néters, os mortos, os sacerdotes, o faraó, seu exército e o povo. Os rituais aproximavam o homem do sagrado, induziam emoções intensas que impulsionavam suas ações de uma forma suave. O terceiro grupo administrava o cotidiano dos templos. Organizava os cultivos, a recepção dos víveres, a preparação das refeições, a limpeza dos recintos, formando uma sociedade comunitária. Usava em sua base um grupo de sacerdotes temporários chamados de Wab, os puros, homens do povo que durante um mês por ano serviam nos templos, executando as tarefas diárias inferiores para depois retornar às suas atividades habituais. Alguns viviam no campo, cultivando os terrenos cedidos pelo templo em volta dos seus muros externos. Chegavam ao amanhecer para realizar os rituais de purificação para entrar no templo e continuar com suas atividades diárias. Outros viviam na aldeia próxima ao templo e trabalhavam o restante do tempo na administração estatal. Carpinteiros, operários e pedreiros consertavam e ampliavam o templo nesta modalidade de trabalho temporal rotativo. Este sistema de rotação permitia que muitos membros da sociedade participassem dos rituais e cultos desde o interior do templo, e fazia com que o povo entendesse que os trabalhos comunitários beneficiavam a todos. Os três grupos convergiam nos templos, os lugares onde se organizava a ordem, o Ma'at, a busca do equilíbrio harmônico temporal. Ali, o homem se submergia no espaço sagrado orientado para o cosmo, registrando seu permanente movimento. O templo era o instrumento de preservação da ordem e não um mundo criado para a salvação da alma. O espírito se aperfeiçoava e adquiria mais informações através da reencarnação ao compreender os erros cometidos. O erro era um instrumento de aprendizado. Não era necessário ser salvo dele. O templo era o lugar onde se encontravam as duas forças fundamentais, a força do caos e a da ordem. Ali se atingia o equilíbrio necessário, a harmonia que leva ao aperfeiçoamento de todos os indivíduos da sociedade. Este conceito é claramente expresso no templo de Kon-Ombo, dedicado simultaneamente a Sobek, a força do caos que induz a erro, e a Horus, o símbolo da consciência permanente e da sabedoria.
Neste templo, os iniciados da escola começavam o seu aperfeiçoamento espiritual. Aqui chegavam a transcender o medo e os atos automáticos do instinto de defesa a controlar o chakra raiz. Neste templo, lhes ensinavam a existência da lei da natureza, códigos divinos que produzem uma reação automática para defender a vida, necessários quando se está na animalidade, mas que devem ser controlados de forma a ascender aos níveis superiores de compreensão. Não se pode ser sábio tendo uma série de condutas automáticas ou reações agressivas descontroladas que ferem as relações que mantemos com todo o mundo. O primeiro nível de compreensão terminava quando entendiam que a vida é eterna, que a morte é uma porta no processo de reencarnações, quando controlavam as reações automáticas de agredir para defender a vida. Isto era demonstrado ao sobreviverem à prova da morte no centro conceitual dos dois altares, demonstrando sua audácia, segurança e confiança ante a perfeição de tudo que ocorre no universo, como veremos neste programa. O templo de Kom Ombo era onde se agradecia pela dualidade existente no universo, a qual permite ao homem enganar-se e aprender com os resultados de suas decisões, de forma a produzir compreensão e aperfeiçoamento espiritual. Por isto estava dedicado a duas forças opostas, representadas por Sobek, simbolizado por um homem com cabeça de crocodilo, e Horus, um homem com cabeça de falcão, o ignorante e o sábio, o ingênuo e o que tudo aprendeu de tanto enganar-se ao longo de 700 reencarnações. Situado às margens do Nilo, a 48 quilômetros ao sul do templo de Edfu, a aproximadamente 25 graus de latitude norte e aos 34 graus de longitude leste, encontram-se as ruínas do templo ptolemaico de Kom Ombo, chamado antigamente Pa Sobek, o domínio de Sobek, força simbólica representada por um crocodilo. Neste lugar não existe um grande complexo como em Edfu ou em Dendera. O templo era protegido por muros elevadíssimos e o povoado estava em volta de um forte do exército imperial, onde os elefantes africanos eram treinados para a guerra. Ali, desde tempos muito remotos, ao lado do desaparecido forte, existiu um templo dedicado a honrar a polaridade, a dualidade de tudo neste mundo. Durante as dinastias ptolemaicas, o templo foi reconstruído, e são suas ruínas as que chegaram até os nossos dias. Kom Ombo estava voltado para os 43 graus e meio sudeste, em direção à estrela Alfa do Centauro, uma estrela do hemisfério sul que anunciava o surgir do Sol no equinócio de outono. O templo, dividido ao meio, é dedicado por igual a Sobek e a Horus, os dois extremos do caminho do aperfeiçoamento. Sobek, o começo do caminho, a ignorância e a animalidade. Horus, o fim do mesmo, a consciência permanente e o fim do ciclo de reencarnações. À frente, havia um pátio aberto formado pelas ruínas de 16 colunas de um corredor coberto. Até aqui, o povo podia entrar. Uma marca nas colunas dava autorização, o símbolo da ave sobre a semicircunferência em honra ao faraó. Ao fundo vê-se uma das torres que ainda restam do muro externo. Talhados em seus muros, vemos as duas figuras simbólicas frente a frente e o faraó Ptolomeu V que ordenou a reconstrução do templo.
A fachada principal tem 2 acessos simétricos, sobre os quais um dintel decorado mostra o duplo disco alado rodeado pelas serpentes que simbolizam a luz em meio à dualidade. Um muro a meia altura, como os existentes em Édifo e em Dendera, une 4 altas colunas. Uma 5ª coluna divide as 2 portas. O píluno fechava o pátio descoberto e permitia aos visitantes vislumbrar a fachada interna a partir das portas simétricas. O pátio das colunas era menor que o do templo de Édifo. À sombra de suas desaparecidas galerias, os iniciados da escola de mistérios se refugiavam do sol. Do lado direito do templo estão as ruínas do que foi uma pequena capela dedicada a Hathor. Em seu interior se conservam os restos mumificados de alguns dos crocodilos que eram mantidos em um labirinto de túneis inundados sob o templo. O crocodilo é um dos animais mais duros e resistentes. Sua pele é muito densa, é como o metal dos animais. Os egípcios associavam esta dureza ao estado máximo de materialização, um nível muito afastado da espiritualidade. Aí o espírito começa seu caminho de liberação das limitações materiais, à medida em que vai compreendendo como o universo funciona. O crocodilo simboliza a vida quando sai das águas da inconsciência. Sai para buscar o ar, que representa a consciência. Os egípcios acreditavam que na primeira respiração, o espírito entra no corpo em que se encarnou. A comprida coluna vertebral do crocodilo é um símbolo do eixo da vida em todo ser vivo. Até mesmo a esfera do planeta tem sua coluna vertebral sobre seu eixo de rotação. Por ela se movimentam as forças eletromagnéticas que lhe dão vida e que formam um campo protetor das radiações solares ultravioletas em volta do planeta, permitindo o desenvolvimento da vida e a evolução da consciência. Sobek, o crocodilo, e Tuaret, a hipopótama, representavam nos mapas celestiais as estrelas circumpolares que, situadas sobre o eixo de giro do planeta, brilham fixas por milhares de noites sobre os polos. Os 2 animais se mantêm submersos nas águas. Reinam na escuridão, subindo ocasionalmente à superfície em busca de ar para respirar. As águas representavam o caos que logo renovava a vida. As águas do Nilo, coluna vertebral do Egito, transbordavam periodicamente arrasando tudo, para em seguida produzir o crescimento da vegetação e da fauna. O caos desarruma as partes, permitindo que logo se organizem pelas harmonias ou afinidades entre elas, que as unem momentaneamente. Desordem, caos, ordem, harmonia, ritmos que se alternam. Esta força da natureza que desorganiza para renovar a vida era reconhecida com o nome de Sobek, o homem com cabeça de crocodilo. Sobek pertence à corte de Set, o senhor da escuridão, a força que leva o homem ao materialismo, à sensualidade, que atrasa seu caminho evolutivo e que semeia em sua vida decisões erradas para que aprenda com seus próprios erros. Para os egípcios, estas forças não eram boas nem más. Eram neutras.
Foram criadas por Deus para permitir o erro e o sofrimento, que trazem compreensão ao homem, levando-o à imortalidade e à consciência permanente. O templo está simetricamente dividido. O lado direito, a leste, é dedicado a Sobek. O lado esquerdo, a oeste, a Horus. O princípio e o fim do caminho evolutivo da consciência. Horus, o homem com cabeça de falcão sobre a qual se assenta um disco dourado, era o símbolo da consciência permanente. Representa um homem que aprendeu tudo nesta escala da realidade. Um ser imortal ascendido nas hierarquias do universo. Encontra-se ao fim do caminho do aperfeiçoamento, quando o homem se transforma num mestre, num iluminado que se dedicará a outras missões no universo. O faraó Ptolomeu VI iniciou a reconstrução do antiquíssimo templo e sua decoração interna foi concluída sob Ptolomeu XII, quando a civilização egípcia estava desaparecendo. Ao cruzarmos a fachada de 5 colunas com seus muros intercalados até meia altura, temos acesso ao salão comum, a Sobek e Horus, chamado de Casa da Vida. É um mundo simbólico, ali onde os iniciados recebiam ensinamentos e produziam suas artes e escritas, interagem as duas forças opostas. 10 altíssimas colunas com capitéis florais sustentam o teto mais alto do templo. Aqui, os iniciados escutaram de seus mestres que para avançar no caminho espiritual é necessário construir uma vontade inquebrantável. Há que se querer fazê-lo de forma consciente. As primeiras lições e exercícios eram destinadas a obter homens de fibra. Uma rígida disciplina era necessária para estudar, para controlar os temores, para dominar as paixões. Poder fazer e abster-se é possuir duplo poder. Um compromisso além da morte era estabelecido para manter-se uma total discrição e um silêncio absoluto sobre as verdades reveladas. Um princípio hermético que garantia o acesso à informação somente aos que a mereciam, aos que podiam escutá-la. Era-lhes revelado que quando ainda não existem a consciência e o livre-arbítrio, são necessários os instintos, as condutas e reações automáticas. A lei da natureza codifica essas reações em todos os animais para defender e gerar a vida. Mas quando se nasce como um ser humano e se quer abandonar a animalidade original, é necessário ter controle e consciência. Ceder às forças da natureza é apenas seguir a corrente coletiva. Só se obtém o conhecimento e evolução de forma individual. Na penumbra deste salão, via-se em seus respectivos santuários as reluzentes figuras douradas de Sobek e Horus, à vista dos iniciados no início das procissões, nas festividades dos solstícios e dos equinócios.
A decoração dos seus muros é cerimonial. O faraó é abençoado por Sekhmet e Horus do lado direito e por Ísis e Tote do lado esquerdo. Outro mural semelhante existe do lado de Sobek, ressaltando a igualdade das divindades sem importar suas condições polares, se são boas ou más, se há luz ou escuridão. As forças opostas existem para moldar a consciência do homem, para que aprenda com o resultado de suas próprias decisões. Logo a seguir, chega-se a um espaço transversal onde se encontram o Salão das Purificações e o Salão de Recepção das Oferendas do lado de Horus. Antes do nascer do sol, os sacerdotes se banhavam nas águas do poço ou do lago sagrado do templo, recebiam a fumaça do incenso e mascavam natrão, um tipo de sal, num ritual diário de purificação. Os banhos purificadores se repetiam ao meio-dia e à noite. Todos eram circuncidados, um hábito logo adotado pelos judeus. Vestiam-se sempre de linho branco. Não lhes era permitido usar vestimentas que contivessem peles ou partes de animais mortos, como o couro e a lã. A única exceção era a pele de leopardo sob os ombros, usada pelos altos sacerdotes, os Sem. Usavam o cabelo trançado de um lado da cabeça como uma marca de sua condição. Do lado esquerdo do templo, existe um poço profundo com uma escada que submergia sob o Nilo. Neste poço, os sacerdotes realizavam suas purificações matinais. Uma abertura superior permitia que a água enchesse um pequeno aqueduto, que mantinha cheia uma piscina não muito profunda do lado esquerdo do templo, onde ficavam os crocodilos dedicados a Sobek. O poço servia também como um instrumento de medição. Seus degraus mediam, durante anos, os níveis do rio, e assim podiam prever as inundações futuras. Nos muros de Kompombo ficaram registradas as festividades anuais que se realizavam em todos os templos do Egito. As procissões rituais que levavam as imagens simbólicas pelo rio, de um templo a outro, enquanto o povo com colares de flores cantava e dançava. Em seguida, encontramos o corredor das escadas que conduziam ao terraço do templo, num esquema semelhante ao dos templos de Edfu e Dendera. Uma escada em caracol de um lado e a escada reta rente ao muro do outro. Dali, chega-se à antecâmara dos dois santuários que tem de cada lado um salão onde eram guardadas as barcas de ouro de Sobek e Horus, usadas pelos sacerdotes para movimentar as imagens simbólicas durante as procissões das festividades. Aqui existe um mural em baixo relevo, onde aparecem Ptolomeu e sua esposa Cleópatra, na presença de Horus e Sobek.
Nesta antecâmara eram consagradas as oferendas do povo. Diziam que se Deus não fosse alimentado com tais oferendas, sua fonte de energia se esgotaria, sobrevindo o caos. Era uma forma de agradecimento pelo recebido e de confiança no que viria. Chegavam diariamente ao templo pão, cerveja, frutas, vegetais, mel, azeite, perfumes, velas, sal, natrão e tecidos de linho, que eram recebidos pelos sacerdotes no salão das oferendas, e a seguir colocavam na antecâmara como uma forma de agradecer a Deus por sua abundância. O povo contribuía com uma parte da produção das terras que exploravam, propriedade do templo. O templo dava em troca estabilidade, prosperidade, saúde, alegria, vida e ordem. O sumo sacerdote purificava as cestas de alimentos com incenso e com o símbolo da vida, o Ankh. Marcava a transferência da força divina entre os alimentos e a fonte da vida. Depois de consagradas, as cestas com os alimentos eram levadas ao exterior da Casa da Vida, ao pátio das galerias, onde era distribuída entre os moradores do complexo religioso. Finalmente, no interior do templo, chega-se aos dois santuários, onde se encontravam os tronos com as imagens que simbolizavam os dois extremos do caminho do aperfeiçoamento. Os raios de sol ao amanhecer desterravam a escuridão, permitindo ao sumo sacerdote do misticismo abrir as portas do santuário e queimar incenso em seu interior. Rompia os lacres de óleo das portas do naos, fazendo surgir o símbolo divino, para agachar-se ante ele e beijar o chão que o sustentava. Do lado de fora, na penumbra do Salão das Aparições, os discípulos cantavam hinos religiosos e se ungiam com mirra, óleos, linhaça e canela, iniciando a primeira meditação do dia. No interior do templo, os assistentes do sumo sacerdote arrumavam a areia do chão, varrendo as marcas dos pés, fechando atrás de si as portas que desde o salão das escadas levavam à antecâmara, até a manhã seguinte. No centro simbólico das forças opostas, entre os dois santuários, encontram-se os restos de um muro duplo. Em seu interior ficava um espaço secreto. Do lado direito deste espaço secreto, encontrava-se o Santuário da Luz e do lado esquerdo, o da Escuridão. De nenhum dos dois santuários podia-se saber que existia este lugar entre os muros. Neste espaço, que era mantido cheio de água até o topo e com acesso no terraço do templo, era onde os iniciados tinham que passar pela prova da morte. Durante meses, os iniciados recebiam instruções sobre os 4 medos básicos: o medo de perder, o medo de enfrentar, o medo do abandono e o medo da morte. Compreendiam que o medo produz uma reação psicossomática, uma reação neurohormonal automática. Esta reação se manifesta em uma tensão, em aumento da frequência cardíaca e da respiração. A razão fica bloqueada e surge uma vontade de agredir ou de fugir. Todas elas reações automáticas fora de controle que produzem uma perda da paz interior e da energia vital.
Compreendiam que o medo é o resultado de uma mente que sai do tempo presente em direção ao futuro, a um tempo que não existe, para produzir um fato imaginário, onde se perde algo ou alguém, ou se tem que enfrentar alguma coisa. Aprendiam a disciplinar a mente de forma voluntária e consciente, guiando-a com pensamentos escolhidos. Aprendiam a mantê-la sempre no tempo presente, o único em que se pode decidir e agir. Treinavam para manter pensamentos de satisfação. Compreendiam que tudo o que ocorre é perfeito e necessário para sua própria evolução, que o que lhes acontece tem relação com eles. Assim, aprendiam a evitar os pensamentos negativos, a confiar no universo, a manter-se em paz e harmonia. Até que os mestres determinavam que era hora de comprovar o aprendido durante meses. Realizava-se então uma cerimônia individual em um salão descoberto no terraço do templo, frente a um retângulo de água escura no chão. Ao começar o dia, após o banho de purificação, o discípulo e seu mestre subiam pela escada reta até o terraço, chegando ao salão das cerimônias descoberto, frente a um retângulo de água no chão. Seu treinamento o havia preparado para ser cuidadoso e consciente em todas as situações desconhecidas, condição necessária para mergulhar no labirinto do canal cheio de água e encontrar uma saída sem que se afogasse. Chegava a hora de demonstrar o compromisso temerário de escapar ou morrer. A dúvida já não existia. Retroceder seria precipitar-se no abismo e abandonar o caminho do sacerdócio. Com uma tomada de ar, o símbolo do espírito e da consciência mergulhava numa espécie de túnel vertical com reentrâncias, como num labirinto que afunilavam a passagem. Nadava com decisão até o fundo, atravessando a abertura em direção ao resplendor da luz. Via-se então num tanque estreito, onde se avistava a silhueta recortada de um enorme crocodilo contra a luz do sol. Podemos imaginar o medo que pode ser produzido e o controle que se tem que ter sobre a mente para permanecer calmo e examinar em volta. Só assim poderia ver que no fundo do tanque havia uma porta muito escura. Convencido de que era mais prudente evitar os crocodilos, mergulharia com força no estreito túnel. Muitas braçadas e, enquanto o tempo parecia eterno, chegaria a um tubo vertical, onde lá em cima também brilhava o sol. Já mais tranquilo, chegava à superfície, tendo passado na prova com sucesso. Alguns, porém, em razão do pânico ou em um estado de total irracionalidade, emergiam rapidamente ao lado do crocodilo, que era mantido bastante alimentado para não atacar.
e eram informados de que haviam falhado na prova, que a saída não se encontrava passando ao lado do animal. Deveriam submeter-se a mais tempo de meditação e treinamento, a exercícios respiratórios, para voltar a enfrentar a cerimônia, sabendo desta vez que do outro lado haveria um crocodilo esperando. Após os santuários com o tanque central de prova, sobre um segundo corredor perimetral se encontram 6 capelas, 3 de cada lado de um espaço central com a escada que conduzia ao terraço do templo. Em seus muros existem belíssimas figuras das divindades e do faraó, que sempre representa toda a humanidade. Neste corredor perimetral se encontra a famosa cena onde o imperador Trajano se ajoelha ante Imhotep, o arquiteto de Saqqara, que lhe apresenta uma série de instrumentos cirúrgicos, fórceps, pinças cirúrgicas e tabelas farmacêuticas. Os doentes vinham até aqui em busca de ajuda e tratamento para os seus males. Muitas das figuras talhadas apresentam uma amostra da sua crença, pois o roçar de milhares de mãos sobre as formas sagradas desgastaram a pedra. Neste muro também se encontra uma porta simbólica que existe na mente de todo ser humano. Ela se comunica de um ponto central, neutro na dualidade, com as dimensões superiores. O mesmo caminho que o iniciado utilizou entre os 2 santuários para avançar ao nível seguinte de seu treinamento. Do lado esquerdo, encontra-se Sobek, com uma lança que termina com a figura de um leão, o mais perfeito dos animais. E à direita, Horus, com uma faca com pernas humanas, símbolo do caminho de sofrimento e autocontrole de qualquer ser humano para chegar à condição de mestre ascendido. Entre os 2, um cântico de louvor, coroado por Maat, símbolo da ordem e do equilíbrio entre as 2 forças opostas, o materialismo sensual de Sobek e a espiritualidade consciente de Horus. Maat, a ordem, sustenta o céu, e em sua volta se encontram as imagens repetidas sobre si mesmas, as quais simbolizam o movimento dos 4 ventos: o leão, o falcão, o touro e a serpente de muitas cabeças, as forças do destino a que todos os homens estão submissos. Curiosamente, estes mesmos símbolos foram usados posteriormente pelos cristãos para representar os 4 evangelistas. O desenho simbólico deste templo, dividido simetricamente entre a luz e a escuridão, onde os iniciados demonstravam o controle sobre seu medo da morte ao atravessar por um ponto central, neutro em meio à polaridade, deixa muitos ensinamentos. Mostra-nos que a realidade é o produto de nossos pensamentos, que o controle consciente dos instintos automáticos e a permanência no presente são a porta de entrada para os níveis de maior harmonia, paz e felicidade.
Aproveitando a extensão da ilha de Philae, dedicada desde tempos remotos ao culto de Ísis, a força feminina geradora da espiritualidade na consciência do homem, veremos como a mulher ocupava um lugar privilegiado na hierarquizada sociedade egípcia. O universo egípcio estava fundamentado na dualidade, no masculino e no feminino, iguais entre si, responsáveis por gerar a ordem em meio ao caos, responsáveis por tornar o mundo cada vez mais perfeito, para depois conservá-lo eternamente. Os sacerdotes do olho de Horus ensinaram a seu povo que o Deus único, o que está em todas as partes, tem uma parte masculina, a sabedoria com a informação absoluta, e uma parte feminina, a substância homogênea com o amor infinito. No topo do seu ordenado mundo divino, Atum, como era chamado esse Deus único, sabedoria absoluta mesmo antes da manifestação do universo, já tinha uma parte feminina, chamada Num. Era a substância virginal, a matéria não diferenciada e homogênea, as águas ancestrais, o amor infinito. Atum e Num, a dupla original, que se encontrava em repouso, ativa sua vontade divina, terminando o equilíbrio existente. Ao fazê-lo, transformam-se em Ptah e Sekhmet, o mesmo Deus único, porém com outras características distintas, pois sua própria vontade o pôs em movimento. Ptah, a parte masculina do Deus único, emite informação criadora, e Sekhmet, a parte feminina, a gera em sua substância de amor, manifestando-se o Fiat Lux, a energia e a substância radiante em movimento. Ptah e Sekhmet são o fogo multiplicador de tudo o que foi criado. Eles geram outras duplas de divindades criadoras, as forças fundamentais, que foram chamadas Néters, extensão da causa primeira em um universo divino. A ação deste fogo radiante sobre si mesmo, sobre a substância amniótica original, gera Tefnut, a evaporação úmida, e Shu, o ar em movimento. Esta dupla divindade, Tefnut e Shu, o vapor e o ar em movimento, ajudam a modificar o espírito original, tornando-o denso, fazendo com que se materialize ao ser acionado e gere uma nova dupla. Geb, a terra, e Nut, o céu. Desta forma, foram criados os mundos diferenciados no espaço, os reinos minerais sob forma de sóis e planetas, os sistemas solares e as galáxias. Neste mundo divino, nascem outras duas duplas, Osíris e Ísis, Set e Neftis. Estas duas duplas de forças fundamentais em oposição se encarregam do processo evolutivo de todas as formas materiais no universo para transformá-las novamente em espírito. Assim, pela ação das divindades criadoras, a matéria original se transforma. Diversas combinações matemáticas produzem diferentes estruturas vibratórias, fazendo surgir nos planetas o reino vegetal, estacionário, e o reino animal, em movimento. Depois, em outro ato de criação, o Deus único gera seu filho, a consciência do homem. Outra dupla, desta vez humana, formada por um homem e uma mulher, e com capacidade de multiplicar-se. Ao fazer isto, Ptah e Sekhmet, a dupla que cria o universo, transforma-se em Amon e Mut, os princípios masculino e feminino do Deus único quando cria o homem.
Foram feitos à sua imagem e semelhança, com a capacidade de criar em sua mente, de modelar e construir. Têm livre-arbítrio, para que ao compreender os resultados de suas decisões, se tornem sábios, num processo evolutivo que leva muitas vidas. A estrutura egípcia do universo divino e humano estava fundamentada na dualidade. Por tudo isso, a mulher, com sua amorosa presença, tinha um papel muito importante na sociedade. Desde a rainha do Egito que gera o faraó, às sacerdotisas dedicadas ao culto de Ísis e Hathor, e até a mais humilde mãe do mais simples trabalhador, eram respeitadas e consideradas iguais aos homens. A ilha de Philae era dedicada a Ísis, a figura que, como mãe de Horus, simbolizava a maternidade. Ísis ocupava no coração dos egípcios o mesmo lugar que hoje ocupa a Virgem Maria no coração dos católicos. Após milhares de anos, ainda restam centenas de suas esculturas. Em muitas delas, Ísis aparece dando proteção e amor materno a um Horus recém-nascido, em uma pose que qualquer católico identificaria com a mãe de Jesus. A ilha recebia as iniciadas e sacerdotisas dedicadas ao seu culto em uma sociedade igualitária. Centenas de mulheres chamadas Henmuet Neter eram responsáveis pelo treinamento musical, cantos, bailes e pelo toque do sistro durante os rituais em todos os templos do Egito. Ísis é a personificação da maternidade dedicada, da fidelidade e da delicadeza feminina. Ísis fornece a substância, as emoções superiores, o êxtase, a intuição que, com um acúmulo de amor e verdade, tornam possível a geração de Horus, a consciência imortal e permanente. Ísis é a força que leva o homem à espiritualidade, em todas as suas reencarnações, enquanto vai abandonando aos poucos sua animalidade original e transformando-se em um ser respeitoso, flexível e sábio. Esse ser vai em direção à consciência permanente, simbolizada por Horus, seu filho imortal. Ísis é a matriz desta consciência permanente. Ela gera no mundo interior de todo homem as emoções superiores, conseguindo que eleve sua frequência de vibração. Ísis manda desde as dimensões superiores em direção à consciência, a inspiração que produz as ideias e que dão lugar às artes. Ísis impulsiona a busca e o reconhecimento de Deus. Impulsiona o caminho à espiritualidade, fazendo com que cada homem, livremente, em seu interior, possa sentir a emoção superior de adorá-lo e que o levará ao êxtase. A esta força maternal do universo foi dedicada a ilha de Philae, uma ilha granítica no centro do Nilo, situada imediatamente após a primeira catarata, ao norte da Núbia, na fronteira entre o reino egípcio e o reino cuxita. Philae quer dizer ilha ou montículo sobre as águas que emergiu no tempo de Ra. Este nome sugere o uso sagrado deste lugar desde a mais remota antiguidade. Durante milhares de anos, os belos templos ali localizados serviram como ponto de divulgação da cultura, da religião e da arte egípcia em direção à Núbia e ao Sudão.
As ruínas mais antigas se encontram no canto sudeste. Ali existia um pequeno templo núbio, orientado para a estrela Canopus e dedicado a uma divindade chamada Mandulis. O templo foi destruído em alguma das antigas guerras entre egípcios e núbios. Ao lado de suas ruínas, os núbios construíram outro templo, dedicado a Aren's-Nufis. Esse é o nome que deram a Osíris, o companheiro de Ísis. Os egípcios passaram a controlar a ilha e construíram um primeiro templo dedicado a Ísis. No ano 1250 a.C., Ramsés II deixou um marco em que afirma tê-lo reconstruído. O faraó Taharka faz o mesmo no ano 680 a.C. e 120 anos depois, no ano de 560 a.C., o faraó Amasis mandou talhar as imagens de seu pílono. 300 anos mais tarde, no canto sul, Nectanebo construiu um pequeno templo. No ano 250 a.C., os faraós ptolemaicos, herdeiros de Alexandre Magno, decidiram reorientar o eixo do templo em 21 graus, para enfocar novamente a estrela Canopus, que tinha se deslocado com o movimento do sistema solar. Os templos estelares eram desmontados e reconstruídos a cada 300 ou 400 anos para enquadrar a estrela que estudavam, pois o movimento do sistema solar pela galáxia a tirava da orientação dos pílunos. O templo deveria ser inteiramente desmontado para adequar-se ao novo eixo. Mas nestes tempos finais, os ptolomeus estavam mais interessados na Grécia e Macedônia, por suas rivalidades com os outros reis helênicos, com quem Alexandre Magno dividiu seu império. Sua localização em uma ilha tornava este trabalho ainda mais difícil. Por isso, decidiram construir um templo com um segundo pílono que enquadrasse adequadamente a abóbada celeste, sem modificar o templo. Alexandria tinha se tornado a capital do Egito e o grego seu idioma oficial. No ano 31 a.C., Cleópatra VII foi derrotada na Batalha de Actium. Com seu suicídio, o Egito caiu nas mãos de Otávio, que se converteu em Augusto, o primeiro imperador romano. Os imperadores romanos construíram outros templos em Philae. Trajano começou a construção de um pequeno templo que nunca foi terminado. Seus capitéis representam um feixe de papiros, sobre os que ainda se encontram uns cubos de pedra que nunca chegaram a ser talhados com a efígie de Hathor. Philae foi um dos últimos lugares em todo o Egito onde permaneceram sacerdotes dedicados ao culto antigo. Ali surgiram seitas gnósticas que mais tarde, com o nome de Rosacruzes, maçons e Illuminatis, manteriam em segredo os conhecimentos egípcios. No ano de 553 d.C., a ilha, um dos últimos bastiões do chamado paganismo egípcio, foi dedicada a Santo Estevão e à Virgem Maria por um decreto do imperador Justiniano. No século XX, a ilha de Philae foi submersa pela represa de Assuan. Com fundos da Unesco, o templo e as demais construções foram desmontados, peça a peça, e reconstruídos na ilha Algíquia, a quem se deu a forma da ilha original. O templo foi orientado da mesma forma que o original. Norman Lockyer registrou o eixo do templo original aos 76 graus e meio sudoeste, com o intuito de focalizar os movimentos da estrela Canopus sobre o Polo Sul. Esta é a mesma estrela a qual estava orientado o templo de Edfu. 'Edfu' é o nome do... O templo foi orientado da mesma forma que o original. Norman Lockyer registrou o eixo do templo original aos 76 graus e meio sudoeste, com o intuito de focalizar os movimentos da estrela Canopus sobre o Polo Sul. Esta é a mesma estrela a qual estava orientado o templo de Edfu.
Originalmente, as duas torres do píluno enquadravam Canopus, a estrela polar do sul, aos 15 graus sobre o horizonte, durante milhares de noites. Uma nova confirmação de que todos os templos egípcios estavam orientados para uma estrela ou para o sol. Do Nilo, já se vê a imponente construção, com os dois pílunos que formam o grande pátio interno e a extensa colunata que forma um pátio que termina em frente ao pequeno templo de Nectanebo. O grande pátio externo tem uma forma de trapézio pela disposição de uma colunata dupla, formada por 32 colunas construídas em um ângulo que se abre em direção ao templo, produzindo uma ilusão de maior profundidade. As colunas e um extenso muro que tem a distâncias regulares, uma série de janelas que se abrem para o Nilo, formam um imenso corredor. Todas as colunas são diferentes, como um conjunto de papiros. Seus capitéis floreados de cores vivas tinham diferentes formas. As mulheres se iniciavam como sacerdotisas nos templos dedicados ao culto das divindades femininas, como Ísis ou Hathor. Neles, educavam as responsáveis pela música e pela dança que acompanhavam os rituais de todos os templos do Egito. As mulheres dedicadas à música, chamadas de Shemayet, podiam também servir às divindades masculinas e também transformar-se em escribas. Mas era a mulher a encarregada de tocar o sistro, cujo som acalmava as divindades e permitia que a mente do homem descansasse. As sacerdotisas dedicadas a Hathor, divindade que representa a sexualidade feminina, o amor, a música, a dança, e cujas festividades eram de embriaguez, origem das festas dedicadas a Baco, tinham outras funções sociais. Elas traziam a fertilidade e ensinavam as artes do amor aos homens que iam casar, para que aprendessem a dar prazer à futura mulher. A leste, sobre a colunata do grande pátio, encontra-se um pequeno templo dedicado a Imhotep, o sumo sacerdote que construiu a pirâmide escalonada de Saqqara e deixou os planos e desenhos dos templos de Dendera e Edfu. Neste primeiro píluno, assim como na maioria dos templos, está talhada a figura do faraó, neste caso, Ptolomeu XII, golpeando com sua vara de poder os chamados 9 inimigos do Egito. Era uma espécie de superstição gráfica simbólica que mantinha afastadas as forças do caos e proclamava a vontade do faraó, mediador entre o homem e a divindade, de manter a ordem no Egito e em todo o cosmo. O confronto entre a ordem e o caos é uma mostra da maneira dual como os egípcios encaravam o universo. Assim também o país tem duas regiões, o grande vale do Nilo, chamado de Alto Egito, e o delta em que se abre quando chega ao Mediterrâneo, chamado de Baixo Egito. O faraó unificava essa dualidade. Usava duas coroas para indicar seu domínio sobre essas duas regiões. Assim também unia o humano com o divino, pois seu corpo era tido como o molde que continha o Ka real, um espírito responsável pelo Egito que reencarnava de faraó em faraó.
Por isso, o faraó, o mais importante de todos os egípcios vivos, representava o nível de consciência alcançado pelo povo durante seu reinado. Era como um Deus menor, ao ser sempre a reencarnação do espírito designado por Deus para manter o Egito organizado. O novo píluno também tem 2 mastros, onde ficavam as bandeiras. Suas 2 torres deveriam ser simétricas, unidas em um pórtico. No entanto, aqui em Philae, a torre esquerda tem uma porta que leva diretamente à Capela dos Nascimentos. Posteriormente, no período da iluminação romana, um pórtico foi anexado ao primeiro píluno. Nesta capela, celebrava-se o nascimento das divindades e de seus filhos, como Horus, e a maternidade de Ísis, nas datas em que sua representação no céu, Sírio, reaparecia, anunciando o novo ano, o solstício de verão e a enchente do Nilo. A Capela dos Nascimentos, com suas colunas atóricas, substituiu o templo principal como observatório astronômico, antes dos romanos construírem as colunatas que dão forma ao pátio trapezoidal. Nenhuma sociedade deu às mulheres o valor dado pelos egípcios. Sua sociedade era igualitária. Isto se devia à sua concepção filosófica de Deus. Em ações legais. Não houve, no entanto, nenhuma mulher em função administrativa. Eram os homens os encarregados da manutenção da ordem. Era o faraó quem governava e eram homens os oficiais que administravam o império. Existe uma lenda que afirma que o direito ao trono era transmitido através da linha feminina, que era a princesa real, a herdeira legal do trono. O homem por ela escolhido como marido se convertia no faraó reinante. Isto obrigaria todo rei, sem importar que fosse o filho de seu predecessor, a ter que legitimar seu direito ao trono, casando-se com sua irmã ou meio-irmã. No entanto, não existe uma linha direta de herdeiras que confirme esta lenda. Sabe-se que os faraós eram polígamos e que as esposas principais de Tutmoses III, Amenhotep II e Amenhotep III, não eram de família real. Na realidade, os faraós do Egito que se casaram com irmãs ou meio-irmãs, o fizeram com o intuito de imitar as divindades que, como Ísis e Osíris, ou Sete e Néftis, eram irmãos e ao mesmo tempo cônjuges. Ao casar-se com sua irmã ou sua filha, o faraó se distanciava dos súditos, que nunca se casavam assim, e se colocava ao nível das divindades, reafirmando seu direito divino de reinar. Uma mulher faraó não era uma alternativa normal no Egito. A faraó Hatshepsut chegou ao trono como regente de seu enteado Tutmoses III, filho de seu marido e meio-irmão Tutmoses II com outra mulher. Uma vez no poder, ela se vestiu como homem e assumiu o poder do faraó.
Após seu reinado, sua imagem como faraó foi sistematicamente apagada dos registros para eliminar da memória uma mulher que se apoderou do trono de forma imprópria. No entanto, suas imagens como rainha ainda continuam intactas. Em apenas 4 ocasiões, durante os 300 reinados, as mulheres se transformaram em faraós do Egito, por razões extraordinárias e como último recurso de suas famílias para tentar manter a ordem. A primeira foi a rainha Nitiriket, que reinou ao final da 6ª dinastia, no começo do caos, que hoje se chama de primeiro período intermediário. A segunda foi Nefruzobik, em situação semelhante ao final da 12ª dinastia. A terceira foi Tausret, que reinou depois do caos causado por Moisés com suas 10 pragas, quando seu marido Sete II morreu afogado cruzando o Mar Vermelho. E a quarta foi Cleópatra, que matou seu irmão antes que o Egito se transformasse em província romana. Todas tinham em comum serem rainhas do Egito por terem se casado com o faraó e chegarem ao trono pela morte destes em circunstâncias extraordinárias. Os sacerdotes podiam se casar, mas só lhes era permitido uma mulher. Os demais homens, incluindo o faraó, podiam ter quantas quisessem, ainda que a maioria optasse por apenas uma. No Egito, existia a separação legal em caso de fracasso do casamento. O homem era obrigado a devolver todas as propriedades e riquezas que a família da mulher havia dado em dote, mais uma parte das suas para os filhos que tivessem tido. Para tanto, somente tinham que dizer, perante o sacerdote do templo e testemunhas das duas famílias, as seguintes palavras: Eu me separo de ti como mulher ou marido e me afasto de ti para sempre. Renuncio a meus direitos sobre ti. Que a vida te dê outro companheiro ou companheira no lugar a que queiras te dirigir. Cruzando o novo píluno, chega-se ao antigo pátio das galerias, agora rodeado pela fachada original do templo, o corredor direito com suas 10 colunas e, ao lado esquerdo, a nova capela dos nascimentos. Neste pátio encontra-se o marco com o cartucho de Ptolomeu e Cleópatra, que serviu a Champollion para decifrar o decreto escrito em hieroglifos grego e demótico na famosa Pedra da Roseta. O decreto obrigava a render-se culto à pessoa do faraó. Como isto é interessante para entender os templos dos Ptolomeus, quando este templo foi restaurado, vamos dar um resumo a seguir. Decreta-se que todos os templos do Egito devem destinar em seu interior, ao lado dos santuários dos deuses, um lugar que mantenha uma imagem em ouro do eterno rei Ptolomeu, o amado de Ptah, o deus Epifânio Eucaristos, diante do qual deve-se colocar a imagem da divindade principal do templo, entregando-lhe a arma da vitória. Tudo deve ser feito com o estilo egípcio, e os sacerdotes, com suas vestimentas sagradas, devem prestar adoração 3 vezes por dia, realizar todos os rituais em sua honra e, nas festividades egípcias, carregá-lo nas procissões, como fazem com os outros deuses.
Para os sacerdotes egípcios, o homem é um animal, até poder controlar conscientemente as condutas automáticas geradas pelo instinto. As reações automáticas do instinto permitem aos animais e aos homens ignorantes procriar, manter e defender a vida. A atração pelo sexo oposto impulsiona a geração da vida. Os desejos são um mecanismo da natureza que indica uma carência a ser suprida para manter a vida. O medo impulsiona a fugir ou a agredir em defesa da vida. Os iniciados aprendiam que os instintos são uma limitação para a realização espiritual superior. A escola de mistérios tinha templos especializados em gerar consciência e dar o treinamento necessário para a conscientização sobre tais condutas. O instinto de agressão era controlado em templos como Kom-Ombo. Ali, os medos eram superados pela compreensão de que nada há a temer, que a morte é apenas um passo para outra vida. Aprendia-se que o medo apenas desperdiça a energia vital necessária para que se atinja a paz interior. A templos como o de Philae, dedicados a divindades femininas, iam os iniciados nos primeiros níveis, para serem guiados pelas sacerdotisas do templo, de forma a tomar consciência dos desejos gerados por seu instinto de atração. O desejo permite ao homem reconhecer uma necessidade ou uma atração. Produzem uma reação de agrado ou de rejeição nos centros emocionais, que, por sua vez, conectam os sentimentos na mente. Mas tais sentimentos são polarizados. Podem ser de alegria ou tristeza. Podem produzir satisfação ou insatisfação. Por isso é tão importante compreender como são formados para podermos então controlar os de características negativas. Os sentimentos negativos geram apatia, esgotam a energia vital e escravizam o homem às baixas frequências de vibração. Os egípcios acreditavam que o caminho evolutivo começa com o controle dos centros inferiores, quando essas condutas automáticas se tornam conscientes. A forma egípcia para transcender as emoções, a lascívia e os desejos sexuais era reconhecê-los e experimentá-los. Uma pessoa inexperiente e ingênua se descontrola facilmente, é vulnerável a situações que desconhece e pode facilmente cair em depressão. Por isso, a primeira parte do treinamento dos sacerdotes, homens ou mulheres, os levava a reconhecer seus desejos. Aprendiam que ao ativar os centros inferiores e os sentimentos através do amor e da compreensão, o resultado para a mente é sempre de paz, harmonia e felicidade. O templo era considerado pelos sacerdotes como um modelo do mundo no momento inicial da criação. Nesse momento, Deus manifestou o universo, emergindo um pequeno monte de terra das águas do caos, de forma similar ao que acontecia quando as águas transbordadas do Nilo se retiravam todos os anos, permitindo que o Deus Criador aparecesse trazendo vida nova ao país. O acesso através de uma escadaria externa fazia com que o santuário se transformasse no montículo da criação, onde Ísis, a divindade deste templo, se manifestava dentro da estátua que a personificava. Ao subir ao seu interior, chega-se a um pequeno pátio cercado por colunas, localizado no centro do chamado Salão da Vida, um salão suspenso com elevadas colunas.
Este salão suspenso em frente aos espaços interiores do templo representa o pântano no montículo original da criação, onde crescem as plantas e papiros simbolizados pelas colunas do templo. O espaço aberto central servia às vezes de capela, onde as figuras simbólicas eram expostas à luz solar para renovar a energia, num ritual antiquíssimo. Aqui era homenageada a bondade do Sol por criar e sustentar o mundo, para renovar de energia as forças criadoras, as que impulsionam o processo evolutivo na consciência do homem, que devolverá a matéria a Deus. Os muros deste espaço foram talhados para mostrar como o universo era entendido. Vemos também outras talhas de numerosas cruzes cópticas, marcas da nova filosofia que chegou ao Egito quando Philae se transformou numa igreja católica. Uma nova forma de ver o mundo, que não apenas tirou o sentido da visão tradicional egípcia, mas que também a considerou aberrante e primitiva. O Salão da Vida, ou Per Ankh, servia como um escritório, onde eram escritos, copiados, editados e armazenados os textos sagrados. Ali eram feitas em papiros as ilustrações mestras que deviam ser talhadas nos muros do templo. Nos salões da vida de todos os templos egípcios também eram feitos os papiros com as cópias dos livros dos mortos, utilizadas em seus ritos funerários. A Casa da Vida era o centro de ensinamento do templo. Teologia, arte, ritualismo, magia, astronomia e medicina eram aqui ensinados. A biblioteca, com os textos armazenados, serviu como modelo para a Biblioteca de Alexandria. Neste salão, as sacerdotisas tocavam harpa. Eram entoados os cânticos e feitas as músicas que acompanhavam todos os ritos religiosos. Os egípcios acreditavam que a música tinha uma origem divina. Os muros dos templos nos mostram que eles usavam muitos instrumentos de percussão, tambores, flautas e os sistros, que eram fundamentais nos ritos funerários e nas procissões. As danças, as músicas e os cantos estimulavam o Criador para que a fertilidade não fraquejasse, evitando assim que o cosmo retornasse ao caos. As sacerdotisas também cuidavam dos doentes que chegavam ao sanatório do templo em busca de ajuda e do conhecimento dos sacerdotes. A música era usada como instrumento de cura espiritual e material, e as notas musicais eram usadas como medida entre a Terra e os planetas. Ao dançar, adorava-se a Deus, à força do amor, à felicidade, ao baile e à música. Em seguida, tem-se acesso ao Salão das Aparições, que neste caso não é suspenso, com o tradicional salão aberto para o exterior para receber as oferendas do povo. Seus muros contêm cenas que, como em todos os templos do Egito, não têm nenhum fundo. A interação do faraó com as divindades acontece fora do tempo e do espaço. O templo era o cenário onde se representavam os diferentes rituais de forma dinâmica, em meio ao som musical das vozes e instrumentos, o recitar das palavras dos ritos, o cheiro de incenso
em louvor à divindade, para conseguir seu apoio na continuação do universo organizado. Havia liturgias diárias e uma série de festividades cíclicas, onde as figuras simbólicas recriavam os mitos em cerimônias no espaço sagrado do templo e procissões em barcas sagradas pelo Nilo em direção a outros templos. As diversas partes que formavam o templo eram, acima de tudo, funcionais e demonstravam a forma como os sacerdotes egípcios entendiam o universo. Ali, o rito lhes dava o poder, legitimando a ordem social de sua civilização. O rito gerava e organizava essa ordem social. Depois, chega-se à Câmara das Oferendas. Do seu lado esquerdo ficava o Salão da Barca de Ouro, usada para levar a imagem sagrada nas procissões e festividades. Saía da antecâmara uma comprida escada reta que levava ao terraço do templo, onde se realizavam as cerimônias e os registros do céu, assim como nos outros templos do Egito. Talhados nas paredes desta antecâmara, vê-se o faraó Ptolomeu fazendo oferendas a Ísis. Tais paredes, douradas em outros tempos, pois eram forradas com lâminas de ouro, perderam quase toda a cor original. No ponto central do templo estava o Santuário de Ísis, que continha em seu interior um altar de granito com a imagem de ouro da divindade. Era a estátua do culto, que era levada na barca de ouro durante as procissões e rituais. Ísis, a Virgem Mãe Egípcia, que concebe Horus de forma imaculada, tem sobre a cabeça um trono, uma cadeira simbólica sobre o chakra da coroa, onde se sentará a consciência permanente de todo homem e que reinará para sempre. Ísis é a tradução grega do nome egípcio Aset, que significa trono da consciência. É muitas vezes representada com um abutre sobre a cabeça, no qual se apoiam uns chifres de vaca sustentando um disco dourado. O abutre dedica-se tão somente às suas crias. Transforma em seu interior as substâncias em decomposição, transformando-as em alimento, em nova vida. A vaca, que transforma a vegetação em alimento para o homem, era para os egípcios o símbolo do princípio nutritivo. Seus chifres têm a forma da lua crescente, mãe dos ciclos, que sustenta o disco solar, fonte da vida e luz da consciência. Este santuário simbolizava o respeito que os egípcios tinham pela maternidade. Um respeito baseado na busca da ordem e do equilíbrio. Legitimava sua visão do mundo. Este era o coração do espaço dos rituais, a casa da divindade onde o faraó, ou os mais altos sacerdotes, interagiam com a divindade, representando todos os homens. As imagens talhadas da divindade permitem que torne a viver na mente de todos os que a observam, fazendo com que participem simbolicamente de seus rituais e compartilhem suas oferendas. Esta é a herança que os antigos egípcios deixaram à consciência de toda a humanidade. A visão de um universo dual. Um lugar onde se experimenta os contrastes polares para que se entenda a neutralidade.
Uma escola desenhada por Deus de forma perfeita, para transformar por sucessivas reencarnações um inocente em sábio, um animal em super-homem, graças à experiência adquirida a partir de suas próprias decisões.